seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 8 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Bora lá, salve você, grande abraço, muito boa tarde. Domingão hoje, 10 de março 2024. Haja coração, é emoção na ponta da chuteira. Para você, a 12ª rodada, a última da primeira fase do Campeonato Paulista, Série A1. A bola vai rolar, 4 da tarde. Os outros jogos da rodada, já tivemos 2 jogos ontem, né? Mas Guarani, Red Bull Bragantino, Santo André e Ponte Preta, Ituano e São Paulo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa, Água Santa e Corinthians. Todos esses jogos começam às 4 da tarde, é claro. A gente vai acompanhar cada jogo para você aqui, trazendo informação no nosso placar ao vivo. Vamos estar transmitindo o jogo do Guarani contra a equipe do Red Bull Bragantino e também acompanhando Santo André e Ponte Preta, 12ª rodada Campeonato Paulista. Para você, para concessionárias Sim e Restaurante do Dadá, vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção artística, a coordenação do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco chega falando histórias aí do futebol pra gente, já, viu? Mesa de áudio e vídeo a cargo do nosso Felipe Marques, na Rádio Valinhos FM 87,9 também, cá estamos, por que não? Com o diretor de programação, Ismael Neto, o presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. Vamos que vamos! Trocando ideias, batendo papo e falando de futebol para você aqui nos canais Futebol Interior. Bom, Guarani e Red Bull Bragantino é o jogo comando. Brinco de Ouro da Princesa. O Eduardo Tolentino vai narrar o jogo. Albert Cavalcante vai trazer todas as informações. Estará nas reportagens deste jogão. Estamos também lá no Bruno José Daniel, hein? Palco do jogo entre Santo André e Ponte Preta. O Pedro Lino vai estar por lá, daqui a pouco trazendo informações, vai trazer a ficha técnica do jogo com a arbitragem e tudo. Pedro Lino que está sempre esperto. E é claro, você acompanhando a nossa transmissão através dos nossos canais de áudio, pelos aplicativos, você que está no Radiosnet também. Obrigado pela audiência. E vamos juntos no YouTube. É isso, Futebol Interior. É claro que você pode mandar sua mensagem pra gente lá na arquibancada virtual durante o jogo. O Eduardo Tolentino vai estar registrando a sua participação por lá também. Estaremos aqui acompanhando todos os jogos desta importante rodada do Campeonato Paulista. São 3 da tarde mais 11 minutos, valendo vaga para a próxima fase. É claro, já temos, né, confrontos definidos e equipes classificadas. Por exemplo, na próxima fase o Santos pega a Portuguesa, já está definido isso no grupo A. No grupo C, o Bragantino, ele já está classificado e vai pegar a Internacional de Limeira, que também ontem perdeu, mas não tem como ser ultrapassada mais pela equipe do Mirassol. Então, esse confronto já definido, Bragantino e Internacional de Limeira. No grupo D, ainda não temos a definição, como também no grupo B, que é o grupo da Ponte Preta. Por quê? São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo lutam pelas 2 vagas para a próxima fase.
Contra o rebaixamento, temos o Ituano, que está no grupo A, 6 pontos. O Santo André, que também é do grupo A, com 5 pontos. Essas equipes hoje estariam rebaixadas. Mas o Guarani também está lutando contra o rebaixamento. O Bugre precisa vencer. O Red Bull Bragantino, daqui a pouco, jogo que você vai acompanhar com a gente, para não depender de resultados de Ituano e Santo André. 12ª rodada do Campeonato Paulista. Seguindo aqui o placar ao vivo, eu conto para você. Começou ontem, às 6 horas, 2 partidas na Arena Barueri. O Palmeiras, que espera o seu adversário, pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, encarou o Botafogo e venceu pelo placar de 1-0. O Santos, que já sabe que o seu adversário será a Portuguesa na próxima fase, bateu a Internacional de Limeira por 3-2, duas equipes classificadas para a próxima fase. A Inter, que sabe que pega o Bragantino, que joga daqui a pouquinho contra a equipe do Guarani na próxima fase da competição. Portanto, Santos 3, Inter de Limeira 2. O Palmeiras garantiu matematicamente a primeira posição da primeira fase. Então, se classificar aí até a final, vai sempre mandar os jogos em casa e, é claro, vai aí ter vantagem na sequência da competição. Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouco, Guarani, Red Bull Bragantino, a gente acompanha e, é claro, você vai ficar sabendo tudo aqui na narração do Tolentino, reportagens do Albert Cavalcante. Estaremos no Bruno José Daniel com o nosso Pedro Lino, presidente dos canais Futebol Interior, para Santo André e Ponte Preta. Vou estar acompanhando no placar ao vivo Ituano e São Paulo, Mirassol e São Bernardo, Novo Horizontino e Portuguesa, Água Santa e Corinthians, que interessa muito também a Ponte Preta, como o jogo do Ituano contra o São Paulo interessa ao Guarani, e o jogo Santo André e Ponte Preta também interessa não só a torcida ponte pretana, como também a torcida do Guarani. É isso, tá falado, vamos que vamos. 3 da tarde mais 14 minutos, vamos trazer os coleguinhas que estarão nessa transmissão de Guarani, Red Bull Bragantino, Santo André e Ponte Preta, começando com as primeiras informações do Guarani. O repórter do Guarani nos canais Futebol Interior é ele, Albert Cavalcante. Fala, Albert Cavalcante, grande abraço, boa tarde, prazer estar com o amigo. Opa, legal, boa tarde, Marcelo Corsato, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Um abraço, hein? Um abraço a todos e também agradecer a grande audiência que nós estamos tendo, né, nas jornadas esportivas, tanto na parte do Guarani e também da Ponte Preta. Agradecer a você, hein? Aquele abraço, aquele beijo no coração. Estamos no YouTube, hein? Não esqueça, hein? Mande aquela mensagem, participe, como diz o Marcelo Corsato, da nossa bancada virtual, porque hoje é dia, hein? Meu Deus do céu, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, hein? O Guarani que está a 8 rodadas sem vencer, Marcelo. Tá tenso? 8 rodadas, imagine só, 8 rodadas sem vencer. A última vitória, né, do Guarani no Campeonato Paulista foi na 3ª rodada contra o Ituano. Né, contra o Ituano, dia 21 de janeiro, se eu não estiver enganado. Dia 21 de janeiro, o Guarani ganhou por 3-0 da equipe do Corinthians. Lá pra cá, não venceu mais. E só lembrando que em casa, o Guarani não vence desde 30 de novembro de 2023. 2-1 de virada em cima do Novo Horizontino, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Guarani precisa se reencontrar com as vitórias. Obviamente, hoje, com a combinação de resultados, assim como disse o Marcelo Corsato, se o Guarani vencer hoje, beleza, tamo indo, né? Já era, não depende de outros resultados. Agora, se caso o Guarani empatar a partida de hoje, o Guarani precisa secar mais do que nunca o Ituano, porque se o Ituano vencer o São Paulo, ele é o único que pode passar o Guarani na classificação. E caso uma vitória do Santo André, tem na madeira aqui, o Santo André vencer, ele tem que vencer e ainda tirar um saldo de 5 gols. Agora, caso o Guarani perca dentro de casa, aí é o seguinte: nenhum dos dois podem ganhar, né? Nem o Ituano, nem o Santo André. Se caso o Guarani sair derrotado dessa partida, ou o Ituano ou o Santo André, né, um dos dois vencer, o Guarani está rebaixado para a Série A2. Mas, né, a escalação, né, vamos passar agora a escalação que nós acabamos de receber, só fazendo aí, né, só lembrando aos amigos, né, que o Guarani, ele nessa semana, o Guarani, ele teve aí o Ayrton, né? O Ayrton chegou sexta-feira, ele foi apresentado oficialmente, né? Como novo reforço do Guarani para a temporada, para o final da temporada, no começo, né, da Série B. Porém, entretanto, o Márcio Silva, ele sofreu uma lesão no joelho, vai passar por cirurgia e ele está fora. Por conta disso, como tem o regulamento do Campeonato Paulista,
ali o Guarani, né, apresentou atestado, né, para a Federação Paulista e pôde escrever o jogador Ayrton, que está no banco de reservas. Só que todo mundo também contava que o Anderson Leite estava em cima, né? Tava, beleza, entre os 11. Acabou de chegar aqui, né, o departamento médico do Guarani, né, informou, mas nós já sabíamos, né, com um pouco de antecedência, que o Anderson Leite ele está fora da partida. Isso mesmo, Anderson Leite está fora da partida e quem figura hoje no banco de reservas do Guarani é nada mais, nada menos que o Lucas Araújo. É ele mesmo, ele que foi, né, naquela fatídica balada, né, que apareceram os jogadores do Guarani, o Wenderson que foi embora, está no América de Natal, né, já estreou já, e o Lucas Araújo aparece, figura aí no banco de reservas do Guarani. Então esse é o Guarani, né? Esse é o Guarani. Nós não sabemos quando chega, quando sai. Foi apresentado, hein? Ayrton foi apresentado na sexta-feira. Desde domingo, após a partida contra o Botafogo, ele já estava aqui. E o Derek não foi relacionado. O Derek que está com problemas, né? Problema na coxa. Porém, entretanto, nós aí pelo andamento, o Atlético Goianiense acabou emprestando o Ayrton. Tudo indica que o Derek está indo para o Atlético Goianiense. O Ayrton está vindo, né? Por empréstimo. E o Guarani vai receber aí uma compensação financeira de 3 milhões de reais. Então é isso. Marcelo Corsato, amigos, falei pra caramba, viu? Que destaque grande, né? Mas o Guarani está definido e escalado. É isso. Falar em Guarani, o adversário do Guarani é o Red Bull Bragantino. O time completo do Bragantino hoje? O time completo, graças a Deus que não. O time do Bragantino vem totalmente assim, né? A lá sub-20. Vem ali naqueles remendos, né? Após aí a derrota, né? Contra, graças a Deus, perdeu para o Botafogo. Lembrando que ele precisa reverter, estar aí na Libertadores, né? Vai jogar quarta-feira contra o Botafogo. Graças a Deus. Graças a Deus, o Pedro Caixinha trouxe um time alternativo, mas temos que ficar de olho aí que tem uns jogadores lisos, né? Então agora o RB Bragantino vem pro Brinco de Ouro da Princesa, já com a sua primeira colocação, né, garantida, e só mesmo para cumprir tabela que o Guarani possa aí, né, aproveitar a situação, viu, Marcelo? Muito bem, o Bragantino que pega a Inter de Limeira já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Bom, vai narrar o jogo o Eduardo Tolentino, ele que vai transmitir para você todas as emoções desse jogão de bola. Tem vinheta pro Eduardo Tolentino? Então solta a vinheta, Felipe Marques. Eduardo Tolentino. A vinheta que foi produzida pelo nosso coordenador, o Carlos Corsato, que hoje está lá também na técnica da Valinhos FM. Espero que ele tenha colocado o jogo. Daqui a pouco eu vou ouvir. Se ele não colocou o jogo, vamos meter um cartão amarelo para ele. Pode isso? Aliás, antes até de falar com o Tolentino, deixa eu mandar um abraço pro Gustavo Marques, que meteu atestado, mas tá aqui na nossa live. Meteu atestadão. É mesmo? Meteu um atestadão. Misericórdia. Um abraço, diz ele. Vamos escapar. Direto do Guarujá, curtindo a melhor transmissão. Ah, mas que atestado, hein, meu? Que atestado, hein? Tá igual... Olha, vamos entrar na justiça contra esse atestado. Exatamente. Fábio Almeida tá mandando boa tarde, futebol interior. Eduardo Tolentino, a sua expectativa para Red Bull Bragantino e Guarani. Boa tarde. Boa tarde, Corsato. Boa tarde, Albert. Amigos ligados nos canais Futebol Interior. A expectativa é de uma vitória, né? Depois de 5 meses e 10 dias que o Guarani não vence jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Tudo isso mesmo, cara? Mas você acredita num tabu desse tamanho? Rapaz. Passou o Campeonato Paulista inteiro sem vencer dentro de casa e tem hoje, né, a possibilidade de evitar o rebaixamento, o retorno à Série A2 do Paulista, campeonato que disputou pela última vez em 2018, quando foi campeão, né, com Bruno Mendes, inclusive, no elenco, foi o artilheiro do Guarani naquela temporada. E o Guarani hoje contra um Bragantino alternativo, muito mais preocupado com a vaga na Libertadores que vai disputar na quarta-feira. Espero um Guarani como foi escalado, né? Um Guarani ofensivo, buscando vencer o jogo, mas claro, tomando as necessárias precauções para evitar uma derrota que poderia ser fatal para os seus objetivos na temporada. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou Eduardo Tolentino, talvez você me conheça pelas reportagens. Estava trabalhando como repórter desde o derby na Série B do ano passado, mas hoje estamos aqui, né, quebrando um galho aqui na narração também. Então vamos nessa, vamos juntos para mais uma. Corsato. É isso aí, quebrando um galho não, vai arrebentar, vai quebrar tudo aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Já abraçando aqui um torcedor verde. Guarani vence, Santo André vence, São Paulo vence, Água Santa vence.
Lucas de Souza, salve família, que timaço hoje na transmissão do Bugrão. Saudades, um abraço, grande Lucas, voa borboleta, voa. Ronaldo Neto, sonho meu, um abraço. Hoje a transmissão é verde, branca e preta. Tá? Mas ó, aqui no chat, na nossa arquibancada virtual, você pode falar bem, pode falar mal, não tem problema. O importante é que você esteja, né, nos ouvindo, tá? Participe da transmissão, aqui não tem problema, não tem mimimi, pode falar o que você quiser. É claro que tem o moderador, se você falar muito palavrão, a gente vai bloquear você. Mas fora isso, ó, você pode dar sua opinião. Fique à vontade, viu? Fique à vontade. Vamos lá para o Bruno José Daniel trazer as primeiras informações de Ponte Preta e Santo André. Jogo que pode colocar o Santo André na Série A2 na próxima temporada e a Ponte Preta na próxima fase do Campeonato Paulista, né? Dependendo do que acontecer aí, uma coisa ou outra, ou até as duas coisas, por que não? Porque a Ponte, se ela perder e os outros times também não ganharem, a Ponte se classifica do mesmo jeito. Pedro Lino é o nosso repórter, solta a vinheta, ô Felipe, solta a vinheta do Pedro Lino aí, o nosso presidente, que também tá como o nosso Lucas de Souza. Ele tá voando, cada dia mais alto. Vinheta no ar. Repórter Pedro Lino. Direto do Bruno José Daniel, lá do ABC. Fala, presidente, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Corsato, boa tarde, Tolentino, boa tarde, Albert. Já estou aqui no gramado do Bruno José Daniel, bastante nuvens. No decorrer do jogo deve chover, tá com um tempo bem carregado. A macaca que está fazendo aquecimento dos goleiros, agora o Luan e o Pedrão, e nesse momento que a Ponte Preta entra em campo para fazer o reconhecimento do gramado, para fazer aquele treinamento antes do jogo. E, Corsato, as duas equipes já estão escaladas. Então você vai fazer o seguinte, daqui a pouco tem a ficha técnica do jogo, você vai passar com a numeração, mas eu já quero que você traga Ponte Preta e Santo André, pode falar sem a numeração, o time titular da Ponte que entra em campo, time titular do Santo André. Solta a voz, Pedro Lino. Time titular da Ponte Preta, Pedro Rocha, Luiz Felipe, Luiz Raquim, Castro, Gabriel Risso, Emerson Santos, Ramon, Igor Inocêncio, Elvis, Iago Dias e Gé. E o do Santo André, Luiz Daniel no gol, Júnior Caissara, Valci, Souza, Marcial, que já jogou na Ponte, Igor Fernandes, Giovanni, Dudu Vieira, Lohan, Felipe Ferreira e Bruno Michel. Ele que também já jogou na Ponte. O técnico do Santo André é o Márcio Fernandes, Corsato. Boa, Pedro Lino. Daqui a pouco o Pedro Lino vai estar trazendo tudo que vai estar acontecendo lá no Bruno José Daniel. Vai estar participando da transmissão também do jogo do Guarani, trazendo cartões, lances perigosos. Enfim, vai participar do giro do placar. Hoje o menino vai trabalhar, vai honrar o salário. O nosso Pedro Lino, e daqui a pouco eu volto lá pro Bruno José Daniel para falar mais de Ponte Preta e Santo André, no caso Santo André e Ponte Preta. O Luiz Megeto tá mandando um vai meu bugre, 1-0. Um abraço aí pro Luiz acompanhando a gente também. Vai mandando mensagem, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha lá na transmissão. Se quiser dar um negativo também, você pode dar um negativo. Aí é problema seu, não é meu, você que manda, tá? Fique à vontade para mandar mensagem aqui na nossa arquibancada virtual. A gente vai pro primeiro intervalo aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM. Vamos voltar já para falar mais do jogo comando, para falar mais de Guarani e Red Bull. Tem o Arthur Eugênio também. Arthur Eugênio que vai trazer pra gente histórias do futebol aí. E é claro, muita informação pra você do Placar ao Vivo. Vamos estar falando mais aí dessa situação da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Valinhos FM, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. 3 da tarde, mais 29 minutos, estamos de volta. Haja coração, hein? Daqui a pouquinho todas as emoções para você. Jogo comando, Guarani, Red Bull, Bragantino. Estaremos também no Bruno José Daniel com Pedro Lino, trazendo tudo de Ponte Preta e Santo André. Jogo que pode classificar a Ponte para a próxima fase da competição e quem sabe até para a Copa do Brasil na próxima temporada. Albert Cavalcante, rapidinho aí, traz o Guarani e o Red Bull escalados para se enfrentar daqui a pouco. O Guarani do técnico Claudinei Oliveira para essa decisão, hein? Decisão vem definido e escalado assim. Vladimir, Léo Santos, Rayan e Lucas Adel. Isso mesmo, Lucas Adel. Ele que um tempo ele não, nem figurava no banco de reservas com o técnico Humberto Loser. Agora aí por conta, da lesão do Márcio Silva, ele está aí entre os titulares. Os alas, o Diogo, Matheus e o Helder. E no meio campo os volantes seriam o Matheus Bueno e o Gustavo França. Isso mesmo. Como o Guarani está aí em falta, o Anderson Leite, ele está fora de combate, sentiu a lesão, o técnico Claudinei Oliveira preferiu colocar o Gustavo França ali para ajudar na volância. O cérebro pensante é o Regis e lá na frente Reinaldo e Pablo Tomás. Marcelo Corsato. Muito bem. E o Bragantino? O Bragantino vem com um time totalmente alternativo, graças a Deus, que continue assim, já classificado, pensando no Botafogo, Libertadores. Pra que vir com o time titular, né? Pra quê, né? Pra quê? Então o Pedro Caixinha vai trazer a campo Lucão, Andrés Hurtado, Léo Realdi, Douglas Lopes e Guilherme Lopes. Raul, Gustavo Neves, Bruno Gonçalves, o Nath, o Vitinho e o Thalisson. Marcelo Corsato. Muito bem, tá então o time do Guarani escalado, pronto, definido, o time do Red Bull Bragantino também daqui a pouquinho na ficha técnica do jogo, com numeração, os bancários, arbitragem dos jogos, tudo isso pra você aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Você que tá no YouTube, obrigado, viu, pela audiência. O Juninho Lendário tá com a gente, não vão fazer a ponte, não, a ponte vai ser posto hoje, tá bom, Juninho? Mas fica com a gente aí, meu amigo. Foi um critério aí da direção, tá? Mas obrigado pela audiência, viu? Aquele abraço pra você e pra todo mundo aí. Os dois jogos são importantes, né? Então a gente, tanto que estamos lá com o nosso repórter no palco do jogo, o Pedro Lino, para trazer tudo de Santo André e Ponte Preta. São 3 da tarde, mais 31 minutos, agora é a vez do Arthur Eugênio. E ele vai falar um pouquinho aí sobre o mundo do futebol, falar um pouco de Ponte Preta, de Guarani, dos adversários. Enfim, Arthur Eugênio chega com histórias do futebol para você. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos voltar no tempo. Vamos chegar em 1993 e saber quais eram as equipes e os treinadores que estavam na primeira divisão do futebol paulista. Vamos recordar muitas novidades, muitos treinadores já falecidos. Mas aqui no Futebol Interior, um trabalho de pesquisa que você vai acompanhar. Quais eram as 16 equipes que estavam na primeira divisão do futebol paulista e seus respectivos treinadores. A referência, lógico,
que nós pegamos a primeira rodada da competição. Vamos acompanhar time a time, treinador a treinador. Começamos com Cassiá, que era o técnico do Rio Branco de Americana. Cassiá Carpes deixou de ser treinador e na última eleição ele não se reelegeu deputado estadual no Rio Grande do Sul. Teve apenas 8.000 votos e o Rio Branco está na Série B do futebol paulista. Vanderlei Luxemburgo, em 1993, era o técnico da Ponte Preta e nesta temporada está disputando a A2 do Campeonato Paulista. O técnico do Guarani era Flamarion. Que saudade de Flamarion. Flamarion Nunes Tomazoli. Olha uma imagem do Flamarion. Flamarion faleceu no dia 27 de janeiro de 2020. Givanildo era o técnico do Bragantino. Givanildo está tentando ainda buscar um espaço no futebol, mas de algum tempo não está atuando como treinador. E o Bragantino virou RB Bragantino e continua na primeira divisão do futebol paulista, assim como o Guarani. Você vê aí Arthur Neto. Arthur Neto, em 1993, era o técnico do Noroeste de Bauru. O Noroeste está na A2 e Arthur Neto deixou de ser treinador. Tem trabalhado como coordenador técnico executivo de futebol. O 15 de Piracicaba, que também está na A2, em 1993, tinha José Gali Neto como seu treinador. Gali dirigiu quase todas as equipes do futebol paulista, lateral direito, Botafogo, Ponte Preta, Corinthians, Portuguesa, 15 de Jaú. Gali Neto, de vez em quando, trabalha ainda no futebol, mas não mais como treinador. O Ituano apresentava José Luiz Carboni como seu comandante técnico. Infelizmente, José Luiz Carboni faleceu em dezembro de 2020. José Luiz Carboni. Que saudade do Carboni também. Morreu em Campinas. O Ituano está na Série A1 do futebol paulista. O Marília, que disputa a A3 em 1993, disputava a primeira divisão e o treinador era Palinha. O primeiro dos Palinha, o Vanderlei Eustáquio de Oliveira, que marcou época com as camisas do Cruzeiro e do Corinthians. O Mojimirim, ai que saudade. O técnico do Mojimirim era Oswaldo Alvarez, o Vadão, que faleceu em 2021 e o Mojimirim está inativo. O Mojimirim não joga nenhuma divisão. Jair Pisserni era o técnico do União de Araras, que na temporada passada chegou a disputar a Série B paulista, mas este ano a tendência é a inatividade da equipe de Araras. E Jair Pisserni não está atuando, está descansando, repousando em Vinhedo, onde reside. Evaristo de Macedo era o comandante técnico do Santos. Evaristo de Macedo mora no Rio de Janeiro, já está com mais de 80 anos e não está dirigindo a equipe nenhuma. Mas olhem, se pintar convite para atuar no futebol, eu tenho certeza que Evaristo de Macedo acaba aceitando o convite. O Juventus, que está disputando o Paulista da A2 em 2023, tinha Oscar Amaro como seu treinador. Oscar Amaro, que aliás foi jogador do próprio Juventus. Oscar Amaro também é falecido. José Poi, o argentino Poi, era o treinador da Portuguesa, um dos principais goleiros da história do São Paulo. A Portuguesa está de volta à primeira divisão do futebol paulista. E José Poi é falecido, assim como Tele Santana, que era, em 1993, o técnico do São Paulo. Embora na primeira rodada, o auxiliar Valdir Joaquim de Moraes foi quem comandou o tricolor do Morumbi. Tanto Valdir como Tele Santana são falecidos. O Tacílio Gonçalves, o Chapinha, era o comandante do Palmeiras. O Tacílio Gonçalves está inativo, acompanha futebol, mas não está mais trabalhando, está
aposentado. E o único treinador em atividade é Nelsinho Batista, que em 1993 comandou o Corinthians. Nelsinho continua fazendo sucesso trabalhando no Japão. Em 1993, o campeão foi o Palmeiras, só que não era dirigido pelo Otacílio Gonçalves. Uma curiosidade, o campeão foi o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo saiu da Ponte Preta e assumiu o Palmeiras. Na demissão do Otacílio Gonçalves, o Palmeiras, Parmalat, contratou Vanderlei Luxemburgo, que acabou sendo campeão paulista em 1993. E a Ponte Preta trouxe Pepe, José Macia, para o lugar de Vanderlei Luxemburgo. 1993. O futebol paulista, contado aqui com detalhes no futebol interior. Você sabe, se a notícia de futebol e não está aqui no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Quer falar comigo? Quer que eu fale de algum jogador, de algum confronto? Fale com os canais do futebol interior. Muito bem, tá aí então o Arthur Eugênio trazendo pra gente os treinadores de 1993. Eu já estava nesse mundo, mas a maioria do pessoal que tá na bancada aqui comigo, até na técnica, lá no estádio, no Bruno José Daniel, ainda não estava nesse mundo, neste plano, né? Albert, você já estava há algum tempo, né? 10 anos, né? Eu tinha 10 anos de idade. Tolentino, acho que não. O Felipe, acho que também não. Também não. O Pedro Lino, então? Pedro Lino... Eu já estava, viu? Você já estava? Já estava. Eu sou de 92. Fomos surpreendidos, hein? Exatamente. Fomos surpreendidos, hein? Quantos anos tem esse dinossauro, hein? Nossa Tenho senhora. 31 anos. Olha. Ô Pedro Lino, dá uma panorama aí de público no estádio Bruno José Daniel pra gente nesse domingão, Pedro. O público aqui do Bruno José Daniel é bom. Portões abertos, né, pra torcida do Santo André. A diretoria disponibilizou ingressos. Como o pessoal ainda está chegando, na torcida da Ponte o pessoal está chegando também, já temos um bom público, mas pelo tamanho do estádio, ainda está, para proporções do jogo ainda está vazio, mas o pessoal está chegando, Corsato. E como é que tá aí o ambiente, o pessoal aí de Santo André, acredita que o Santo André possa escapar da Série A2 ou você acha que eles estão um pouco desanimados? Conta pra gente aí. Quando eu cheguei, eu passei no meio da torcida do Santo André. O pessoal está bem desanimado, viu, Corsato? Tem uns prédios aqui ao redor do estádio, né? Tem um pessoal assistindo o jogo, o pessoal tomando um negocinho ali em cima. Bom. Mas, pelo que eu notei, está bem desanimado pela proporção do jogo, né? A situação do Santo André, o Albert até falou no destaque dele, realmente é muito complicada. O Santo André, ele precisa que o Guarani perca, que o Ituano perca e ele tem que vencer. Só assim ele escapa. Só assim ele escapa do rebaixamento. Ou se não, né? E tirar um saldo também, né? Depende da situação, né? No caso, se o Ituano perde e se o Guarani perde, ele passa os dois, né? Porque ele tem 5 no momento. Se o Guarani perder, o Guarani vai ficar com 7. Ele passa o Guarani e vai para 8. Se o Ituano perder, o Ituano tem 6, vai ficar com 6 e ele fica com 8. Aí ele não precisa de saldo. Agora, por exemplo, se o Guarani empatar, o saldo do Guarani é menos 5, né? O Guarani tem 7 pontos, ele iria a 8, tem uma vitória. O Santo André não tem vitória ainda. O Santo André precisa ganhar o jogo de 5-0. E ele igualar o número de vitórias com o Guarani. Ele vai igualar o número de vitórias do Guarani porque o Guarani empatou. Vamos lá, teoricamente, o Guarani empata, o Ituano perde. Se o Ituano, por exemplo, empatar, o Ituano vai a 7, ele tem uma vitória também, menos 13. O Ituano também pode empatar no caso aqui, né? O Ituano pode empatar, o Ituano não pode ganhar. Fala, Pedro. Antes de vocês falarem, tem uma novidade no banco de reservas da Ponte, viu? O Cauê é o último jogador que chegou na lista A no começo do ano. O João Brigatti colocou ele pela primeira vez no banco de reservas hoje. Beleza, a Ponte Preta contratou também o Vinícius, né? Estava sendo destaque lá do Internacional de Lages, mas ele só pode ser inscrito se a Ponte se classificar para a próxima fase. No momento, Corsato, que ligou o sistema de irrigação do gramado aqui do Bruno José Daniel, lembra muito, sabe quando um avião está saindo, quando o avião do
um avião tá saindo pra Copa do Mundo, essas coisas, que tem aquele jato d'água, Sei. que o avião passa no meio, é igualzinho, idêntico a irrigação do gramado do Bruno José Daniel é idêntico a esse jato de quando o avião tá saindo do aeroporto. Muito bem, tá aí o Pedro Lino lá no palco do jogo, no estádio Bruno José Daniel. Então vamos lá, se o Santo André vencer e o Guarani empatar, o Santo André precisa vencer a Ponte por 5 gols de diferença. Tá Pra ele amarrado, derrubar em o nome de Guarani. Jesus. Né? Então a situação do Santo André realmente ela é muito complicada, né? Ela é muito complicada. Ele não só precisa vencer, como precisa torcer muito, secar muito Ituano e secar muito o Guarani. O Ituano vai pegar o São Paulo. O São Paulo ainda está lutando pela classificação. O São Paulo depende depende do resultado, né? Ainda corre risco por conta do São Bernardo que tá babando. Isso, São Paulo corre risco. Se o São Paulo perder, né, corre risco de ficar de fora da próxima fase. Então, tá, tudo bem. Esse jogo eu acho plausível. Mas, por exemplo, Guarani e Red Bull Bragantino, pelo menos um empate, o Guarani vai conseguir. Deus te ouça, Né? mas... Porque, cara, jogando em casa... Marcelo, a gente teve várias e várias chances. Tivemos 11 rodadas também assim, né? Ah, vai perder pra Inter de Limeira. Meteu 5 ano passado. Eu vou começar, eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer porque eu gosto de colocar os coleguinhas na fogueira. Vou começar com o Tolentino. Palpite, Guarani cai, continua? Continua. Ponte Preta se classifica, fica fora? Classifica. Vai, Albert. Guarani continua e Ponte Preta se classifica. Eu também tô com você. Guarani, pra mim, continua na primeira divisão e a Ponte Preta se classifica para a próxima fase. Pedro Lino, tá atento aí, Pedrinho? Tô sim, pode falar. Vai, o Guarani cai para a segunda divisão, para a Série A2 ou continua na Série A1 na próxima temporada? O Guarani não cai para a segunda divisão, ele continua na Série A1 da próxima temporada do Campeonato Paulista, Corsato. Boa, a Ponte Preta se classifica para a próxima fase? A Ponte Preta se classifica, mas com um empate aqui em Santo André. Ah lá, tá vendo? O empate serve pra Ponte. Ô Marcelo, e outra coisa, né? A Ponte Preta também, dependendo... A Ponte Preta só precisa de um empate hoje, né? Caso houver uma derrota e o Água Santa, né, vencer o Corinthians, o Água Santa passa a Ponte Preta na classificação. Isso. Né? Então, ou seja, a Ponte Preta ele tem os 3 resultados, né? Dependendo do resultado contra o Corinthians, ele tem 3 resultados. A vitória, o empate e a derrota. Isso. Né? O problema é que todo mundo vai começar no mesmo horário, hein? Vai ser um Deus nos acuda, Já tivemos... Aliás, a federação falou que todos os jogos seriam às 4 horas, né? E ela colocou Palmeiras e Santos para jogarem ontem, né? Aí você fala assim, mas não tem muita coisa. Claro que tem. Por exemplo, o Palmeiras já é o primeiro colocado do campeonato nessa fase. Mas a Internacional de Limeira, por exemplo, ela está disputando ali com os outros times que vão se classificar, porque dependendo da pontuação, você vai para a Copa do Brasil na próxima temporada ou não, né? Então, eu entendi que poderia ter sido também no mesmo horário, mas a federação entendeu que como o Santos e o Internacional já estavam classificados, o Botafogo não caía mais, nem se classificava, e o Palmeiras já estava se classificado, ela poderia colocar esses 2 jogos aí na tarde de ontem, tarde e noite de ontem. É igual os VARs, né? As decisões de VAR, né? Também, né? Depende como é a situação, né? Depende de qual é o peso da camisa. Do momento ele funciona. Do momento. O pênalti que foi dado, né? Do goleiro do São Paulo no Palmeiras, né? Foi dado aquele pênalti. E o pênalti, né, que não foi dado no Brinco de Ouro da Princesa, em cima, acho que do Pablo Tomás ou do Anderson Leite, São Paulo e Guarani, 1-1 no empate, né? A gente vê aí o critério. O Anderson Leite, né? Pablo Tomás. Pablo Tomás. Não, foi no Pablo Tomás ou Anderson Leite? Foi Pablo Tomás. Foi Pablo Tomás. Ele pegou ali, o Rafael pegou, foi sair jogando. Ali o jogador de São Paulo deu uma peitada, ele caiu, beleza. Aí lá o cara socou a bola, deu... Então aquela, né? O critério é não ter critério, principalmente com a gente, né? Ponte Preta, Guarani, é difícil, viu? E vida que segue. Vamos lá. Então ontem o Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 e o Santos bateu a equipe da Internacional de Limeira por 3-2. Ô Felipe, eu tenho mais um intervalo pra pagar ou não? Não, né? Tem mais um intervalo pra pagar? Rapaz. Então, vamos fazer o seguinte, só esse intervalo aí, porque a gente tem que trazer a ficha técnica do jogo. Então, ficha técnica do jogo, vou começar daqui a pouco com a partida comando, que é Guarani e Red Bull Bragantino. Aí vamos trazer a ficha técnica também de Santo André e Ponte Preta com o Pedro Lino. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para mais para você aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Bora lá, estamos de volta, faltando 11 minutinhos para as 4 horas da tarde, a bola rola, às 4 da tarde tem Guarani, Red Bull Bragantino, tem Santo André e Ponte Preta, e você acompanha tudo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, vamos para a ficha técnica do jogo, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Ficha técnica do jogo. E o Guarani para essa decisão do técnico Claudinei Oliveira. Vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Os 3 zagueiros do Bugrão. Léo Santos, camisa número 3. Ryan, o 4. E o Lucas Adel, camisa número 12. Os alas do Bugrão. Diogo Matheus, o capitão, camisa número 13. E o Helder, o 16. Os volantes do Bugrão para essa partida: Matheus Bueno, 18, e o Gustavo França, o 33. O cérebro pensante do Guarani para essa partida é ele, Regis, o camisa número 78. Os homens de frente do Bugrão: Reinaldo, camisa número 20, e Pablo Tomás, o camisa número 7. Repeteco do Bugrão: Vladimir, Léo Santos, Ryan, Lucas Adel, Diogo Matheus e Helder. Matheus Bueno, Gustavo França, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Heitor, Marlon, Chay, Pedro Henrique, João Vitor, Lucas Araújo, Vitinho, Rafael Freitas, Gabriel Santos, Ayrton e Iago Telli. O Guarani é o quarto colocado do grupo B, 7 pontos. Se vencer o Red Bull Bragantino, permanece na Série A1 na próxima temporada. Até aqui 11 jogos, 1 vitória, 4 empates, 6 derrotas, marcou 9, sofreu 14, saldo negativo de 5, 21% de aproveitamento. Futebol Interior. E o RB Bragantino do técnico Pedro Caixinha vem definido e escalado assim. Lucão, goleiro, camisa número 40. Andrés Hurtado, lateral direito, 34. A dupla de zaga do Bragantino: Léo Realdi, o camisa número 2, e Douglas Lopes, o 31. Na lateral esquerda, o Guilherme Lopes, o 31. Os homens do meio-campo do Bragantino: Raul, 23, Gustavo Neves, o 22 e Bruno Gonçalves, o 17. Os homens de frente do Bragantino: Nath, o 33, Vitinho, 28 e Thalisson, 21. Repeteco do Bragantino: Lucão, Andrés Hurtado, Léo Realdi, Douglas Lopes, Guilherme Lopes, Raul, Gustavo Neves, Bruno Gonçalves, Nath, Vitinho e Thalisson.
Caso o técnico Pedro Caixinha queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Alexandre, Rafael, Gabriel, Raí, Isaac, Yuri Leles, Fabrício, Kevin, Felipe e João Vitor. Muito bem, Bragantino, primeiro colocado do Grupo C, já classificado para a próxima fase. 21 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 13, sofreu 8, saldo positivo de 5. 63% de aproveitamento na próxima fase. Encara a Internacional de Limeira. Arbitragem. Quem apita a decisão de hoje é ele. Flávio Rodrigues de Souza, com seus auxiliares, Marcelo Carvalho Vangassi e Miguel Cantaneu Ribeiro da Costa. O quarto árbitro é ele, Tiago Luiz Scarascati. E na salinha da TI, a árbitra de vídeo, Daiane Muniz dos Santos. Muito bem, tá aí então, ficha técnica do jogo do Guarani. Agora vamos trazer a ficha técnica do jogo da Ponte Preta com o Pedro Lino, que está lá no estádio Bruno José Daniel, começando com a Macaca. Caiu, Pedro Lino, caiu. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente restabelece o contato com o Pedro Lino, é claro, a gente vai trazer a ficha técnica para você, ligado aqui nos canais Futebol Interior. A Macaca, a Ponte Preta, que está na segunda colocação do seu grupo, que é o grupo B, 17 pontos, são 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, marcou 15, sofreu 10, saldo positivo de 5. A Ponte tem 51% de aproveitamento. Um empate garante a Ponte Preta na próxima fase. Macaca escalada com Pedro Rocha, goleiro 1, Luiz Felipe, número 2, Luiz Raquim, número 23, Castro é o 3, Gabriel Risso, 33, 8, Emerson Santos, 21, Ramon, 2, Igor Inocêncio, capitão do time, 10, Elvis. O Iago Dias é o 11, Gé, número 9. Repeteco da Macaca, Pedro Rocha 1, Luiz Felipe 14, Luiz Aquim 23, Castro 3, Gabriel Risso 33. Emerson Santos, número 8, 21, Ramon, 2, Igor Inocêncio, 10, capitão Elvis, 11, Iago Dias, 9, Gé. Banco de reservas do João Brigatti, treinador da Macaca, tem Luan, Matheus Silva, Edson Fraga, Gabriel Santiago, Dudu Scheid, João Gabriel, Paul Vidiero, Cauê, Gabriel Novaes e Nilson Júnior. Agora o Santo André, o adversário da Ponte Preta, o Ramalhão, direto do Bruno José Daniel, com ele, Pedro Lino. Escala o Santo André pra gente aí, Pedrinho. O Santo André está pronto, definido e escalado para enfrentar a Ponte Preta nesse jogo decisivo. Vai a campo com o número 1, Luiz Daniel no gol, número 2, Júnior Caissara, número 3, Balsi, número 20, Marcial, número 5, Souza, número 6, Igor Fernandes, número 7, Giovani, número 8, Dudu Vieira, 19, Lohan, número 10, Felipe Ferreira, e número 11, Bruno Michel. Repeteco do Ramalhão, Luiz Daniel, Júnior Caissara, Valse, Souza, Marcial, Igor Fernandes, Giovani, Dudu Vieira, Lohan, Felipe Ferreira e Bruno Michel. Técnico Márcio Fernandes. E no banco de reservas, número 12, Wellington Santana, número 13, Davi Júnior, número 4, João Maestro, número 14, Henrique Caires, número 15, Zé Matheus, 16, Enzo, 17, Cláudio Silva, 18, Robinho, número 9, Léo Passos, 21, Ariel Palácio, 22, Alexiel, 24, João Drones. Tá aí o Santo André, o último colocado no grupo A. Aliás, é o último colocado na geral da competição. Torce contra Guarani e Ituano para não ser rebaixado. A equipe tem 5 pontos em 11 jogos, não venceu ainda. São 5 empates, 6 derrotas. 7 pró, 17 contra, 10 negativo de saldo. A porcentagem do Ramalhão é de 15%. Arbitragem. Pedro Lino, a arbitragem do jogo, por favor, Pedrinho. A arbitragem fica por conta dela, Edna Alves Batista. Auxiliar número 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Auxiliar número 2, Anderson José de Moraes Coelho. E no VAR, Márcio Henrique de Góes.
Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí então a ficha técnica do jogo para você, trabalho brilhante aí da nossa equipe do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. Manda um abraço pro Wagner Faneco, olha, plataforma digital, é o canal dele lá no YouTube. Salve Albert Corsato, boa transmissão, torcendo pelo sucesso do futebol interior e dos times de Campinas. Grande abraço. Abraço para você. Saúde para você, Wagner. A Maria Aparecida Dami, boa tarde a todos do FI, aquele abraço. O torcedor verde tá mandando aqui Água Santa. Valeu. Guarani vence, Santo André vence, já mandei esse recado no ar, né? E o Pedro Balista tá com a gente também. Agora, o YouTube fica por conta do Eduardo Tolentino, ele que vai assumir o comando aqui dos canais Futebol Interior. Estarei, claro, atualizando a situação aí a cada momento, né, do campeonato, dos classificados, dos rebaixados. O Eduardo Tolentino, é claro, com o Albert Cavalcante trazendo tudo de Guarani e a equipe do Red Bull Bragantino. O Pedro Lino também estará com informações direto do Bruno José Daniel, vai participar do Giro do Placar. O Tolentino faz o giro, chama o Pedro Lino, que me chama, eu vou falar dos outros jogos e tá na tela dos canais Futebol Interior também, todos os outros resultados, e a gente vai estar acompanhando para você que tá ligado aqui nas nossas redes sociais e também na Valinhos FM e aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 2 minutinhos para as 4 horas da tarde, ele vem aí, vai assumir o comando do Futebol FI. Solta a vinheta, Felipe. Eduardo Tolentino. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. A bola vai rolar daqui a pouquinho no Brinco de Ouro da Princesa. Vambora, Albert, vambora, Marcelão, Felipe Marques e você ligado nos canais Futebol Interior. É a última rodada do Campeonato Paulista de 2024. O Guarani precisando se manter na elite estadual. Campeonato que disputa desde que conquistou o título da Série A2 em 2018. O Guarani, então, desde então, está disputando a primeira divisão. Hoje defende a sua manutenção na primeira divisão do Campeonato Paulista. Enfrenta hoje o Bragantino com um time alternativo, porque está mais preocupado com a vaga na Libertadores, que vai disputar na quarta-feira contra o Botafogo, né, Albert? O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1, com 2 golaços de Júnior Santos, que já jogou no futebol campineiro, jogou na Ponte Preta. Graças a Deus. O gol do Bragantino foi marcado pelo Juninho Capixaba, 2-1 pro Botafogo no jogo de ida. O jogo da volta é nessa quarta-feira. É por isso que o Bragantino tá com um time um pouco mais alternativo no jogo de hoje, já garantido, é verdade, na próxima fase, em primeiro lugar do seu grupo, e o Guarani já não tem mais chances de se classificar, mas disputa então a luta contra o rebaixamento, contra Ituano e contra Santo André, Albert. E só lembrando também, né, que durante a semana teve, né, aberto, né, para o público aí, para poder, né, dar passar aquela última força para a equipe do Guarani. E lembrando também da promoção, né, que o Guarani fez a promoção para as mulheres que assim foram, né, fizeram o cadastro, não pagam, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa na partida de hoje. E também quem for com a camisa paga menos da meia entrada, né, que é 20 a inteira, 10 a meia. Então o Guarani fazendo, né, mais uma vez, dependendo do seu torcedor, mais uma vez, né, todos nós torcedores estamos, né, vamos passar aquela imagem, né, mandar aquela força para o Guarani, porque eu vou falar para você, que campeonato paulista ridículo o Guarani fez. E só lembrando, hein, que 2019 a menor pontuação que uma equipe se salvou foi com 9 pontos. Então, dependendo do resultado, né, se houver um empate e também houver a combinação dos resultados, essa aqui de 2024 será a menor pontuação com 8 pontos, e caso o Guarani empatar. Caso o Guarani vencer, vai para 10 pontos e vida que segue. Vamos pensar aí no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Porque já temos o Ayrton, o Guarani já vai acertando, né? Já pensando no Campeonato Brasileiro. Mas agora a bola rola. Muito bem, Albert. Rola a bola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá valendo a 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2024. O Guarani contra Red Bull Bragantino na Taba, no Brinco de Ouro da Princesa, onde o Bugre já não vence há 5 meses e 10 dias, tentando voltar a vencer hoje. Olha o bandeirão da Fúria Independente na arquibancada, na cabeceira do Brinco de Ouro, tentando dar aquela força para o Guarani. Falta cobrada para o time do Red Bull Bragantino pela esquerda do campo de defesa. Sai jogando camisa 31, Guilherme Lopes. O Guarani sobe a marcação com o Regis, tenta incomodar, sai jogando, invade o campo de ataque agora Raul. Tenta o lançamento, a bola bate no jogador do Guarani, fica com a sobra. Pegou do juiz.
E aí quando a bola bate no árbitro, bateu ali no Flávio Rodrigues de Souza, o protocolo é que o jogo seja reiniciado. Edu. Portanto, já vai ali executar o protocolo. Diga. Ó, a gente tá acompanhando aqui o jogo do Corinthians também contra a equipe do Água Santa e o Corinthians só com 2 titulares, hein? O Romero e o Vitor Hugo diante do Água Santa, o resto todo o time reserva do Corinthians. E com relação à Copa do Brasil, são 5 vagas pelo Campeonato Paulista. Os times, para terem chances de disputar a Copa do Brasil na próxima temporada, têm que se classificarem para as quartas de final, tá? Então são 5 vagas pelo Campeonato Paulista. Se não se classificar para as quartas de final, já era a Copa do Brasil no ano que vem. Olha a chegada do Bragantino invadindo a grande área. Vem a chegada por dentro, vai tentar o cruzamento. A bola desvia na marcação e sai pela linha de fundo. É posse de bola para o Guarani, tiro de meta. Primeiro, já 1 minuto e 40, os caras tá querendo fazer o forfé pelo lado esquerdo, ali tentando fazer o rabisco em cima da zaga do Guarani. Só que ali houve a proteção da defesa do Bugrina. Ele acabou saindo com bola e tudo. É tiro de meta para o Guarani. A informação para a concessionária, sim. Já cobrado, a bola volta para o time do Red Bull Bragantino pela ponta esquerda, vem Vitinho, invade a grande área, tem espaço, vai tentar o bate, ele tenta o passe, interceptado por Matheus Bueno. Sai jogando curto o Guarani, tenta ali o passe, o Diogo Matheus abrindo pelo lado direito, deixa sair ali o jogador Bugrino e a bola sai em lateral para o Bugrino, campo direito, pela direita do campo de defesa. 2 minutos de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, segue Guarani nada, Bragantino nada, Bragantino pressionando nos minutos iniciais no estádio Brinco de Ouro. Lateral para Diogo Matheus, o capitão que completou 100 jogos pelo Guarani no jogo contra o São Paulo, 101 contra o Botafogo em Ribeirão. Esse é o 102º jogo do Capita com a camisa do Bugre. Vai tentando chegar pelo lado esquerdo ali, interceptação, roubada de bola do Diogo Matheus. Tem pressão do Bragantino, pressão pós-perda do time de Pedro Caixinha, já retoma a posse, agora vem saindo, belo desarme de Raul, recomeça a jogada mais atrás, ele volta com o DG abrindo o jogo pelo lado direito, vai saindo jogando o time de Bragança Paulista. Aí o camisa de número 39, Douglas Mendes, recomeça com Léo Realpe, vai rodando a bola, o Marça Bruta, o Guarani marcando todo no seu campo de defesa, Regis fazendo ali o primeiro combate junto com Paulo Tomás. Quem tem a bola é o Braga, na região do grande círculo, DG abre o jogo pelo lado direito com o equatoriano André Surtado, tenta o lançamento, a bola é desviada no Paulo Tomás e sai pela linha lateral, Albert Cavalcante. E só lembrando, né, que a última vitória do Guarani em cima do RB Bragantino faz tempo, hein? O Guarani venceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa por 1-0, né? O antigo Bragantino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois disso, meu irmão, foi 5 partidas, o Guarani não conseguiu mais vencer o RB Bragantino. A informação para restaurante do Dadá. Aí a posse de bola do Guarani, Matheus Bueno recebe na intermediária de defesa, se livra bem da marcação, pressão, 4 jogadores do Bragantino ficaram para trás, vai embora o time do Guarani, vai, aciona, vem a arrancada de Matheus Bueno abrindo o jogo pelo lado direito com o Diogo Matheus, vem o capita do Guarani, tenta o passe em profundidade para ninguém, a bola vai saindo tranquila pela linha de fundo, é tiro de meta para o Bragantino, a primeira chegada do Guarani no campo de ataque, Albert. É, o Bragantino, né? O Bragantino vai saindo na boa e o Guarani vai saindo, mas novamente, né? Com aquele famoso, a gente sente que o Guarani tá meio preso, tá meio com medo, né? A primeira jogada pelo lado direito ali, faltaram no ensaio, bola muito alongada, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o RB Bragantino, segue no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, RB Bragantino 0. Olha a saída atrapalhada do Bragantino, subiu de cabeça o jogador do Guarani, disputa de bola no campo de defesa do Braga. Sai em velocidade, agora Bruninho deu um tapa muito pra frente, chega chutando tudo o jogador do Guarani. A bola vai saindo aqui pelo lado direito do campo de defesa do Braga. Posse de bola para o time visitante. Já cobrado lateral pelo equatoriano André Surtado, jogando pelo lado esquerdo da zaga com Léo Realpe. O jogo tá parado, o Regis tá sentindo ali em Albert. É, uma dividida, né? Quando a bola foi, né? Quando um chute, né? Do tiro de meta ali da equipe do RB Bragantino. Uma bomba, né? Acabou acertando ali depois a cabeça do Leonel Regis, né? Pegou na orelha, hein? Pegou na orelha. Se fosse igual a minha, ele tava na roça. Ele acabou sentindo, né? Pediu ali o atendimento médico, né? Chegou o árbitro perto dele, né? E nada foi marcado, bola ao chão, segue no Brinco de Ouro 0-0. Jogo reiniciado no Brinco de Ouro da Princesa, 5 minutos jogados para Guarani, Bragantino e Guarani. É a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2024. O Bragantino já está classificado. Passou em primeiro lugar do seu grupo, vai enfrentar a Inter de Limeira nas quartas de final. Hoje a briga do Guarani é contra o rebaixamento. Nesse momento quem está caindo é Ituano e Santo André. O Guarani é o primeiro fora da zona de rebaixamento com os seus 7 pontos. O Ituano tem 6, Santo André tem 5. Cada um desses 3 times está fazendo mais um ponto com os empates parciais.
parciais. Olha o Bragantino chegando pelo lado esquerdo, tentava a jogada, bate por último no jogador do Guarani, tem escanteio, massa bruta pelo lado esquerdo do campo de ataque, Alberti. Ali o Léo Santos, né, deu bote, né, camisa número 28, né, o Vitinho parece que estava pelo lado esquerdo, né, ele foi fazer o cruzamento, o Léo Santos mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, o primeiro escanteio dos homens, o primeiro da partida, viu? Escanteio para o Bragantino, já está posicionado o Vitinho, cobrança curta do Braga, sai jogando o levantamento de Gustavinho para o meio da área, afasta a marcação do Guarani, disputa de cabeça agora melhor para o Bragantino, quem é que sobra, briga contra ele ali o Gustavo França, hoje jogando numa posição diferente, né, Albert? O Gustavo França, ele está ali, né, de falso volante, né, na verdade ele joga ali na região onde o Regis, né, joga, ele está fazendo ali um papel de segundo volante, né. Vamos ver aí se vai dar certo essa mudança. Porque assim, o bom do Claudinei Oliveira é que ele não tem medo de mexer, né? E normalmente, né, ele faz um suco de limão com os limões que tem. Vamos ver se essa formação aí dá certo, né? Porque o Guarani, obviamente, só um empate. Olha só se essa bola passa. Não só o empate, mas a vitória seria muito importante, né? Tentava ali o lançamento, o time do Guarani se passa, era uma jogada de perigo para o Pablo Tomás em velocidade, foi bem na marcação ali o defensor do Bragantino. Lembrando que o Gustavo França está hoje no lugar do lesionado Anderson Leite, que participou de todos os jogos do Guarani na temporada, participou dos 11, 8 como titular. Ele teve uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, por isso hoje quem está jogando no seu lugar é o Gustavo França, uma formação em tese mais ofensiva do Guarani. No banco de reservas, né, Albert, também foi relacionado o Lucas Araújo. O Lucas Araújo, ele que, né, foi flagrado numa festa de aniversário, assim como diria o outro, e ali ele e o Wenderson, no caso, né, acabaram sendo afastados. Houve um acordo entre a diretoria e também os jogadores, né, a festa do Neilton, e esse acordo foi quebrado, né? Acabou saindo nas redes sociais, a esposa acabou ali discutindo com torcedores e eles acabaram sendo afastados. E nisso aí o Lucas Araújo, se for ver bem, depois vocês possam ver bem, né, as imagens, que printou já era, né? Está nas redes, né? O Lucas Araújo está lá quietinho, né? Porém, entretanto, ele estava junto e acabou sendo afastado. E agora ele está aí figurando relacionado para a partida. Achei até mesmo que ele seria, né, o titular no lugar mesmo do Anderson Leite, mas assim preferiu o Claudinei Oliveira colocar o Gustavo França para quebrar o galho. Foi essa a escalação de Claudinei Oliveira, optou por Matheus Bueno e Gustavo França no meio de campo, com Regis mais à frente na criação, Reinaldo, Pablo Tomás no ataque do Guarani. Olha a chegada do Bugre pelo lado direito, tem Reinaldo, vai tentar o cruzamento, Pablo Tomás da cara do gol, bateu e gol! Gol! Do Guarani! É gol! Respira, Bugrão! Lançamento em profundidade buscando o Reinaldo. Fez o cruzamento rasteiro. Pablo Tomás estava lá, bem posicionado, antecipou a marcação e tocou de primeira. Na saída do goleiro Lucão, a bola entra no canto. Pablo Tomás, camisa número 7, coloca o Bugre na frente na marca dos 9 minutos, Albert. Segundo gol do Pablo Tomás com a camisa do Guarani. Bola alongada, hein? Lá de trás, aquele míssil lá pra frente pelo lado direito. Lá estava ele, Reinaldinho Gaúcho. Ganhou na velocidade, bateu cruzado dentro da grande área. Quem apareceu lá? Ele, Pablo Tomás, que só teve o trabalho de encostar o pé na bola e mandar a bola para o fundo do gol. Agora, por incrível que pareça, depois de 5 meses, lógico que a partida não acabou, mas depois de 5 meses, o Guarani abre o marcador, o Guarani vai vencer a partida. E quando aparecem os torcedores do Brinco de Ouro da Princesa fazendo a festa, agora no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Red Bull Bragantino 0, Eduardo Tolentino. 10 minutos de jogo, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos entrar em contato agora com Pedro Lino, direto do Bruno José Daniel, para fazer o giro do placar.
10 minutos do primeiro tempo aqui no Bruno José Daniel em Santo André. Segue Santo André 0, Ponte Preta 0. Tolentino. É isso, no 1º de maio, São Bernardo do Campo, o Água Santa vai empatando com a equipe do Corinthians pelo placar de 0-0. São Paulo e Ituano, São Paulo também 0-0. Esse resultado, o gol do Guarani, ele tira o Guarani de qualquer possibilidade de rebaixamento e já rebaixa a equipe do Ituano e também a equipe do Santo André. Essas equipes, mesmo vencendo, não conseguem passar o Guarani na classificação. Com relação à classificação, a equipe do São Paulo no grupo D vai se classificando, o Novo Horizontino também, as equipes que estão jogando. O Novo Horizontino está pegando a Portuguesa, empatando pelo placar de 0-0 e o São Paulo vai empatando com o Ituano 0-0. Um empate da Ponte contra o Santo André classifica a Macaca para a próxima fase. Muito bela chegada do Bragantino pelo lado esquerdo. Vem agora o time do Braga pelo lado esquerdo do campo de defesa com a bola, Léo Realpe. Vem buscar o jogo Gustavinho. Começa a construção de jogada do Braga pelo lado direito. Agora a bola chega com ele, Bruninho. Vai tentar um passe entre as linhas de marcação, achando lá Quintana. Tenta a devolução para André Surtado. Antecipa bem a marcação. A bola volta para o time do Braga no campo de defesa com Léo Realpe. Sai jogando com DG, o Douglas Mendes. Recomeça tudo com o goleiro Lucão. 11 minutos, quase 12 jogadas no brinco de ouro da Princesa. Guarani tem um, Bragantino não tem nada com esse resultado. O Bugrão tá indo a 10 pontos, abrindo vantagem de 3 pontos para o Ituano, primeiro da zona do rebaixamento com 7, Albert. Pois é, né? Com essa vitória aí, o Guarani no país agora pode ir, nego, fazer 300 gols, 800 gols, pode brincar e fazer gol. Com esse resultado, o Guarani vai, né? Vai se livrando, literalmente, na última rodada, hein? Que situação. Tem gol, Marcelo? Tá na tela lá, o Novo Horizontino sai na frente da Portuguesa, Fabrício Daniel. Agora Novo Horizontino 1, Portuguesa 0. Ô, Marcelo, com esse resultado, com esse empate do Ituano e São Paulo, será que com esse empate ainda o São Paulo está classificado? Tá, porque o São Bernardo tá empatando, né? Então o São Paulo passa em segundo lugar e o Novo Horizontino em primeiro lugar. Rapaz. O São Paulo precisa fazer um golzinho lá, hein? Olha, chegada do Bragantino agora pelo lado esquerdo, o lado que o Braga tem mais apostado. Fica com a sobra, Gustavinho bateu de chapa, a bola passa à esquerda do goleiro Vladimir. Na chegada pelo lado esquerdo do campo de ataque, teve todo o espaço do mundo, Gustavinho chapou e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Vladimir, Albert. Pelo lado esquerdo, né? Ali vai tentando fazer ali o forfé, né? E ali o Gustavinho. Ele cortou e bateu tentando tirar do goleirão ali, Vladimir, que está ali agachado, assistindo alguma coisa, né? E normalmente quando tem algum lance de perigo contra, né? O Guarani, o Vladimir faz isso, e quando o Léo Santos, né? Ele fora do gramado, né? Tá dentro do campo, né? Não pode, né? Mas ele está trocando ali a chuteira. Acho que deu a famosa escorregada, trocando ali os pneus, né? Pra poder ali, porque o camisa número 23, né? A equipe, né? Do RB Bragantino pelo lado esquerdo vai fazendo a costura. E o Guarani vai, né, se segurando como pode. Lembrando, né? Pode fazer costura à vontade. Com esse marcador aí, o Guarani vencendo por 1-0, pode ficar à vontade. Pois é, foi mais uma chegada perigosa do Braga por ali. Pelo lado esquerdo, o Bragantino vai levando o perigo com Vitinho, com Gustavinho. Foi perigosa a chegada do Gustavo, a bola passou perto do gol do Bugrão. Posse de bola do Braga pela direita do campo de defesa, agora com Gustavo Mendes. Sai jogando massa bruta, representante de Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino recebe agora Bruninho. Vem participando da iniciação da jogada, recomeça tudo com Léo Realpe, o zagueiro equatoriano. Ele na região do grande círculo, aciona agora o Douglas Mendes pelo lado direito, vem buscar agora o lateral, André Surtado vai tentar lançamento direto buscando o Thaleson, vem briga de cabeça, afasta bem a marcação com Lucas Adel fazendo a sua estreia como titular, né, Albert? O zagueirão na vaga do Márcio Silva hoje. O Lucas Adel, né, ele que ficou um bom tempo, né, no Guarani, não era nem relacionado com o técnico Humberto Louser. E como dizem, né, Deus escreve certo por linhas tortas, acabou os jogadores, né, saindo, se machucando, está aí o Lucas Adel como titular. Lá vem o Bugrão. Olha a roubada de bola do Regis, vai tentar do meio da rua, fez o chute, tentou encobrir o Lucão estava ligado e fica com a bola em caixa e já recomeça o jogo. Ele tentou surpreender, Albert. Rapaz, já pensou o Regis, hein, do meio campo, ele viu o goleirão do RB Bragantino bem adiantado, ele roubou a bola ali, né, no círculo central, ele mandou por cima,
Porém, entretanto, a bola ganhou altura, mas não ganhou a força. E ali, né, foi voltando com passos largos de costa, estilo Moonwalker. Ele acabou fazendo a defesa. Segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 1, RB Bragantino 0. Olha, mais uma roubada de bola do Bugre, agora com o Helder acionando o Regis. Regis devolve pro Helder. Vai tentar o lançamento direto lá pra ponta direita. Tem ultrapassagem do Reinaldo nas costas da marcação. É ele contra o Guilherme Lopes. Desarmada, a bola sai em lateral pro Guarani pela direita do campo de ataque. 15 minutos, quase 16 jogados do brinco de ouro. O Bugrão tá ganhando. É tabu em jogo. O Guarani tenta derrubar essa zica que já dura quase 6 meses no brinco de ouro da Princesa. Placar de momento é 1 para o Guarani, 0 para o Bragantino. Gol marcado pelo Pablo Tomás. Assistência do Reinaldo na roubada de bola do Bugre. Vai tentar o cruzamento pro meio da área. Afasta a marcação do Braga. Sai jogando curto agora o Raul. Não quer nem saber. Dá um chutão pra frente. Vai tentar o lançamento direto. Vai brigar pela bola o Ryan. Se atrapalhou ali de cabeça. O camisa 4 e manda a bola pela lateral, Albert. Pelo amor de Deus, o Ryan, hein? A bola veio, é verdade, a bola veio toda quadrada, né? Com todo efeito, mas o Ryan ali, ele poderia ter feito, né? Poderia ter dominado, alguma coisa assim. Ele acabou tentando acertar a cabeça, né? Na bola, ele acertou, mas acertou meio de nariz. Mandou a bola pela lateral. Lateral, campo de ataque para o RB Bragantino. Segue 1-0 para o Bugre. Agora a bola com o Bragantino pelo lado direito do campo de ataque com o Hurtado. Nesse momento, todos os 22 jogadores, na verdade, todos os jogadores do campo do Bragantino no campo de ataque e os jogadores do Guarani no campo de defesa. Vem agora o Braga pelo lado esquerdo. Olha a jogada do Braga com camisa de número 21. O Gustavinho vai tentar o lançamento para o meio da área. Afasta a Helder. Agora vem contra-ataque com o Pablo Tomás. Derrubado, o árbitro manda seguir. Mais uma vez a posse de bola do Braga. Aí recomeçando tudo com Raul. Aí o volantão, capitão do Bragantino, abrindo o jogo pelo lado esquerdo com Léo Realpe. Posse de bola 78% do Bragantino, 22% do Guarani. É jogo de ataque contra a defesa, mas está funcionando pro Bugrão. Vai tentar o chute de fora o Vitinho. A bola passa perto demais. Na rede pelo lado de fora, Albert, o Vitinho buscou o ângulo esquerdo do Vladimir. Vamos parar, né? Muita liberdade pro Vitinho, né? Quando ele não joga, né? Na ponta, ali, né? Perto da linha de fundo, ele vem mais pro meio buscar o jogo. E ali com toda a liberdade, né? Lembrando que o Gustavo França não tem essa qualidade de ser aquele volante mesmo, né? Ele está ali, ele está fazendo essa função, mas ele não é da posição. E ali o Vitinho colocou com o meio, com a perna direita, mandou a bola buscando o ângulo, hein? O ângulo esquerdo do goleirão Vladimir, que até pulou, hein? Ainda bem que a bola pegou na rede, mas pelo lado de fora. Novamente a posse de bola do Bragantino pelo lado esquerdo do campo de defesa. Marca dos 18 minutos. O relógio vai mostrando no brinco de ouro. Tenta o passe de calcanhar. Faltou ali entrosamento entre os jogadores do Bragantino para a execução da jogada. Vem Reinaldo agora pelo lado direito do campo de ataque. Tenta o passe em profundidade na ultrapassagem do Gustavo França. É ele contra o Léo Realpe. Ele protege a bola lá na bandeirinha de escanteio. O toque por último no jogador do Bragantino é lateral para o Bugre. Pelo lado direito do campo de ataque é o que assinala ali o assistente Miguel Catânio Ribeiro da Costa. Já posicionado ali o lateral direito e capitão do time, Diogo Matheus. A torcida do Guarani canta alto, empolgada no brinco de ouro. Tá vendo o Bugrão derrubar um tabu de muito tempo, mas tem muito jogo pela frente ainda. São só 18, quase 19 minutos jogados. É a última rodada do Campeonato Paulista. Tenta a jogada ali, o jogador do Guarani foi derrubado. O assistente entendeu que bateu por último na bola. O jogador do Guarani é tiro de meta para o Lucão bater, o goleiro do Bragantino. Já cobrado, sai jogando curto ali com Douglas Mendes. Recomeça com o Lucão. O Guarani sobe a marcação lá para o campo de ataque. Tenta interceptar a jogada do Braga. A construção da jogada lá em cima. A marcação do Guarani funciona, mas toca por último na bola o jogador do Bugre. E ela sai em lateral para o Bragantino. Tá sentindo ali o jogador do Braga, Albert. É, caiu, né? A famosa, né? Tomou uma pancada, a Paulistinha por baixo. Ele, o Vitinho, hein? Vitinho acabou ali sofrendo a pancada. Ali acho que não foi marcado nada, ali foi somente, né, de jogo, né? Quando parece, né, o gol do Pablo Tomás, que coisa, né? O Reinaldo fazendo o cruzamento e Pablo Tomás fazendo o gol da vitória parcial do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Meu Deus, hein? Artilheiro do Guarani também junto com o Bruno Mendes, né? E também com o Reinaldo, né? Que nesse Campeonato Paulista a escassez de gol é tão grande que nós temos o Bruno Mendes, que está machucado com 2 gols, o Reinaldo, que fez 2 gols contra o Ituano, né? Bem, obviamente 2 gols, e agora o Pablo Tomás, né? Tem 2 gols. Que coisa! O Pablo Tomás, que fez o primeiro gol, fez de pênalti contra o Santo André. A informação para a concessionária, sim. Muito bem, Albert Cavalcante, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa.
Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos então fazer o giro do placar lá no estádio Bruno José Daniel. Pedro Lino. 20 minutos do primeiro tempo aqui no Bruno José Daniel. Segue Santo André 0, Ponte Preta também 0. Tolentino. Marcelo Corsato. Em São Bernardo do Campo, o Água Santa vai empatando com o Corinthians 0-0. Mirassol e São Bernardo vão empatando 0-0 em Mirassol. A Portuguesa vai perdendo para o Novo Horizontino por 1-0. E o Ituano empata com o São Paulo 0-0. É o seguinte, o Água Santa está sendo eliminado do campeonato. A Ponte vai ficando com a vaga. O São Bernardo também está sendo eliminado porque Novo Horizontino e São Paulo estão passando para a próxima fase. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. 87.9, a voz da nossa gente. Novamente posse de bola do Bragantino com Raul, capitão do time, iniciando a jogada. Bragantino todo no campo de ataque. Sai jogando pelo lado esquerdo com Léo Real. Abre o jogo agora lá na esquerda com ele, Guilherme Lopes, o lateral do Bragantino. Tenta o cruzamento, toque por último no jogador. Afasta a zaga do Guarani. Tem gol no Paulistão, Marcelo Corsato. Em Itu é gol do São Paulo. Agora São Paulo 1, Ituano 0. Bom resultado para o Guarani. O Ituano vai sendo rebaixado e o São Paulo está se classificando para a próxima fase. São Paulo vai batendo o Ituano, vai batendo o Ituano por 1-0. Agora o Ituano com 6 e o Guarani com 10. Esse é o panorama Graças de momento, Albert. É isso aí, que agora, né, com 1-0, né, tudo que o Guarani precisa, né, mas agora tem que segurar os homens. Olha os homens de novo. Olha a chegada do Bragantino novamente pelo lado esquerdo do Vitinho, cruzamento no meio da área. Vladimir vai nela, segura, encaixa a bola, não deixa rebote pra ninguém, Albert. É, o cruzamento, né, mais uma vez, pelo lado esquerdo. 79% de posse de bola para o Red Bull. O Red Bull tem, né, mais, o RB Bragantino tem mais a bola, né, trabalha mais a bola. Mas o importante, como nós batemos aí nessas 11 rodadas, né, que passaram, é bola no barbante, né? E o Guarani fez, né? Fez o seu gol, né? Fez o seu gol cedo, né? Por mais que o RB Bragantino seja um time que não tenha mais pretensões no campeonato, mas os seus jogadores que aí estão querem mostrar, querem ser úteis, né? Para o técnico Pedro Caixinha. Então o Guarani, esse jogo, por mais que possa parecer que os jogadores sejam menos menos nome, né? Mas eles querem mostrar serviço. E o Guarani, com toda a situação que vive, né? Com esse resultado, 1-0 para o Guarani, 1-0 para o Ituano, meu amigo, tem que se comemorar. E só lembrando, hein, que os erros que foram cometidos no começo do campeonato não sejam esquecidos após o apito final, Tolentino. Olha a chegada do Bragantino pelo lado direito, Bruninho vem cruzamento buscando o meio da área, cabeçada, a bola passa com perigo! Na cabeçada do Gustavinho, cruzamento do Bruninho pelo lado direito, ele cabeceou pro chão, a bola pinga e sai por cima do gol, Albert. Meu Deus, que lance, hein? Bruno Gonçalves pelo lado direito, passou como quis. Aí ele passou aquela margarina na chuteira, mandou a bola dentro da grande área, apareceu ele, hein? Gustavo Neves, livre, leve e solto, ele cabeceou, ele jogou o corpo, ele bateu com a cabeça na bola, a bola quicou e foi por cima do goleirão Vladimir, que até pulou. Mas se vai pro gol, ele não podia fazer nada não, hein? O Guarani vai vencendo, o RB Bragantino vai crescendo. Por mais que os resultados agora estejam aí, né, a favor, né? Quando existe o famoso bololô no Campeonato Carioca, não pode mais, hein? Teve bololô, a nova regra, hein? Teve bololô, é cartão amarelo para os jogadores, hein? E o Guarani precisa fazer o segundo gol, porque o RB Bragantino tá gostando da partida, viu, Tolentino? Mais uma chegada com perigo, dessa vez foi o Gustavinho que cabeceou firme, a bola bateu no chão e levou muito perigo, passou por cima da meta bugrina. Posse de bola agora do Guarani, olha o Matheus Bueno, chapeuzinho na intermediária defensiva ali pra cima do Bruninho. Sai jogando no lado esquerdo com ele, Lucas Adel, tenta a tabela com o Helder, protege bem a bola, o estreante como titular, o Lucas Adel hoje com a camisa número 12 pela esquerda da zaga do Guarani, tem lateral o Bugre pela esquerda do campo do ataque. 25 minutos jogados, Guarani 1, Bragantino 0. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Lateral cobrado agora é Helder, tentando acionar o Reinaldo na ponta esquerda do campo de ataque. Na linha de fundo ele protege a bola contra o jogador do Bragantino, foi derrubado, o árbitro manda seguir. Douglas Mendes não quer saber, já vem lançamento buscando o campo de ataque melhor para Lucas Adel, ganha mais uma na cabeça, hein, o Albert? Não perde uma, Lucas Adel, hein? Por incrível que pareça, quem que é o Lucas Adel? E não sei o que. Aí, o Lucas Adel aí tá fazendo aí o arroz com feijão, fazendo ali, né, o trio de zaga, muito bem. O Helder, que sofreu muito, o Guarani sofria muito pelo lado do Helder, né? Após aí o Claudinei Oliveira, ele entendeu, né? Entendeu os jogadores que ele tem, né? Lembrando que o Helder é o jogador mais velho do Guarani em campo, né? No elenco, né? 35 anos. Ele entendeu que não adianta colocar o Helder pra bater em cima da molecada, né? Olha o Bragantino daí. Daí não foi nada. E quando ele mexe, né? Quando ele mexe na estrutura, né? Coloca 3 zagueiros, ele dá essa liberdade, entre aspas, para o Helder, né? O Helder não fica mais sobrecarregado. Os pontas acabam, né? Com essa formação, acaba o auxiliar de lateral, porque você perde muito o Pablo Tomás, até mesmo o Reinaldo, para ficar correndo atrás de lateral. Lembrando que quem fazia isso com muita maestria e foi embora era o Bruno José. E esse esquema, essa configuração foi passada por todos os treinadores que passaram pelo Guarani, né? O Bruno Pivetti, né? Humberto Louser e também o Claudinei Oliveira na primeira partida, na segunda partida, para entender a equipe. Após essa mudança, não temos mais problemas assim, ó. O Helder não está no campo de ataque. Quando que nós víamos o Helder, né? Até mesmo o Diogo Matheus, ele tem mais, né? Ele tem mais pulmão que o Helder. Quando o Helder poderia passar o meio campo, né? O Helder ficava mais defensivamente e você acabava matando o seu ponta. Com essa formação aí, palmas para o Claudinei Oliveira. Vem novamente agora o Bragantino tentando a investida por dentro, antecipa bem a marcação de Léo Santos, roubada de bola. Na sequência ele se atrapalhou na hora de dar a sequência na jogada, a bola volta para o Braga, agora acionando pelo lado esquerdo em velocidade o Guilherme Lopes. Vem escapada do Bragantino aos 27 minutos, olha o drible da vaca, jogadaça do lateral do Bragantino, chega Ryan chega para quebrar a jogada de ataque, manda a bola para lateral, bola já foi colocada em jogo novamente pelo Guilherme Lopes, acionando por dentro aqui o Raul, aí o capitão do time do Bragantino pela intermediária de ataque, vai abrir o jogo agora aqui pelo lado direito, se atrapalharam aí o Douglas Mendes e o André Hurtado, agora volta o equatoriano lateral direito do Braga, recomeça tudo de novo com o goleiro Lucão de primeira sai jogando com o Raul, volante, capitão do time número 23 do Red Bull Bragantino, vem iniciar a jogada, recebe, volta para o campo de ataque, na zona intermediária ele vai acionar o lançamento pela ponta direita, André Hurtado de cabeça, deu passe para o Nacho lá, Quintana tabelou bonito com o Bruninho pelo lado direito, vai jogar grande área, cruzamento rasteiro por meio da área, bateu de primeira, afasta a marcação do Guarani. Volta a bola com o André Hurtado pelo lado direito, intermediária de ataque, vem o lateral do Red Bull Bragantino. Cavadinha, invadiu a área, o camisa 23, Raul, vem cruzamento pro meio da área, quem é que chega? Afasta a marcação de Ryan. Que chegada perigosa do Bragantino agora pelo lado direito, Albert. Pelo amor de Deus, né? Mais uma vez, jogada pela direita, o cruzamento. A bola batida, sorte que tinha 3 jogadores do Guarani junto com o goleiro Vladimir para não deixar essa bola passar. O Guarani vai sofrendo pelo lado direito. Nós estamos falando aqui do Lucas Adel e também do Helder. Ali a jogada está sendo nascida por ali. Quando o Helder ele inventa de sair, aí dá esse problema, né? O RB Bragantino com mais posse de bola, vai apertando, meu Deus do céu. Se segura Guarani. Empate, tem gol. E tem gol no Campeonato Paulista, Marcelo Corsato. Em Itu é gol do Ituano. Agora 29 minutos do primeiro tempo, Ituano 1, São Paulo também 1, mas com a vitória do Guarani, o Ituano pode golear o São Paulo, que mesmo assim o Ituano vai ser rebaixado. Meu Deus do céu. Não, mas aí não dá, mano. O jogo, hein, Albert? Esse é o problema, né? O Guarani também dependia só dele, né? Nas 11 rodadas anteriores, só dependia dele. Acabamos aí sentando no vinagre até chegar nessa 12ª rodada, né? Ô, Edu, o gol do Ituano foi do Zé Carlos de cabeça. Zé Carlos, portanto, empata o jogo lá no Novelli Júnior. Ituano 1, São Paulo. Também 1, a chegada do Bragantino. Afasta a marcação do Guarani. Pode parar, velho. Afasta o Léo Santos mais uma vez pelo lado direito, lançamento do Raul, acionando o ponta direita lá, Quintana, ele tentou o cruzamento pra dentro, o Léo Santos interceptou em cima da hora, Albert. E o Helder ali foi marcado não, acho que já foi cobrado o escanteio, perdemos o lance, entre aspas, a geradora não passou pra gente o que aconteceu, se foi marcado falta, impedimento, sei lá, a bola já tá de novo no lance.
bola cavada, né, pro Helder ali, né, o jogador do RB Bragantino, o Helder, né, mais uma vez perdeu tempo de bola, o RB Bragantino trabalhando pelas suas costas, eu vou falar pra vocês, passar o jogo inteiro sofrendo assim não dá não, e o Ituano, pelo amor de Deus, faz favor de perder aí pra ajudar nós. Guarani 1, Bragantino 0, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos dar uma passada agora no Bruno José Daniel, onde se enfrentam Santo André e Ponte Preta. Pedro Lino. 30 minutos do primeiro tempo, uma chance perigosa para cada lado. Aqui no Bruno José Daniel segue Santo André 0, Ponte Preta 0, Tolentino. Muito bem, Pedro Lino, agora vamos ao giro dos placares. Marcelo Corsato. Em São Bernardo do Campo, o Água Santa vai empatando com o Corinthians pelo placar de 0-0. Em Mirassol e São Bernardo também vão empatando 0-0. Em Novo Horizonte, a equipe do Novo Horizontino vence a Portuguesa por 1-0. O Ituano empata com o São Paulo 1-1. O Água Santa está sendo eliminado. O Santo André com o Ituano estão sendo rebaixados. E no grupo do São Paulo estão se classificando Novo Horizontino e também o São Paulo, mesmo com o empate pelo placar de 1-1. E a Ponte Preta vai se classificando também com o empate, jogando em Santo André. Valinhos FM 87.9. E teve cartão amarelo ali pro Thalisson, né, Albert? Na dividida com o goleiro Vladimir, recebeu cartão amarelo o centroavante do Massa Bruta. Bola em profundidade, né? Ali chegou o Thalisson. Ele achou que ia chegar na bola, ali o goleirão Vladimir fez a defesa e ele acabou acertando o goleirão que está recebendo atendimento médico, né? Acertou o joelho e graças a Deus que continue assim, né? Quando ali os jogadores ali estão ali, né, naquela famosa, né, ali o Pedro Caixinha com os seus jogadores, né, tentando acertar alguma coisa, tomara que dê tudo errado. E foi marcada a falta, cartão amarelo para a equipe do RB Bragantino, o Thalisson, a primeira da partida. A informação para a concessionária, sim. Muito bem, Albert, o Thalisson estava pendurado, então não vai enfrentar a Inter de Limeira no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Se então, fosse tomar vermelho já, né? Thalisson. Era bom que ele fosse expulso nessa partida já, né? Porque ele volta mesmo assim, ele volta pendurado. Mas já que tá suspenso, já toma um cartão vermelho já. Já era, né? Já volta quando aparece o Pedro Caixinha mexendo ali os seus pauzinhos, quando lá vem o Guarani. Olha a chegada do Bugre pelo lado direito, antecipa bem a marcação de Guilherme Lopes, vai tentar o lançamento direto, intercepta bem a marcação do Bugre com o Diogo Matheus, pelo lado direito do campo de ataque, agora o Guarani vai atacar, Gustavo França pela direita, vem cruzamento pro meio da área, tentou acionar o Pablo Tomás, olha a marcação do Bragantino, dormiu, Pablo Tomás pela direita do campo de ataque, tentou o cruzamento, a bola bate na marcação do Braga e sai escanteio, Albert. O Pablo Tomás acreditou, uma bola perdida, é verdade, né? O Pablo Tomás estava totalmente sem ângulo. Ali aparecia o Regis cortando pelo meio. Ele tentou o cruzamento por cima, não por baixo. Acabou acertando o jogador do RB Bragantino. A bola foi pela linha de fundo, o primeiro escanteio do Guarani na partida, hein? Pelo lado direito está ele, Diogo Matheus. Ele vai passar aquela Nutella, hein? Vai passar aquela Nutella na bola. Vai mandar dentro da grande área. Quem sabe agora o segundo gol, Bugrino? Já posicionado ali pelo lado direito do campo de ataque, o capitão Diogo Matheus. Camisa número 13, a dele, o capita, lateral direito do Bugre. Autorizado 34 minutos do primeiro tempo, pé direito na bola no meio da área. Quem é que sobe? Afasta a marcação de Thalisson. Novo escanteio para o Bugre, Albert. O segundo seguido, pelo lado direito, né? A bola ali na primeira trave, com todo o veneno. Ali não teve jeito, né? Mandou mais uma vez pela linha de fundo a zaga do RB Bragantino. Diogo Matheus na bola. Quem sabe agora? Novamente, Diogo Matheus já autorizado. Vem o lateral Bugrino, levantamento para o meio da área. Quem é que sobe de cabeça? Fica tranquila para o goleiro Lucão. Posse de bola para o Braga, 34 minutos e 30 segundos jogadas no brinco de ouro. O Bugre vai vencendo a partida por 1-0. Esse resultado tira o Bugre do rebaixamento, Albert. E aqui no YouTube, né? YouTube aqui, os torcedores aqui mandando, um torcedor verde, Guarani vence, Santo André vence, São Paulo vence, Água Santa vence, Roberto Zapiens, Dali Bugre e rezem e rezaremos para Santa e Ponte Preta. O Piero 8, boa tarde. O Roberto Zapiens, a verdade, são bugrinos unicamente a bandeira. Não vou falar. Estão transmitindo o jogo. Então fica aqui, irmão.
Deixa eles pra lá, fica aqui que a nossa transmissão, nós fazemos as duas, né? Ponte Preta e Guarani. Lá vem o Bugrão. Mais uma chegada do Bugre pelo lado direito, faltou capricho no passe do Reinaldo, mas a bola volta com o Helder recomeça, na verdade ele errou o domínio, a bola voltou pro Lucas Adel, recomeça tudo com o goleiro Vladimir. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o lançamento, buscava o Helder, afasta a marcação de retado, manda a bola pela linha de fundo, ou pela linha de lateral? Lateral, né? Ali o Helder, né? Uma bela, não passa em profundidade, né? E ali quando ele foi fazer o cruzamento ali, tirou a zaga do RB Bragantino, lateral, quem sabe um lateral com escanteio. Lateral para o Guarani pela esquerda do campo de ataque, já está posicionado ali o Helder. Tem gol no Campeonato Paulista, já vamos com o Marcelo Corsato. O Helder vai levantar a bola lá pro meio da área, vai em disputa de cabeça, tentou brigar por ela ali. O jogador bugrino ficou pedindo pênalti ali, os jogadores do Guarani ficaram pedindo pênalti ali, acusando de toque no braço. A bola bate no jogador do Guarani, sai pela linha lateral. Marcelo Corsato tem gol no Paulistão. Rapaz, é gol do São Bernardo, 1-0 para cima do Mirassol. Com esse resultado, o empate do São Paulo contra a equipe do Ituano, o tricolor vai ficando fora da próxima fase, porque o Novo Horizontino vence a equipe da Portuguesa, vai à primeira colocação do grupo D com 22 pontos e o São Bernardo vai indo à segunda colocação com 21, São Paulo vai ficando com 20. Na terceira colocação tá dando ruim pro tricolor, hein, Tolentino? E aí, Albert? Tem que ganhar, Ituano. Ituano, agora os caras têm que ir pra cima. Agora eu tô mais tranquilo, é isso mesmo. Esse resultado que nós tava esperando, né? Que era o São Bernardo estar vencendo, que ali, né, não tem jeito, os caras não vai tirar o pé, né? Que o empatezinho, a vitoriazinha, etc, etc. Agora sim o campeonato tá bom pra nós. Mais uma chegada do Guarani pela direita com o Reinaldo. Reinaldo consegue acionar por dentro, Gustavo França. Olha o passe pro Léo Santos na cara do gol, bateu cruzado, a bola passa à direita do gol. Que perigo a chegada do Bugre! O Gustavo França enxergou o Léo Santos na ultrapassagem, se aventurando no campo de ataque. O zagueiro, a bola tirou tinta da trave, por pouco o Bugre não amplia, Albert. E o Léo Santos, que quando jogou na Ponte Preta, ele jogava de volante, ele tem essa qualidade. Ali ele fez a tabelinha com o Gustavo França pelo lado direito, ele entrou, hein, como uma flecha. Ele recebeu a bola, porém, entretanto, não tem o cacuete de atacante. Se ele tivesse levantado a cabeça, ele encontraria o Pablo Tomás e também o Regis, livre, leve e solto. Ele bateu cruzado, a bola passou lambendo, hein? A bola passou lambendo a trave do goleiro Lucão, a bola foi pela linha de fundo, segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 1, RB Bragantino 0. Tem gol. Tem gol no Campeonato Paulista, Marcelo Corsato. Em Itu é o segundo gol do São Paulo. Luciano agora vai para a rede a 35 minutos do primeiro tempo. São Paulo 2, Ituano 1. São Paulo volta de novo para a zona de classificação do grupo D, deixando de fora o São Bernardo. Viu o remedinho como é bom? A diferença do remédio para o veneno, você sabe o que é, né? É a dose. Viu como é bom? Vai lá. Saiu o gol do São Bernardo, os caras já é isso mesmo. Aí o Ituano vai pra cima, pra querer empatar pensando nesse resultado. É isso mesmo. Esse jogo é o famoso mata-mata pra nós. E nós estamos tranquilos, livre, leve, solto por enquanto. Mas obviamente, né? Não vamos cantar com ovo na galinha, senão nós estamos na roça. Mas esses resultados aí, todo mundo, o pega aí, meu amigo, nós estamos bem nessa. Muito bem, quem tem a bola é o Bragantino na marca dos 39 minutos do primeiro tempo, reta final da etapa inicial no brinco de ouro da Princesa. Vem lançamento de Douglas Mendes, inverteu o jogo lá pro lado esquerdo, tentava acionar ali o Guilherme Lopes, mas a bola ficou muito alta para ele, não conseguiu alcançar e a bola sai pela linha lateral para o Guarani, pela direita do campo de defesa, Albert. E aqui no YouTube, né, o Marcelo Borges. Um abraço, Marcelão. Boa tarde, Albert Cavalcante, abraço, tudo de bom pra nós, a melhor equipe de transmissão. É isso que você tá falando, né? Assim diz você, mas muito obrigado, viu, Marcelo Borges, Deus abençoe você aí, compartilha, viu? Compartilha, fica à vontade pra mandar aí a mensagem na bancada virtual, aqui estamos aqui, né, pra ler a sua mensagem. Lembrando, né, que é aquela, né, com esse resultado, se o campeonato terminasse agora, podia terminar agora, né, nós estaríamos aí fora aí desse perigo que é zona do rebaixamento, Série A2. O Guarani ficou uma rodada, né? Acho que nem uma rodada ficou dentro da zona do rebaixamento. Perigando pra cair. Olha a situação. O Guarani que foi, né? Colocado um dos, né?
até mesmo a diretoria do Guarani colocou como se fosse, né, meta passar para a próxima fase, né? Você viu o que aconteceu, né? Todo mundo esperava que, olha, oh, meu Deus do céu, todo mundo esperando que o Guarani ia fazer um belo campeonato. Também na última rodada aí se esgoelando. Lá vem o Bugrão. Mais uma chegada do Guarani agora pelo lado direito. Tem espaço, bateu pro gol. Reinaldo, a bola subiu demais e passa por cima do gol. Chegada do Bugre com perigo mais uma vez pelo lado direito. E a bola passa por cima, desperdiça a chance de ampliar. Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E aí, hein, Albert? Essa chegada foi perigosa, hein? É, jogada pelo lado direito, né? Mais uma vez, né? Você tem o Reinaldo, né? O Reinaldinho Gaúcho pelo lado direito. Mas ali falta ali também, a hora de chutar, tem que tocar. Na hora de tocar tem que chutar os homens. Meu Deus. Vem chegada do Bragantino agora, duas canetas seguidas, que jogada sensacional. Olha o Gustavinho, vai tentar o bate, a bola explodiu na marcação, a sobra Thalisson de cabeça, a bola passa à esquerda de Vladimir. Chega com perigo Bragantino, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? Eles vão levando, né? E ali os jogadores do Guarani, uma passividade. Uma passividade que, pelo amor de Deus, a bola batida, rebatida. E ali o Lucas Adel, né? Falando que não, que estava impedido, tava nada. A bola acabou subindo e ali apareceu ele, né? O camisa número 31, Guilherme Lopes. É que ele pegou na orelha da bola quando cada lance, né, de ataque do RB Bragantino, o Vladimir, ele cai, demora 5 dias e 3 noites para levantar. E logo, logo ele vai levar um cartãozinho amarelo aí. Lembrando que estamos aí no final do primeiro tempo. Temos os 45 minutos, né? Fora os acréscimos, tomara que não tem. Esse jogo, olha lá, tomou amarelo. Aí ele tomou. Adivinhei, ó, tomou cartão amarelo. Sensacional, Vladimir. A informação para o restaurante do Dadá. Advertido com cartão amarelo o goleiro Vladimir. Vamos dar uma passada no estádio. Olha o Red, saiu cara a cara com o goleiro, dribla, vai bater, perdeu! Perde um gol inacreditável. O camisa 78 do Bugre. Quem tocou por último na bola foi o jogador do Bragantino até que o Regis recebesse. Então não tem posição de impedimento. Ele saiu frente a frente com o goleiro do Cão. Ele driblou o goleiro e na hora de completar pro gol de perna direita, Albert, o que aconteceu? Cara, não pode perder, né? A bola foi alongada lá de trás, ali o jogador do RB Bragantino acabou cabeceando para trás. O Regis estava impedido, é verdade. Porém, entretanto, o toque foi do jogador do RB Bragantino. Ele entrou com toda a liberdade dentro da grande área. Ele cortou o goleiro. Quando ele bateu da perna direita, ele mandou a bola por cima. Mandou a bola pra fora. E ali ele foi mostrando pros companheiros, pro estádio inteiro, que tinha um morrinho, um artilheiro que atrapalhou ele. Não se pode perder uma oportunidade dessa. O Guarani perde o gol mais feito dessa partida. Meu Deus, estamos vencendo por 1-0. Não podemos perder essas chances. Sendo pro Guarani fazer gol também é um parto, viu? A informação para restaurante do Dadá. Um gol inacreditável que perde o Regis. Agora sim, finalmente vamos ao estádio Bruno José Daniel com Pedrolino fazer a atualização de Santo André e Ponte Preta. 43 minutos do primeiro tempo, de um primeiro tempo morno aqui no Bruno José Daniel. Segue Santo André 0, Ponte Preta 0, Tolentino. Giro da rodada com Marcelo Corsetto. Em São Bernardo do Campo, 44 minutos passados do primeiro tempo, Água Santa e Corinthians vão empatando 0-0. No Novelli Júnior em Itu, 43 do primeiro tempo, o Ituano perde para o São Paulo pelo placar de 2-1. O Ituano vai sendo rebaixado, o São Paulo se classificando. O jogo do Mirassol está com 44 minutos lá em Mirassol. O São Bernardo bate o Mirassol por 1-0, mas vai ficando pelo caminho, porque o Novo Horizontino, com 44 minutos do primeiro tempo, em Novo Horizonte, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O Guarani tem falta pela intermediária esquerda do campo de ataque. Tá posicionado com a perna esquerda o Regis, com a direita o França. Vai pra bola o França, camisa 33, levantamento buscando a grande área, afasta a marcação do Bragantino, volta a bola pro Bugre. Já tá paralisando a jogada ali o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, apontando falta a favor do Bragantino, Albert. É, a bola, né, jogada, né, dentro da grande área. Ali ele marcou um empurrão do jogador do Guarani.
E a falta foi marcada, já cobrada, e eu falo pra vocês, hein, com essa história do VAR, quando sobe a placa, mais 4 minutos, uma coisa eu falo pra vocês, eu vou bater nessa tecla, hein. Por mais que a arbitragem marque alguma coisa, se tiver oportunidade, manda a bola pra dentro do gol, porque tem um VAR pra ver a revisão. Lá vem os homens. Olha a chegada do Braga pelo lado direito, de novo com o Thalisson. Se dá melhor agora a marcação do Bugre, já afasta de qualquer maneira. Na sequência, recupera a bola o Raul. Abrindo o jogo pelo lado esquerdo com o Guilherme Lopes. Tem espaço até pra bater. Isso que ele faz, a bola desvia na marcação do Guarani. Desvia em Diogo Matheus e sai pela linha lateral, pelo lado esquerdo do campo de ataque. É posse de bola para o Braga. Camisa número 31 com a bola. O lateral esquerdo, Guilherme Lopes. Já autorizado. Entramos nos acréscimos do primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre vai vencendo por 1-0. Recebe Bruninho. Voltou Guilherme Lopes, vem cruzamento. Se atrapalhou na hora de afastar o Ryan. Consegue sim completar agora o Léo Santos. Volta a bola pro Bragantino. É pressão nos minutos finais. Pressão do Massa Bruta. Vai tentando empatar o jogo o time de Bragança Paulista. Abre o jogo agora pelo lado direito. Vem lançamento de Douglas Mendes buscando no meio da área. Afasta Diogo Matheus. É pressão sem fim. A bola volta agora. Recomeça tudo o time do Bragantino. É ele, novamente ele, Raul, o capitão do time, sempre começando a jogada do Bragantino. Abre o jogo pelo lado esquerdo agora com Léo Realpe. 46 jogados no Brinco de Ouro da Princesa. Reta final de primeiro tempo. O Bugrão vai vencendo por 1-0. Gol marcado por Pablo Tomás logo aos 9 minutos. Agora sim a boa bola para Vitinho na zona entre linhas de marcação. Consegue Thalisson, faz o tiro, vai tentar o bate de esquerda. Espalma Vladimir. Manda a bola para escanteio, goleiro bugrino depois da finalização de Thalisson. Girou de perna canhota, mandou um balaço o camisa 21, Albert. É, jogada pela esquerda, né? O Thalisson recebeu a bola meio torta, é verdade. Só que o jogador de qualidade, ele conseguiu girar o corpo e bateu no cantinho. Ali o goleirão, Vladimir, teve que fazer a defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio cobrado pelo Bragantino. Bola muito baixa, consegue afastar com facilidade o time do Bugre. Recomeça tudo agora no campo de defesa do Bragantino com a bola novamente, uma Sabruta. Mas já tá paralisando a jogada ali o árbitro. Não marcou lateral. Flávio Rodrigues de Souza, lateral marcado a favor do Braga, já cobrado pelo La Quintana. Recomeça com Raul, abrindo o jogo lá pro lado esquerdo com Gustavinho. Tudo aberto agora pelo lado esquerdo com Guilherme Lopes. Aí o lateral de perna na direita, tenta a inversão da jogada buscando La Quintana. Fica longa demais. Olha a disputa de bola, consegue evitar a saída do uruguaio. Completa e comemora demais a marcação de Pablo Tomás. 47, quase 48. Vamos entrando nos últimos minutos do primeiro tempo. Tem a bola novamente o Bragantino pela direita do campo de ataque com o equatoriano André Surtado. Já cobrado o lateral. Busca o Thalisson, protege a bola na marcação dele. O Lucas Adel, que também vibra demais, o zagueirão do Bugre. Mais um lateral para André Surtado bater. Continua com a posse de bola no campo de ataque o Bragantino. Ele com o Bruninho. Sai jogando curto ali. O Massa Bruta consegue o drible para cima. Pablo Tomás, absoluto no desarme. Afasta do jeito que dá. A bola volta pro Braga. Último minuto do primeiro tempo. O Bragantino tem a bola no campo de ataque. Vai pressionando o Bugrão. O Bugrão tenta sair um pouco lá de trás. O Bragantino sai jogando bonito. Consegue a jogada. Tava ligado ali o Matheus Bueno. Tenta incomodar. Mais uma vez Pablo Tomás conseguiu a finta. O Guilherme Lopes vai tentar levantar a bola pro meio da área, ela sobra, briga pela bola, volta pela direita com o Hurtado, parte pra cima da marcação do Helder, cruzamento pro meio da área, vai tentar o voleio, se atrapalhou o Vitinho, ela bateu no braço e tá marcada a falta para o Guarani, a bola bateu no braço do jogador do Bragantino para o alívio do torcedor bugrino no Brinco de Ouro, Albert. O Guarani vai mais na transpiração do que na razão, né? O Guarani sofre quando apita o árbitro, termina o jogo, viu, Tolentino? Pediu a bola o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Tá encerrado o primeiro tempo em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Guarani, 0 para o Red Bull Bragantino. Gol marcado pelo Pablo Tomás. Assistência do Reinaldo. Bugre vai vencendo. Nesse momento a distância é de 4 pontos para a zona do rebaixamento, com a vitória parcial do São Paulo lá em Itu contra o Ituano. E Santo André e Ponte Preta vão empatando por 0-0. É isso, Pedro Lino? Isso mesmo. Fim de primeiro tempo aqui no Bruno José Daniel. O Santo André vai empatando com a Ponte Preta por 0-0. Enquanto vai sendo rebaixado no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, Tolentino. Muito bem, Pedro Lino, Marcelo Corsato, vamos fazer então o último giro da rodada do Paulistão, última rodada da primeira fase.
É isso, bom, lá em São Bernardo, finalzinho de jogo também, lá 5 minutos de acréscimo, Água Santa e Corinthians vão empatando 0-0, o Corinthians teve um jogador expulso. Em Itu, o Ituano vai perdendo para o São Paulo pelo placar de 2-1, quer chamar o jogador que está falando, fique à vontade. Pablo Tomás, vamos ouvir o autor do gol do Guarani, por enquanto essa vitória parcial. Para ampliar e ficar tranquilo. A gente sabe que ia ser um jogo muito difícil, por mais que eles vieram com um time mesclado. A equipe da Red Bull tem muita qualidade e a ideia não foi esperar eles não e tentar ser no contra-ataque não. A gente está na nossa casa, a gente precisa do resultado, o Guarani é clube grande, então a gente está aqui para propor o jogo e tentar sair com a vitória. Claro que nesse finalzinho a gente conseguiu suportar bem, está tomando uma pressão, mas agora vamos ver o que o professor tem para falar, para acertar, para a gente tentar sair com a vitória daqui, que é o mais importante. E o Pablo Tomás, não tá esperando, tá propondo o jogo mesmo. 72% de posse de bola para RB Bragantino, 26% para nós, tá propondo o jogo mesmo. Vai, Tolentino. Pablo Tomás vai ouvir também o jogador do Red Bull Bragantino? Não, pode passar, muito tchau. bem. Pablo Tomás, então, autor de um gol que pode ser importantíssimo para a temporada do Guarani, vai colocando o Guarani na frente. Vamos então encerrar o giro da rodada com Marcelo Corsato. É isso. Bom, é o seguinte, ó, os outros jogos então, como eu falava, o jogo do São Paulo também já tá no intervalo, o jogo do Corinthians contra o Água Santa ainda não tá no intervalo, 0-0 por lá, o Corinthians com o jogador expulso. Bom, o time do Mirassol vai perdendo o intervalo de jogo pro São Bernardo 1-0, só que essa vitória do São Bernardo, por enquanto, vai deixando o time fora ainda da próxima fase, por quê? O São Paulo vence o Ituano e o Novo Horizontino tá vencendo a Portuguesa, intervalo de jogo 1-0. Nesse momento, os rebaixados, Ituano e Santo André, e estariam classificados para a próxima fase nas vagas que faltavam a Ponte Preta e também o time do São Paulo com a equipe do Novo Horizontino. Estamos aqui, lembrando que todos os placares estão na tela para você, ó. Santo André e Ponte 0-0, Água Santa e Corinthians 0-0, Ituano 1, São Paulo 2, Mirassol 0, São Bernardo 1, Novo Horizontino 1, Portuguesa 0. Lembrando que o Guarani vai vencendo o Red Bull pelo placar de 1-0, Tolentino. Muito bem, Marcelo Corsato, vamos então ao comentário de Albert Cavalcante do primeiro tempo de Guarani 1, Bragantino 0, Albert, última rodada do Paulistão. E só lembrando, né, que muita gente apostou que seria, né, jogo de comadre e compadre, né, Ituano e São Paulo, por conta da ligação de Juninho Paulista com a equipe do São Paulo Futebol Clube. Importante, meu amigo, é nóis. Tem que vencer, os caras tem que vencer lá. Se caso fosse de outra, né, de outros resultados, né, não dependesse, a vitória do São Paulo não dependesse disso, aí poderia ter aquele jogo, né, com os reservas dos reservas. O São Paulo, pelo jeito que o Marcelo Corsato colocou aí, o gol do Luciano, o gol do Ferreirinha, o São Paulo veio com o time titular mesmo, foi para vencer. E nesse primeiro tempo, a tônica do jogo foi essa, né, mais transpiração e pouca inspiração. O Guarani conseguiu seu gol, né, cedo, né, num tiro de meta batido, né, depois de um lance perigoso do RB Bragantino. O tiro de meta batido, né, do Vladimir. Lá no campo de ataque estava ele, Reinaldinho, nosso Reinaldinho Gaúcho. Que gostoso poder falar isso, agora tá vencendo, né. Reinaldo dominou pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. Ele, Pablo Tomás, que eu achei que ia ficar no banco de reservas, né, por conta da chegada do Ayrton, ele acabou ali cutucando para o fundo do gol. O Guarani teve poucas chances no primeiro tempo, né, após o gol, o Guarani recuou, não sei se é pedido mesmo do técnico Claudinei Oliveira, e o RB Bragantino mostrando todo o seu repertório. E se esses jogadores aqui, eu vou falar pra você, a qualidade do RB Bragantino, né, é captar jovens jogadores, né, com qualidade. E está sendo provado nessa partida que o RB Bragantino faz muito bem isso, viu? Que os jogadores do RB Bragantino, né, da lista B, né, da lista A, qualquer lista que for, eles são de qualidade. E 3 estrangeiros em campo. Exatamente, né? Nós temos aqui o Andrés Hurtado do Equador e Léo Realdi também do Equador, e o uruguaio o Nacho, né, La Quintana, né? E vamos agora com o que o Marcelo chamou, né? É aquela, né? O Guarani precisa continuar sabendo se defender e também, né, quando tiver sua chance, não pode fazer como fez ali o Regis, né? Manda a bola pra lua. Muito bem, então vamos para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Fique ligado nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, Guarani e Red Bull Bragantino, última rodada do Paulistão 2024. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Couça. Salve, salve, internauta torcedor, grande abraço, muito boa tarde, 4 da tarde, mais 58 minutos em Campinas, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa, no Bruno José Daniel, o Guarani vai vencendo o Red Bull Bragantino 1-0, Tolentino narrou o Albert Cavalcante nas reportagens, resultado que mantém o Guarani na próxima temporada na Série A1 do Campeonato Paulista. Intervalo de jogo lá em Santo André e Ponte Preta 0-0, Pedro Lino tá lá no estádio, daqui a pouco eu vou chamar o Pedro Lino, se ele estiver até atento aí pode até mandar um ok pra gente bater um papo um pouquinho e dizer pra gente como é que foi aí o primeiro tempo lá. Então vamos lá, Pedro, saiu baixo aqui, mas você vai falar mais pertinho do microfone aí. Conta pra gente como é que foi esse primeiro tempo, por enquanto 0 pro Santo André, 0 pra Ponte Preta, resultado que rebaixa o Santo André e classifica a Ponte pra próxima fase do Campeonato Paulista, Pedro. Primeiro tempo morno aqui em Santo André, o Santo André criou as melhores oportunidades, mas não soube finalizar direito ao gol. E a Ponte naquele jogo que não quer jogar, mas também não vai perder. Continua 0-0 no momento que chega a torcida organizada da Ponte Preta em 4 ônibus aqui, forçado. Ah, tá bom, chegou antes do jogo terminar. Tá bom, daqui a pouco você volta, porque ficou muito baixo realmente, mas daqui a pouco você volta para falar mais um pouquinho desse jogo aí. Bom, gente, seguinte, 12ª rodada do Campeonato Paulista, começou ontem com 2 jogos, 6 jogos hoje fecham a última rodada da primeira fase, onde a gente define os 2 times que serão rebaixados para a Série A2 na próxima temporada e os 8 clubes classificados para a próxima fase, para a fase quartas de final. Bom, ontem o Palmeiras bateu o Botafogo por 1-0 e ficou com a melhor fase, com a melhor campanha da primeira fase. O Santos venceu a Internacional por 3-2. Palmeiras classificado, Botafogo eliminado, Santos classificado, Internacional de Limeira classificada. O Eduardo Tolentino tá narrando o jogo, 1-0 do Guarani para cima do Red Bull Bragantino. Com esse resultado o Guarani não corre mais risco de rebaixamento, depende só dele, vencendo está fora de qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série A2. Em Novelli Júnior, no estádio do Ituano em Itu, o Ituano vai perdendo para o São Paulo pelo placar de 2-1. O Ituano, com esse resultado, vai sendo rebaixado depois de 22 temporadas ininterruptas na Série A1. O Ituano é o clube do interior, né? A Ponte Preta era com 29 temporadas, mas aí a Ponte caiu, né, no ano retrasado.
E aí, o Ituano ficou sendo o clube do interior com mais participações seguidas na primeira divisão. Então, se o Ituano for rebaixado, 22 temporadas vão-se embora na primeira divisão. É o que está acontecendo neste momento. O Ituano está caindo para a Série 2 e o São Paulo está se classificando. O Botafogo, eu já falei do Botafogo, agora eu vou falar do Mirassol. O Mirassol vai perdendo para o São Bernardo por 1-0. O Mirassol já está eliminado, mas também não corre risco de rebaixamento. E o São Bernardo, ele precisa da vitória para ainda ter chances de se classificar. Mas o resultado do São Paulo, a vitória do São Paulo e a vitória do Novo Horizontino, que está batendo a Portuguesa por 1-0, vai deixando o Bernô na terceira colocação do grupo D. No grupo D, o São Paulo 22, o Novo Horizontino 22 estão classificados, né? E o São Bernardo 21. Então, São Paulo joga em casa contra o Novo Horizontino na próxima fase do Campeonato Paulista. E temos também o jogo entre Água Santa e Corinthians, intervalo de jogo por lá, 0-0, com o empate da Ponte Preta. O Água Santa, se vencer, mesmo assim, ele vai ficar fora da próxima fase, ele fica na terceira colocação com 17 pontos, a Ponte vai a 18, aí a Ponte será o adversário do Palmeiras nas quartas de final. Agora, se a Ponte perde para o Santo André, aí quem se classifica se o Água Santa vencer o Corinthians é o Água Santa. O Corinthians teve um jogador expulso no primeiro tempo. Então vamos lá. Rebaixados, Ituano com 6 pontos, Santo André com 6 pontos no momento. Classificados para a próxima fase. Grupo A, o Santos joga em casa contra a Portuguesa, quartas de final. Grupo B, Palmeiras joga em casa contra a Ponte Preta. Grupo C, o Bragantino 21 pega a Inter de Limeira, segunda colocada com 17. No grupo D, o São Paulo 22, Novo Horizontino 22. São Paulo joga em casa contra a equipe do Novo Horizontino. Aí você pergunta por quê, Marcelo? 6 vitórias do São Paulo, 6 vitórias do Novo Horizontino, 4 empates para cada lado, 2 derrotas para cada lado. É que o São Paulo marcou 19, sofreu 11, tem saldo de 8. Já o Novo Horizontino, ele marcou 15, sofreu 10, tem saldo de 5. Portanto, o Novo Horizontino aí, para ele passar o São Paulo, ele precisa golear a Portuguesa por pelo menos 4 gols de diferença, se o São Paulo vencer o Ituano só por 1 gol de diferença. Se o Novo Horizontino golear a Portuguesa, ele passa por 4-0, por 4 gols de diferença, né? Ele passa a equipe do São Paulo na classificação, decide as quartas de final em casa. Tem como aumentar um pouquinho o Pedro aí, ô Felipe? Que ele tá chamando lá no Bruno José Daniel. Pedro Lino agora em alto e bom som. Fala pra gente aí o resumo do primeiro tempo. Fique à vontade, Pedro Lino. O primeiro tempo foi morno, Corsato. O Santo André criou as melhores oportunidades, mas não soube aproveitar. A Ponte Preta naquele jogo fechado, como quem não quer nada, o empate é bom, classifica. No momento que acabou o primeiro tempo, chegou as organizadas da Ponte Preta. E temos substituições agora. O segundo tempo já vai começar. Saiu o número 10, Felipe Ferreira, e entrou o número 22, Alexiel. E também saiu o 19, Lohan, e entrou o número 16, Enzo, no Santo André. E na Macaca, saiu o número 2, Igor Inocêncio, e entrou o número 18, Dudu Scheidt. Muito bem, desmonta a dobradinha de lateral lá, então o treinador da Ponte, o João Brigatti. Manda abraço aqui pro Toninho Colarelli, abraço aos amigos, irmãos Corsato, Albert, Pedro Lino, Tolentino, toda a turma, ele tá em Limeira acompanhando a gente. Valeu, o Fael Cardil tá dizendo que o Helder é ruim demais. O Piero 8 tá com a gente também. Muito bem, valeu todo mundo que está acompanhando aqui a nossa transmissão, obrigado você que está no YouTube também, você que está no nosso canal de áudio, você que está na Valinhos FM 87,9, seja bem-vindo também à nossa transmissão. Vamos acompanhar então os outros jogos aí, é claro, com a transmissão do jogo do Guarani. Lembrando mais uma vez, o Guarani vencendo o Red Bull Bragantino, pode esquecer os outros resultados. Guarani não cai, e aí os rebaixados, Ituano e Santo André, mesmo eles vencendo os seus jogos, tá? No momento, intervalo de jogo, Santo André e Ponte Preta 0-0, o Pedro Lino tá lá, o Água Santa vai empatando com o Corinthians 0-0, o Corinthians tem um jogador expulso, Mirassol vai perdendo pro São Bernardo 1-0, e o Novo Horizontino vai se classificando, vencendo a Portuguesa, que já está classificada pelo placar de 1-0. São 5 da tarde, mais 5 minutos, é claro, né, que os jogos vão começar praticamente no mesmo horário. Só que, por exemplo, o jogo do Corinthians atrasou um pouco lá, né?
Foi o jogo que teve mais acréscimos, foram 6 acréscimos no primeiro tempo, a maioria dos jogos 4 ou 2 minutos. Então, portanto, o jogo do Corinthians deu uma atrasada lá na cidade de São Bernardo do Campo. Então, eles têm que esperarem dar os 15 minutos lá, os times voltarem. Então, é claro que aqui deve demorar de 1 a 2 minutos ainda para começar o jogo do Guarani. Lembrando que você pode mandar mensagem lá no YouTube, na nossa arquibancada virtual. Vai ser um prazer ter você. Durante o segundo tempo vou estar girando o placar, junto com o Pedro Lino. E no final de jogo tem o nosso fim de jogo com muita informação para você, para Pizzaria do Dadá e também concessionária Sim. Fim do nosso intervalo FI. Vem aí todo o segundo tempo de Guarani e Red Bull Bragantino com a Albert Cavalcante e ele, o nosso narrador hoje, Eduardo Tolentino. Vamos então para o segundo tempo de jogo para Guarani e Red Bull Bragantino. No momento o placar mostra 1 para o Guarani e 0 para o Bragantino, Albert. Graças a Deus que continue assim. Se o Guarani fizer uns 10 gols ainda, melhor ainda. Que as equipes que precisam perder, perca de bastante. E assim continua, assim quando aparece ali, né, o delegado, também o quarto árbitro, né, o delegado da partida, acompanhando, né, que como disse o Marcelo Corsato, todos têm que começar juntinhos. Todos têm que começar juntinhos, como o Marcelo mesmo disse também no começo da jornada. Seria legal que ontem, nos jogos de ontem, poderia rodar, né, pudesse ser feitos hoje, né, porque alguns resultados dependem também aí de quem está na primeira colocação, na segunda posição. Porém, entretanto, não temos nada a ver com isso. O placar está aberto para o nosso lado. Toda sorte para o Guarani. E o que o Guarani consiga, né, segurar mais na transpiração do que na inspiração. Que o Guarani não tem inspiração nenhuma. Né, como disse o Pablo Tomás no fim do primeiro tempo, que não, estamos aqui propondo o jogo. A gente viu mesmo. 70 e poucos % de posse de bola pros homens, nós só se defendendo, Vladimir caindo, ficando 5 dias, 3 noites para bater um tiro de meta. E o Guarani vai sofrendo, né? Mas isso aí é o reflexo do Campeonato Guarani. Né? Quem ver, o ano que vem, né? Mais alguns dias nós iremos ver nesse número 10, né? Lembrando que o Guarani 3 temporadas consecutivas veio batendo uns 14 pontos. Essa temporada aqui é de se esquecer. Isso aqui tem que ser uma virada de página para o Guarani em relação à Série B. Que lembrando que a maioria, né? A maioria dos clubes que o Guarani enfrentou nessa primeira fase estarão te esperando lá na Série B. Então imagine só, hein? Se em 12 jogos você fez 10 pontos, você fazer uma projeção, matemática burra, né? Na 20ª rodada você tem quantos pontos? 20 pontos. Na 30ª rodada, 30 pontos. Concorda comigo? Então, ou seja, você está fazendo, se você fizer essa pontuação, jogar o que jogou, você está fazendo uma pontuação de rebaixado para o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Né, agora chegou aí os novos jogadores, né, o Guarani está em busca, né, depois no final do jogo nós iremos aí, né, esmiuçar melhor aí sobre as contratações do Guarani, mas o Guarani precisa aí primeiramente fazer a limpa, né, precisa ver, separar o joio do trigo, ver mesmo o que ele quer, se vai manter o Rafael Freitas, atacante de ofício, no banco e coloca qualquer outro para não jogar, né? Se você não conta com o Lucas Adel, depois na última partida decisiva, você é obrigado a colocar ele, o nome disso é karma. E o Guarani tem que parar com esse negócio de karma. O Guarani tem que entrar no campeonato para entender o campeonato. O Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil. Né? O que serviu em 2019, 2020, a receita não vai ser a mesma em 2024. O Guarani precisa mudar muito, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro da Série B, porque ali o buraco é mais embaixo, viu, Tolentino? E nada de começar o jogo. Muito bem, Albert. O delegado da partida segue aguardando, né? Ele tá ali ligado, Albert, no Placar FI, né? Exatamente, o aplicativo Placar FI. Se você ainda não tem o Placar FI, meu amigo, com o aplicativo Placar FI, que tá totalmente reformulado para 2024, você pode acompanhar o placar ao vivo dos jogos de todos os estaduais pelo Brasil, Campeonato Brasileiro daqui a pouco, também os campeonatos internacionais, de seleção. Para não perder nenhum gol do seu time, baixe agora o aplicativo Placar FI, disponível para Android e também para iOS. Baixe agora, então, o mais completo aplicativo para você acompanhar os jogos de futebol em tempo real. Ô, Edu,
Diga, Marcelão. Tem um internauta aqui, é o Zúlio, perguntando se o Guarani perder, o que acontece para o Guarani ficar na primeira divisão. Os outros times não podem ganhar. O Santo André não pode ganhar da Ponte Preta, o Ituano não pode ganhar do São Paulo. Se o Guarani perder, Ituano empatar com o São Paulo e o Santo André empatar com a Ponte Preta, o Guarani mesmo assim fica na Série A1, tá? Então, a situação do Guarani, ela é praticamente assim, ela é confortável? Não, mas ela é muito difícil do Guarani ser rebaixado. Os outros times precisam torcer contra Guarani, enfim, e ganhar os seus jogos. O Guarani, ele ganhando aqui, empatando ou até mesmo perdendo, dependendo do resultado dos outros times, ele mesmo assim continua na primeira divisão e olha que ele vencendo hoje vai para 10 pontos. Muito bem, Corsato. Agora sim, tá rolando a bola no segundo tempo para Guarani. Red Bull Bragantino mexeu na bola. Está valendo no Brinco de Ouro. É a última rodada, os últimos 45 minutos do Guarani no Campeonato Paulista de 2024. Posse de bola para o Bugre no campo de defesa com o goleiro Vladimir. Posse de bola com o goleirão, vai incomodar ali a saída. O jogador do Red Bull Bragantino, ele fica com ela para fazer a reposição. O camisa número 89, Vladimir. Vem em ligação direta para o campo de ataque. Agora vai subir de cabeça ali Pablo Tomás. Aproveita o vacilo da marcação do Bragantino pela ponta esquerda. O camisa número 7, autor do único gol do jogo. Ginga para um lado e para o outro, na linha de fundo. Próxima bandeirinha de escanteio, ele volta o jogo com o Matheus Bueno. Limpa a marcação, bonito, no meio de dois. Conseguiu acionar o Helder no meio da área. Protegeu a bola, vai tentar o cruzamento, a bola desviada. Olha a sobra, afasta a marcação. Primeiro minuto de jogo e o Bugrão chega com perigo, Albert. Pablo Tomás pelo lado esquerdo, ali Matheus Bueno fazendo o rabisco, cruzamento da grande área. Ali estava o Helder, ele tentou achar o jogador do Guarani, a bola pegou ainda no defensor do RB Bragantino, a bola veio desviada, porque vinha 3, 4 jogadores do Guarani prontinho dentro da grande área pra só colocar a bola dentro da linha, dentro do gol, hein? Quando é lateral para o Guarani, Helder na bola. Lateral cobrado, joga pro meio da área o Helder, quem é que sobe de cabeça, briga pela bola, afasta a marcação do Bragantino com o Gustavinho, na sequência sobe Ryan, disputa de cabeça, manda a bola lá, agora lá pelo lado direito do campo de defesa, o Bragantino tem Alandré Hurtado, foi parado com falta o lateral direito do Equador, e já cobrada, já reinicia a jogada no Brinco de Ouro da Princesa, volta agora com Léo Ralpe, Léo Realpe abre o jogo pela esquerda com Guilherme Lopes, o Bugre esboça uma pressão no erro do adversário, vem lançamento agora do Realpe buscando a ponta esquerda do campo de ataque, toca de primeira bonito, Vitinho Thalisson vai tentar limpar a marcação, já está denunciando a posição de impedimento e é posse de bola para o Guarani, Albert. Graças a Deus, né, aquela bola, né, aquela bola bandida, ali estava, né, o camisa número 28, o Vitinho, hein, o Vitinho joga bem esse menino, hein. O camisa número 28 pelo lado esquerdo, ele recebeu a bola em profundidade, mas assim, no segundo toque, né, no caso, porque ele não estava impedido, tá. Ele não estava impedido, graças a Deus. É por isso que eu falo, né? Se caso o jogador do RB Bragantino finaliza para dentro do gol, era gol, velho. Era caixa. Não tinha como reclamar. Porque o primeiro lance, quando a bola partiu, né, do campo de defesa, o Vitinho não estava impedido e acabou sendo marcado impedimento. Então fica aí para os jogadores do Guarani aquela dica. Mesmo que ergueu a bandeirinha, manda a bola para dentro. Quem sabe, né? Quem sabe o VAR ajuda a gente. Ó o Bugre. Olha a chegada do Bugrão pelo lado direito, se atrapalhou aí na hora de fazer dar sequência à jogada de ataque ali. O Gustavo França acabou saindo com bola e tudo. É lateral para o Bragantino pelo lado esquerdo do campo de defesa. 48 minutos de jogo, 3 minutos do segundo tempo. Guilherme Lopes, camisa número 31, já cobrado, manda a bola para frente, disputa de cabeça na linha intermediária. Dá um tapa nela ali o Léo Santos, manda a bola pela linha lateral. Posse de bola para o Braga, região intermediária do campo, Bragantino tem a bola, Guilherme Lopes, camisa número 31, faz a ligação direta, vai brigar de cabeça o Thalisson, melhor para ele, o Ryan, camisa número 4 do Guarani, fica com a bola, Reinaldo agora tenta recomeçar com o Diogo Matheus, interceptou a jogada ali o jogador do Red Bull Bragantino, mas manda a bola direto para fora, posse de bola para o Bugre pela direita do campo de defesa, Albert. O Guarani, né, vai tentando ali, né, acalmar os ânimos, enquanto ali o RB Bragantino vai pra cima, né? A molecada quer mostrar trabalho ao técnico Pedro Caixinha, mas o Guarani tem mais, né? Mais experiência, porém, entretanto, precisa colocar a bola no chão. Porque a molecada do RB Bragantino tá nem aí. Tudo ou nada, tô classificado, amigo. Quero mostrar trabalho. Lá vem os homens de novo.
Olha o Bragantino agora com o La Quintana, vai tentar o passe, invertendo a jogada. Mal demais o La Quintana na bola, volta pro Guarani. Matheus Bueno, tem ela, tranquilo, camisa 18 hoje na vaga do Anderson Leite, que sentiu lesão muscular na posterior da coxa esquerda, tá fora. Olha o Guarani, inversão de bola foi boa pelo lado direito com o Reinaldo, veio camisa número 20, vai invadir a grande área, finta para um lado pro outro, desarmado pelo defensor do Red Bull Bragantino e a bola sai pela linha lateral, Albert. Quando ele tomou a jantada ali, né? Ele pelo lado direito, ele recebeu a bola e ali estava passando o Regis para um lado, Pablo Tomás vinha pelo outro, e de vez ele dar o toque, ele quis costurar, né? Ele acabou sendo desarmado, a bola foi pela lateral e ali ele tomou a famosa jantada. Guarani no campo de ataque, segue no brinco de ouro, 1-0 para o Bugre. Lateral cobrado pelo Diogo Matheus, tentou fazer a jogada ali, o jogador do Bugre, Gustavo França, afasta a marcação do Braga, fica com a sobra, olha a disputa, Ryan chega chutando, manda a bola pela linha de fundo, é tiro de meta para o Red Bull Bragantino, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Sai jogando o Red Bull Bragantino por dentro, olha o tapa de 3 dedos do Bruninho tentando acionar em velocidade na ultrapassagem. Saiu frente a frente com o gol, mas tem falta marcada, falta do Thalisson em cima do Ryan. É posse de bola para o Guarani, Albert. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eu não sei se esse toque, né, do camisa número 20 do Thalisson foi pra derrubar o Ryan. O Ryan, ele acabou dando aquela famosa desacelerada, né, ali do lado ali da grande área. Mas assim, acho que ele começou a desacelerar muito antes, viu? E o Thalisson só encostou a mão nele e desabou. Se o juizão quisesse, o juizão mandava seguir, que pra mim, olhando aqui, graças a Deus ele marcou, mas pra mim não foi nada. O Ryan também, eu vou falar pra você, não é querer cornetar não, viu? Mas o Ryan, eu olho pro Ryan assim, eu penso em mim, sabe? Que, putz, eu vou falar pra você, ele é muito esforçado, tudo, mas tem hora que ele não quer evitar a fadiga não, viu? Muito bem, olha a chegada agora do Braga, vai tentar acionar o campo de ataque, afasta Ryan de qualquer maneira, briga pela bola o Thalisson de cabeça, afasta Matheus Bueno, olha o jogo disputado na região intermediária do campo, fica com ela, bota a bola no chão, Gustavo França, agora se atrapalha na sequência, tentou uma finta, Bruninho faz o lançamento buscando a ponta direita, Helder de cabeça vence a disputa, sai jogando na moral ali o Lucas Adel, mas o jogo tá paralisado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, tá pegando alguma coisa ali, o juizão vai conversar com o Bruninho, esclarece, olha só, tem nada disso aí não, conversa ali com o Regis também. Mas que falta a favor do RB Bragantino, foi isso mesmo, né, no meio campo, né, ali depois da briga de foice, né, que só pé que sobe, pé que desce, acabaram acertando o jogador do RB Bragantino, foi marcada a falta, só lembrando, hein, o Guarani não vencia o RB Bragantino desde 2019. Então o tabu vai sendo quebrado. Lá vem os homens. Olha o Bragantino de novo pelo lado direito com o uruguaio La Quintana. Nátio La Quintana solta a bola pela direita. Ali com o Bruninho. Vai trabalhando a bola o time do Braga. Gustavinho vem participar da jogada. Recomeça tudo com André Surtado. Esse é Realpe. Léo Realpe abrindo o jogo pelo lado esquerdo com Guilherme Lopes. Finta pra cima da marcação. Olha o Bragantino. Vai rodando a bola de lá pra cá. Pela ponta esquerda agora com o Vitinho. Vai tentar fintar. Melhor para Diogo Matheus. O capita do Bugre tira a bola, manda pra fora. Lateral para o Bragantino pelo lado esquerdo do campo de ataque, quem tem a bola é ele, é o camisa número 28, o 31, o Guilherme Lopes, recomeça tudo com o Léo Realpe, o Bragantino todo no campo de ataque, vai rodando a bola de lá pra cá, tentando encontrar os espaços da marcação do Bugre, olha a inversão bonita para Vitinho, na ultrapassagem do Guilherme Lopes, tem espaço, acompanhou o Diogo Matheus na dividida, melhor pro lateral do Braga, volta um pouquinho mais atrás com o Vitinho, vem cruzamento pro meio da área, de cabeça afasta Ryan, na sequência a bola volta com o Diogo Matheus, sai jogando curto o Bugrão, ali o Reinaldo, de novo o Diogo Matheus, vem tentando o lançamento direto, buscava ali o Léo Santos se aventurando no campo de ataque, melhor para a marcação de Douglas Mendes, recomeça tudo como goleiro do Cão, sai jogando pelo lado direito da zaga, agora o time do Bragantino, agora quem recebe para iniciar a jogada, a construção da jogada é Gustavinho, vem participar dela aqui o Bruninho, consegue bem o passe entre as linhas, acionando o Vitinho desafoga pelo lado esquerdo com Guilherme Lopes, aí o Braga tem a posse da bola muito mais do que o Guarani nesses primeiros minutos do segundo tempo. Léo Realpe abre lá pelo lado direito com Raul consegue acionar o passe à frente, tentou a sequência da jogada de calcanhar ali o La Quintana, melhor para o Bugre, intercepta bem a jogada, vai tentando o contra-ataque pelo lado direito, Diogo Matheus tentou o passe em profundidade, buscava o Gustavo França e estava bem posicionado para ficar com ela o Léo Realpe, mais uma vez o Bragantino tem a bola, o Bugre vai subir na marcação tentando incomodar um pouco a saída do Braga, 53, 8 minutos do segundo tempo, vai tentar acionar ali o Vitinho em velocidade, a bola sai pela linha lateral, Albert.
Vai tentando, né? Vai tentando ali, o jogo feio, hein? Meu Deus do céu. Quer dizer, jogo feio, importante é a bola no barbante, né? O RB Bragantino vai apertando o Guarani vai segurando como pode, sem qualidade nenhuma. Meu Deus do céu, que jogo sofrido. Essa partida está sendo o resumo do Guarani nesse Campeonato Paulista, viu, Tonetino? Muito bem, Albert Cavalcante, 9 minutos quase 10, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. No estádio Bruno José Daniel, Santo André e Ponte Preta, como é que tá esse jogo aí? Pedro Lino, diretamente do gramado. 9 minutos do segundo tempo, segue 0 Santo André, 0 Ponte Preta, um jogo morno, e a Ponte Preta, por enquanto, vai se classificando para a segunda fase, ô Tolentino. Muito bem, Pedro Lino, diretamente do estádio Bruno José Daniel, jogo que interessa o Guarani. O Santo André, que luta contra o rebaixamento nesse momento, está caindo para a Série A2, assim como o Ituano, e o Guarani está se salvando com essa vitória parcial por 1-0. Marcelo Corsato, vamos para o giro da rodada do Campeonato Paulista. Em São Bernardo do Campo, Água Santa e Corinthians, segundo tempo, vão empatando 0-0. Em Itu, o São Paulo vence o Ituano pelo placar de 2-1. Em Mirassol, 0 Mirassol, 1 São Bernardo. Em Novo Horizonte, 1 para o time do Novo Horizontino, 0 para a Portuguesa. 87.9, a voz da nossa gente. Mais uma vez o Bragantino com a posse da bola, vem levantamento pro meio da área, quem é que sobe de cabeça, afasta mal, bate por último na bola, o jogador do Guarani, tem escanteio pro Bragantino pela esquerda do campo de ataque, Alberti. O Guarani não gosta de evitar a fadiga, né? Agora o Bragantino vem pra cima, né? O Guarani vai se segurando como pode, não sai com velocidade, o Guarani falta, né? Pro Guarani qualidade, eu acho que o técnico, o nosso treinador, né? Ele tem que, né, o Claudinho Oliveira tem que mexer na equipe. Olha o cruzamento. Olha levantamento na trave, o cabeceio do Bragantino. Explode na trave, o cabeceio do Douglas Mendes. Camisa número 39, o zagueirão subiu no 13º andar e mandou a tijolada, explodiu na trave do Vladimir, Alberti. E nem na foto ia sair, né? Nem na foto ia sair, né? O cruzamento, o escanteio bem batido na segunda trave. Ali subiu ele, né? O Douglas, né? Douglas Mendes. O Douglas Mendes, ele subiu. Mandou a bola, né? Cabeceou firme e forte, graças a Deus. Graças a Deus a bola ali salvou, né? A trave salvou. Salvou o Guarani levar o gol quando vai mudar, hein? Gustavo França tá indo embora. E vai entrar o camisa número 2, o Heitor, hein? Pois é, vem a alteração. Como é que muda o panorama do Guarani, o esquema tático do Guarani no jogo agora, Alberti? Agora vamos ver agora qual será o posicionamento, né, do camisa número 2, né, do Heitor. Quem vai fazer a boa, né? Porque é o seguinte, o Guarani tava jogando um famoso 3-6-1, parecia, né? Uma loucura, né? Agora vamos ver o posicionamento que ele vai pedir, né? Qual vai ser a mudança. Porque, querendo ou não, quando também foi embora, né? O camisa número 21, o Thalisson, foi embora, graças a Deus. E vai entrando o camisa número 27, o Yuri Leles, né? Isso. Yuri Leles. E também vai ter mais alguma mudança. Também vai entrar... Meu Deus do céu. Vai entrar também ele, né? O nosso Camavinga. O camisa número 27, o Gabriel Santos. Vamos ver quem vai sair. Vai tirar o Regis. Vai tirar o Regis. Então ele tira o Regis. Ele tá sem meia, ele vai ficar sem armação. Ou ele vai colocar o Reinaldo como se vai armar a equipe, né? Então ele vai colocar o camisa número 27, o Gabriel Santos. E chamou, falou. Chamou Pedro Lino no estádio Bruno José Daniel. Belíssima jogada do Iago Dias agora. A bola subiu para Gabriel Risso, que quase abriu o placar. Segue 13 minutos do segundo tempo. Santo André 0, Ponte Preta 0. Muito bem, então o destaque de Pedro Lino, diretamente do Bruno José Daniel, está acompanhando Santo André e Ponte Preta. O jogo também pela última rodada, na chegada do Guarani, o cruzamento, Gabriel Santos de cabeça, a bola fica no goleiro Lucão, Alberti. Tá valendo tudo, hein? Ali o Heitor acreditou, fez o cruzamento, a primeira do Gabriel Santos, que tá mais enfiado ali. Acabou ali, né, sendo travado pelo jogador da RB Bragantino, quase, segundo gol do Guarani. Ali ele, hein, Gabriel Santos, que jogada pelo lado direito, quando ali caiu o Gabriel Santos, ele sentiu alguma coisa, será? No ombro, né, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né,
Vamos às mudanças, né? Mais uma vez, Gustavo França, camisa número 33 foi embora, entrou camisa número 2, Heitor, e foi embora o Regis, 78, entrou 27, o Gabriel Santos. No lado do RB Bragantino, o Thalisson, camisa número 21, foi embora, entrou camisa número 27, e Yuri Leles, a informação para restaurante do Dadá. Muito bem, olha a chegada mais uma vez do Bragantino pelo lado esquerdo com Guilherme Lopes. Recomeça com o Gustavinho, vai tentar na profundidade o lançamento pelo alto e a bola sai direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E futebol ao vivo, né? O placar, né? Placar ao vivo, Futebol Interior, né? O segundo gol dele, né? No Horizontino 2, Portuguesa 0. Que coisa, hein? E vou fazer 100. Se caso continuar ainda essa né, a vitória parcial do São Paulo aí, já era. Daqui a pouco nós chamamos aí o nosso Marcelo Corsato, que ele explica que esses gols vai sair, né? Não vai entender mais nada, mas o negócio é Guarani, viu? Muito bem, 15 minutos jogados no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Gol marcado por Pablo Tomás aos 9 minutos de jogo. O Guarani vai derrubando um tabu de 5 meses e 10 dias sem vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Mas tem jogo ainda, hein? Tem muito jogo pela frente. Apenas 15 minutos jogados no segundo tempo. Na última rodada do Campeonato Paulista 2024. Vai encerrando a sua participação no estadual de 2024. O Guarani. O Bragantino não, o Bragantino está garantido na próxima fase, passou em primeiro lugar do seu grupo, vai enfrentar a Inter de Limeira. Olha o lateral cobrado para Gabriel Santos no meio da área, protege a bola contra a marcação, tenta o giro, bateu pro gol, a bola é desviada. Não, a bola não bateu em ninguém, foi direto para fora mesmo, né, Alberto? Ele conseguiu, né? Ele recebeu de costas, fez o giro, o Gabriel Santos, e acabou mandando para fora, ele sozinho. Ele poderia ter feito outra coisa, chutado em cima do defensor do RB Bragantino, mas ele fez ali a pior opção. Tiro de meta já cobrado, segue no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, RB Bragantino 0. Segue 1-0 para o Guarani, 1-0 para o Guarani com gol de Pablo Tomás, mas quem tem a bola é o Bragantino. Olha o Raul, abre o jogo pelo lado direito com o Andrés Hurtado, vem jogar com o Laquintana, o garoto uruguaio, em velocidade, ele aciona o Yuri Leles pelo lado direito do campo de ataque, ele contra Léo Santos, ameaça o cruzamento, volta, pé canhoto na bola, ele aciona Laquintana na entrada da área, volta na região intermediária na direita de ataque com Raul, capitão do time, tentou passe entre as linhas, acionando o Laquintana, conseguiu dominar, tenta congestionado o setor, afasta a marcação do Guarani, Gabriel Santos tenta fazer o trabalho de pivô de primeira, manda a bola pra frente, Pablo Tomás, e ela recomeça tudo com o Lucão, goleiro do Bragantino, camisa número 40, inicia a jogada novamente, sempre com ele, Raul, capitão do time, responsável por iniciar a construção das jogadas do Braga. O jogo tá paralisado, jogou a bola pra fora ali, o jogador do Bragantino ali, o Gustavinho, porque o Bruninho tá sentindo, vai ali auxiliar ele, o Lucas Adel ali, Albert. É, o menino novo, né, correu bastante ali o Guarani, querendo ou não, né, com toda a sua experiência, barra falta, né, falta de atacar mais a equipe da RB Bragantino, a molecada vai correndo, vai pra cima, agora vai sentindo, né, famosas cãibras, né. Hoje nós lembramos, né, que além do tempo estar seco, né, mas a parte física hoje conta muito, né, e por mais que sejam só garotos, né, mas eles correm risco. O jogador experiente, ele sabe os atalhos, né, e eles estão aí mostrando aí todo o seu potencial para o técnico Pedro Caixinha. E quem sabe, né? Quem sabe eles possam figurar aí mais pra frente aí para a equipe titular da equipe do RB Bragantino. E vem a alteração no time de Pedro Caixinha, hein? Tem alteração, chamou 2 jogadores ali, o técnico português do Red Bull Bragantino vai mexer no time, o Caixinha. Fala, Albert. Vai você primeiro, Albert. O Gustavo França, ele começou no lugar do Anderson Leite, né? No caso, né? O Gustavo França, ele começou a partida, né? No lugar do Anderson Leite. O Anderson Leite que foi cortado. Ele foi cortado da partida e acabou sentindo a lesão. E o Anderson Leite acabou, né? O Gustavo França acabou entrando no lugar do Gustavo. O Gustavo França fez a do Anderson Leite como a função de volante. Quando vai mudar também, né? A equipe... Vai sair o Bruninho, né? O camisa número 17. E vamos ver quem vai entrar, né? Eu vi ali na imagem o Felipe com a camisa número 44. É um dos 2 jogadores que estão aguardando ali, recebendo ainda a instrução do português Pedro Caixinha, né?
aguardando a autorização também do árbitro para entrar no jogo. Olha o Bragantino com a bola pelo lado direito com Douglas Mendes. Faz a jogada ali com Raul pelo lado esquerdo do campo. Ele aciona o Gustavinho. Guilherme Lopes pedala para cima da marcação, tenta o drible contra o Reinaldo, melhor para o Guarani. Olha o Léo Santos, vai tentar dar sequência, aciona em profundidade. O Gabriel Santos vem contra-ataque do Guarani pelo lado direito. Olha o camisa 27, vai levando para a linha de fundo, tenta a jogada. A bola bate por último no André Furtado. Não, bate por último no jogador do Guarani. Está marcado o tiro de meta para o Bragantino, Albert. Aqui vai entrar Gabriel Novaes. Olha lá, vai mudar. Fala aí, manda aí, manda aí. Vai entrar Gabriel Novaes, só que ele ainda não fez a substituição, mas o Gabriel Novaes está conversando com o Brigatti nesse momento aqui em Santo André. Muito bem, alteração então lá no Bruno José Daniel, aproveitando o Pedrolino, dá um panorama de como é que está o jogo entre Santo André e Ponte Preta. 19 minutos do segundo tempo, segue Ponte Preta 0, Santo André 0 e vai sair o Gé. Camisa no... Só vou confirmar, a hora que confirmar eu já falo com vocês aí, ô Tolentino. Muito bem, Pedrolino, alteração no Bragantino entre o Felipe com a camisa 44 no lugar do Nacho, no La Quintana, e também no lugar do Bruninho entrou o Gabriel, né, Albert? Exatamente, o camisa número 15, Gabriel, entrou no lugar do Bruno Gonçalves, 17, e o Nacho foi embora, camisa número 33, entrou camisa número 44, Felipe. A informação para Restaurante do Dadá. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Marcelo Corsato, vamos para o giro da rodada no Campeonato Paulista, a última da primeira fase. Bom, em Novo Horizonte, o segundo gol do Novo Horizontino foi marcado pelo Rômulo, 2-0 para cima da Portuguesa. O Novo Horizontino vai garantindo classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A Portuguesa também já está classificada. O São Bernardo está vencendo o Mirassol por 1-0, está sendo eliminado. O Ituano está sendo rebaixado, vai perdendo para o São Paulo, que está se classificando. E o Água Santa vai sendo eliminado porque vai empatando com o Corinthians pelo placar de 0-0. A Ponte Preta vai garantindo a última vaga do Grupo B para a fase quartas de final. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Muito bem, entraram portanto, Albert, no Bragantino, Gabriel e o Felipe, os dois com o cabelinho raspado, né? A galera que sobe da base pro profissional. Eu vi na imagem o banco do Red Bull Bragantino. Todo mundo carequinha. Todo mundo careca, né? Quando ali o Pablo Tomás ali acabou, né, sentindo alguma coisa ali numa dividida. Todos os jogadores, né? A famosa lista, né? Até a lista A, né? Que são 26 jogadores. A lista B são jogadores oriundos da base, né? E que disputaram o ano passado, né, com a equipe que estão, né, desde o ano passado na equipe RB Bragantino. É legal, né, tendo os espaços, né. E enquanto isso, aqui no Guarani, aqui nós temos Vitinho, temos Rafael Freitas, temos Theo, né, tem todo mundo, a gente não sabe. É igual caviar, a gente só ouviu falar, mas não sabe. O Rafael a gente sabe, né, jogou a copinha, foi artilheiro do Guarani, e o Guarani sofreu esse campeonato inteiro sem o Derek, né. O Derek está aí quase aí de malas prontas, né, com essa vinda do Ayrton, que é emprestado, né, vem emprestado. O Derek, né, que está sendo negociado. O Santos entrou na parada, lembrando que o Santos, né, sofreu um transfer ban, né? E não pode contratar jogadores, entre aspas, né? E abriu a janela também daquela famosa esticada para as equipes, né, que disputam o Campeonato Paulista. Então o Guarani já, né, depois iremos esmiuçar mais, né, os jogadores que vieram. Mas o Guarani vai pensando na Série B. Vamos ver, né, quem está chegando, vamos ver quem vai sair depois, né? Lá vem os homens. Vem a chegada do Bragantino, Yuri Leles, perna na canhota, bateu de fora, encaixa a bola o goleiro Vladimir. Chegava o Bragantino pelo lado direito do campo de ataque, Yuri Leles tentou de longa distância, chapou a bola, o goleiro encaixou com tranquilidade, Albert. Lembrando que o Vladimir caiu com o Santos, né, o ano passado, e agora está lutando, né, está lutando por enquanto com esses resultados aí, né, o Guarani parcial, né, o Guarani está se livrando, mas lembrando que o ano passado ele estava, né, no elenco do Santos, que acabou sendo rebaixado. Olha o Camavinga. Olha a finta do Gabriel Santos, tem toda a sequência na jogada. No último passe o Pablo Tomás faltou capricho e a bola volta para o Bragantino. Sai jogando aqui pelo lado esquerdo, me chamou Pedrolino. Saiu o número 9, Gé. Entrou o número 35, Gabriel Novaes. E nesse meio tempo, o Elvis teve uma chance, bela chance, né? E o goleiro Luiz Daniel fez bela defesa. Segue Ponte Preta 0, Santo André 0 aqui no Bruno José Daniel.
Muito bem, mais uma alteração lá na Macaca, que está jogando contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel. Pedro Lino, repórter do Futebol Interior, está acompanhando o jogo, Albert. Depois eu vou perguntar para o Marcelo Corsato se bate, né, a informação que o Gé estaria sendo negociado com o Santos, né, que a primeira investida do Santos foi em cima do Derek. O Derek está, né, firmado aí, né, tanto que o Ayrton já chegou, né? Chegou no domingo passado, já treinou, foi apresentado, entre aspas, né, na sexta-feira. E o Santos estava de olho nele, né? E surgiu a informação que o Gé estaria acertando com o Santos. Marcelo Corsato, isso é vero? O Santos fez sondagem, né? O problema é que o valor estipulado para o Gé, para o futebol nacional, é de 40 milhões de reais, né? E o Santos não estaria disposto a pagar essa quantia. Então, a conversa deu uma esfriada, como também esfriou com o Internacional de Porto Alegre. Mas o clube mais próximo, que chegou mais próximo de contratar o Gé, foi o Inter de Porto Alegre. E tem estreia no Guarani, hein, Albert? Agora vamos ver para que veio. Tem estreia e tem retorno, né? Estamos vendo ali o Lucas da Foto Araújo e o Ayrton, né? Acabamos de falar aí das trocas, né? Do Derek e do Ayrton. Quando vai o camisa número 12, ele vai embora. O Lucas Adel vai embora, né? Lucas Adel, que foi um jogador nota 6, né? Na partida de hoje, né? Fez o arrozinho com feijão e vai entrando ele, Lucas da Foto Araújo. Ele que, né, foi preservado, né? Tanto que o Ventus também foi preservado e tem gol. Tem gol, Pedro Lino. Tem gol do Santo André. Santo André 1, Ponte Preta 0, aos 25 minutos do segundo tempo. Já eu confirmo quem fez o gol do Santo André. Gol do Santo André, gol que mexe na tabela, Marcelo Corsato. Nem tanto, porque o Água Santa está empatando com o Corinthians. Se o Água Santa vencer o Corinthians, aí a Ponte fica fora da próxima fase, se perder para o Santo André. Portanto, aí agora o torcedor da Ponte Preta seca o Água Santa contra o Corinthians. Lembrando que o Corinthians tem um jogador a menos desde o finalzinho do primeiro tempo. Muito bem, teve alteração também no Bragantino, Albert. Agora eu vou descobrir quem foi, quem entrou, quem saiu, tá? Porque eu acabei aqui me assustando aqui, porque, meu Deus do céu, aí não dá, né? O Santo André fazer gol. Aí agora o Guarani que se cuide aí, né? O Guarani que se cuide. Muito bem, olha o Pedro Lino. Alexiel, número 22 do Santo André, sozinho, após cobrança de escanteio na pequena área, foi lá e abriu o placar para o Santo André. Santo André 1, Ponte Preta 0. Muito bem, olha o Guarani chegando em velocidade pelo lado esquerdo. Na primeira participação dele, Ayrton tentava dar sequência jogada, interceptado pela marcação. No Guarani, quem é que entrou, Albert? Vamos lá, foi embora o Lucas Adel, camisa número 12, entrou o 21, o Lucas Araújo, e foi embora também ele, hein, o Pablo Tomás, autor do gol ainda, né, que está aí garantindo o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista, entrou ele, né? Saiu machucado. Exatamente, Ayrton. Não é o Ayrton, né? Senna. É o Ayrton, Ayrton do Bugrão. Ele que veio emprestado ao Atlético Goianiense, vai fazendo sua primeira partida, né? Vai estreando com o Guarani. E do lado do RB Bragantino, 21. O Vitinho, 28, foi embora. E entrou camisa número 20, o Isaac. A informação para Restaurante do Dadá. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o lançamento direto, disputa de cabeça na região intermediária. A bola sai pela linha lateral, é lateral para o Guarani, pela direita do campo de defesa. 72 minutos jogados. Guarani vai vencendo o Red Bull Bragantino. Vai fazendo o dever de casa, Albert. É bom que esse resultado, né, não dependa de outros, né, de outros resultados, né? Que o São Paulo continue vencendo. Agora sim, né, com essa vitória, né, por enquanto parcial, né, do Água Santa. Pelo amor de Deus, né? A Ponte Preta também poderia dar aquela ajuda, né? No empate, né? Garantiria agora fica aquela, né? A Ponte Preta tem que agora secar, agora eles ligam os secadores para a partida entre o Corinthians e Água Santa. E o Guarani vai ligando o secador para todo mundo aí, porque com esse resultado aí o Guarani tá de boa. Boa! Achei que você tinha esquecido, isso mesmo. Agora todo mundo ligando o secador, última rodada, o bicho pega. Mas o nosso é pior do que da Ponte Preta, né? Pois é, e o Água Santa tá jogando contra o Corinthians e o Corinthians teve um expulso. O Água Santa tem um jogador a mais, está jogando em São Bernardo, né?
0 para o Água Santa, 0 para o Corinthians. E no Brinco de Ouro, 1 para o Guarani, 0 para o Red Bull Bragantino. 73 minutos. Lateral para o Bugre na direita do campo de defesa, com ele o capitão Diogo Matheus. Autorizado, vai executar a cobrança lateral, o camisa 13 do Bugre. Lança a bola, tentou acionar ali o Gabriel Santos. Sobe mais alto o Léo Realpe, manda de novo a bola pela linha lateral. Perde vibração ali o camisa 21, Lucas Araújo. Hoje de volta ao time do Guarani, novamente relacionado e já foi acionado pelo técnico Claudinei Oliveira. Aí o Ryan recomeça tudo com Vladimir. O Bragantino sobe a marcação, vai incomodar ali o camisa 27, o Yuri Leles. Lançamento direto, buscava o Ayrton, melhor para o camisa número 20 do Bragantino, Isaac. Recomeça com Douglas Mendes. Sai jogando com Léo Realpe. Aí o zagueiro equatoriano do Red Bull Bragantino. Vai subindo o Braga para o campo de ataque. Vai tentar lançamento. Não, ele recomeça tudo aqui no grande círculo com Raul. Abre o jogo pela direita com Isaac. Constrói com paciência o time do Red Bull Bragantino. Agora sim a inversão de bola do Raul. Vai acionar o Guilherme Lopes. Matada bonita no peito. Bota a bola no chão. Camisa número 31. Procura a tabela por dentro com o Felipe. Camisa 44. Mais uma tabela limpa. O bonito Gabriel. Recolhe aqui com o Raul. Vem a inversão lá pro lado direito. Olha o Bragantino chegando com o Andrés Hurtado. Próxima linha de fundo. Recomeça um pouco mais atrás. A bola novamente com o Raul. Tem espaço pro cruzamento. Vai tentar o cruzamento rasteiro. Mandou um foguete pro meio da área ali, Albert. É, que batiu quando foi marcada a falta, né? Em cima do jogo. Não, mandou marcada a falta, não. Mandou seguir. O RB Bragantino vai pra cima. Quer o empate. Meu Deus do céu. Se segura aí, Guarani. Olha o Bragantino chegando novamente pelo lado direito com o Andrés Hurtado. Vai construindo a jogada de ataque, o Massa Bruta. Aí o Felipe jogando com o Yuri Leles. Yuri Leles tentou o passe interceptado pelo Matheus Bueno. Tem contra-ataque, o Guarani derrubado. Matheus, o Heitor ali, a falta pro Guarani. Futebol interior. Tem cartão amarelo pro Gustavinho. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos ao estádio Bruno José, Daniel. Segue vencendo o Santo André por aí, Pedulino. Segue 1 a 0 a Ponte, tem falta perigosíssima agora, Elvis na cobrança, Tolentino. Muito bem, Marcelo Corsato, giro da rodada. Ó, lembrando que mesmo que o time do Santo André vença a Ponte Preta, o Guarani pode até empatar aqui com o Red Bull Bragantino com a derrota do Ituano. O Guarani não cai, o Guarani cai em Santo André e caem também a equipe do Ituano. O Mirassol vai perdendo para o São Bernardo 1 a 0, o Novo Horizontino vence a Portuguesa 2 a 0, Água Santa e Corinthians vão empatando 0 a 0, Ituano 1, São Paulo 2, informou o placar ao vivo. Valinhos FM 87.9. Tem lateral pelo lado esquerdo, o Helder chamou a torcida ali, hein, Albert? É, e o que o Marcelo falou, né, o que periga pro Guarani, no caso, seria a partida do Ituano, né? O Guarani deve perdendo mesmo com o resultado, seria ali, tinha que ser 5 a 0 pro Santo André, né, Marcelo? E o perigo do Guarani agora, né, com esses resultados, é o jogo do Ituano. Se caso o Ituano virar a partida, ele passa o número de pontos, passaria o Guarani. E agora, né, quem precisa agora de ligar o secador também, o torcedor da Ponte Preta, que com esse resultado, né, parcial, que o Água Santa não vença. É, se o Água Santa vencer e a Ponte Preta perder pro Santo André, a Ponte tá fora da próxima fase. Por conta de E Babal vitória. também Copa do Brasil, viu? Porque não vai pra Copa do Brasil se não for pras quartas de finais, chance nenhuma de estar na Copa do Brasil na próxima temporada. Olha que última rodada pros times de Campinas, hein? Sendo que a Ponte Preta, obviamente, na mais tranquila, né? Mas olha só, cara. A única Ponte chance Preta, da Ponte ou o Guarani estarem na Copa do Brasil ano que vem, se a Ponte não se classificar, o Guarani não vai se classificar, é sendo campeão da Série B. Ah, então... Ou então vencer a Copa Paulista, né? A Copa é verdade, Tem uma vaga. Tem uma vaga, é verdade. Bem lembrado. É falta perigosa para o Guarani pela direita do campo de ataque. Jogou Matheus na bola, direto no braço, na mão do goleiro Lucão. Fica tranquila, o arqueiro do Massa Bruta foi atrapalhado ali na hora de fazer a reposição. Ficou reclamando, o árbitro não deu nem bola para ele. O Flávio Rodrigues de Souza vai fazer a reposição. O goleiro aqui pelo lado direito da zaga com Douglas Mendes. Douglas Mendes aciona Gustavinho na iniciação da jogada. O camisa número 22 vai conduzindo o Braga para o campo de ataque. O Gustavinho invadiu o campo de ataque, faz a inversão
manda a jogada lá pro lado direito com Isaac. Isaac, camisa número 20, vai conduzindo a pelota, recolhe mais atrás com o capitão Raul. Sempre ele para inverter a jogada de um lado para o outro, tentar encontrar os espaços, os atalhos no gramado. O Real aciona novamente o Gustavinho, camisa 22, acha entre as linhas o Gabriel. Ele é habilidoso, ele é liso, consegue o drible para cima na marcação. Larga a mola mais atrás com o André Furtado, tá jogando aqui no meio de campo. O lateral direito, quem tá na direita agora é o Isaac. Aí o Bragantino vai trocando passes, desarmado ali o Raul pelo Gabriel Santos, tenta acionar em velocidade, o camisa 27 novamente perde a posse. O Guarani fica com o Bragantino, Albert. Não adianta, né? O Gabriel Santos, ele pega na bola, né? Na hora que é pra ele tocar, ele chuta. Na hora que é pra ele ir pra cima, ele recua. Ele teve uma chance dentro da grande área, né? Uns lances atrás, era pra ele ter chutado, quis cortar. É fogo. E a situação, lá vem os homens de novo pelo lado direito. Meu Deus do Olha céu. O Bragantino chegando pela direita com Isaac. Isaac abre o jogo pelo lado direito. Esse é Felipe, tentou pedalar pra cima da marcação, consegue tirar ali o camisa número 30, o Ayrton. Já cobrado lateral pelo Braga, vem buscar Gustavinho pelo lado direito do campo de ataque na zona intermediária, até a bola Bragantino. Aí o Isaac, camisa número 20, vai na construção de jogada. O Braga tenta o lançamento, buscava a ponta, afasta Ayrton, manda o chutão pra frente para o campo de ataque, a bola vai sair em lateral para o Braga, pela direita do campo de defesa. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tentava o lançamento buscando a ponta esquerda, a bola saiu direto para a linha lateral. É lateral para o Bugri pela direita do campo de defesa. Lateral para Diogo Matheus, o capitão Bugri no camisa número 13 cobrar. Fala, Marcelão. Eu tava dando uma olhada nas estatísticas do jogo do Água Santa contra o Corinthians, 0-0, o Corinthians com jogador a menos. O Água Santa chutou 14 bolas no gol, o Corinthians só uma. Aí teve um lance no final do primeiro tempo, viu? Que o jogador do Corinthians, sem goleiro, né? Ele tirou a bola de cima da linha. Em cima da linha seria o gol do Água Santa. 14. Eu vou falar pra você, hein? O santo santo da macaca tá bom, hein? Que eu vou falar pra você. Você é o Guarani, meu amigo. Eu vou falar uma coisa pra você. Ainda que. A sorte nossa que o Pedro Caixinha, né? A sorte nossa que o Botafogo, né? O Botafogo que emprestou o Kaique pra nós, né? Pra disputar a Série B. Sorte que o Botafogo, se caso tivesse feito um placar mais amplo lá no Rio de Janeiro, não sei não, viu? Se o RB Bragantino ia vir com essa molecada aí. E mais uma vez vai chegando o Bragantino. Pelo lado direito, quem tem a bola é Raul. Raul jogando por dentro, sai o cartão amarelo ali pro Diogo Matheus. Está amarelado por reclamação. Lateral do Bugre, ali o cruzamento do Hurtado pro meio da área, afasta Rayan. A bola volta pro Braga. Recomeça tudo, Gustavinho, camisa 22, vem em inversão de jogada lá pro lado direito pro Isaac. Isaac mata a bola no peito, tira a marcação, olha o Braga chegando. Pelo intermediário ele vai costurando, recomeça tudo, volta a bola com Douglas Mendes. Aí o zagueirão do Bragantino. O Braga vai rodando a bola pra lá e pra cá, é o dono da pelota. Vem lançamento, buscava o meio da área, afasta Léo Santos. A bola sobra, Yuri Leles na sequência, ele desarmado pelo jogador do Bugre, agora com o Helder. Helder tenta chutar, afastou mal, tentou um chapéu ali o Felipe, hein, Albert? Pelo amor de Deus, o Helder também tá sem tempo de bola agora também no segundo tempo, acho que cansou o homem, lá vem os caras. Olha o passe errado do Bragantino, Gustavinho, se atrapalhou o Reinaldo, a bola volta pro Braga. Aí o capitão do time, volante Raul, camisa 23, abre pela esquerda com o André Furtado, tá fazendo da lateral esquerda aqui o equatoriano, levantamento buscando o segundo pau, sai bem do gol, Vladimir fica com ela. É pressão do Bragantino nos minutos finais. O resultado vai tirando o Guarani do rebaixamento. Nesse momento estão caindo Ituano e também o Santo André, apesar de estar vencendo a Ponte Preta, Albert. Graças a Deus, né? Guarani teve a sorte que não teve no campeonato todo, que não é possível, né? 5 meses sem vencer em casa, né? Venceu somente na segunda rodada. Dia 21, quando caiu, o Pedro Lino caiu. O Guarani faz esse campeonato paulista assim, um campeonato paulista pífio, para não ser esquecido tão cedo, que sirva de lição para os próximos anos, para o campeonato da Série B que está vindo aí, que não só de silêncio e arrogância
se faz futebol. Lá vem os homens. Olha o Braga novamente pelo lado direito ali com o Isaac. Vai rodando a bola de lá pra cá. Camisa número 20 volta por dentro aqui com o Gustavinho. Vai inverter agora pelo lado esquerdo com o Gabriel. Aí o camisa 15, olha o passe em profundidade achando o Hurtado. Hurtado de canhota, cruzamento pro meio da área. Dominou mal o Yuri Leles, tem espaço. Bateu pro gol de direita. Bateu girando, bateu pelo alto. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Pedro Lino. O couro comeu aqui, viu? Temos 2 expulsos, um de cada lado. Pro lado da Ponte Preta foi expulso o número 35, Gabriel Novaes. E pelos lados do Santo André foi expulso Marciel, número 20. Teve uma briga aqui agora há pouco entre as duas equipes, né? O Gabriel Novaes foi expulso antes. Passou uns 2 minutos, a Edna foi até o VAR e expulsou o Marcial. E temos público e renda. Público 2.340. 2.340 para uma renda de R$44.435. Muito bem, então destaque do Pedro Lino no estádio Bruno José Daniel. Santo André vai batendo a Ponte Preta por 1-0, mas com esse resultado continua sendo rebaixado. Marcelo Corsato. Público e renda aqui também. Vai fazer a atualização da jogada. Público e renda no Brinco de Ouro, Albert. Para um público total de 7.508 pessoas, para uma renda de R$ 65.790. O público total 7.508 para uma renda de R$ 65.790. A informação para a concessionária Sim. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Últimos 5 minutos do Guarani no Paulistão. Regis tomou cartão amarelo do banco de reservas. Reclamando, né? Tá reclamando ali alguma coisa, reclamando falta, né? Ali em cima do camisa número 20, o Reinaldo, que está sentindo. Nós vimos ali o Marlon passando. Provavelmente será a substituição no Guarani, né? E quando ali o camisa 78, o Regis, né? Que perdeu um gol feito, levou o cartão amarelo no banco de reservas. E vai entrar o camisa número 8, o Marlon, no lugar do Reinaldo. Então vai embora o Reinaldo, o camisa número 20, sentindo câimbras. E vai entrando o camisa número 8, o Marlon. Acho esse jogador muito interessante, viu? Acho que tem futuro aí no Guarani. Então essa mudança, a informação para a concessionária Sim. A última alteração do Claudinei Oliveira no Paulistão. Faltam 5 minutos mais acréscimos para terminar a primeira fase. Marcelo Corsato, o giro da rodada. É isso, Água Santa e Corinthians vão empatando 0-0. Água Santa 14 finalizações, o Corinthians apenas 1. Ituano vai perdendo para o São Paulo 2-1. O Mirassol perde para o São Bernardo 1-0. O Novo Horizontino vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. Informou o placar ao vivo. Olha a chegada do Bugrão pelo lado esquerdo com o Ayrton. Derrubada, falta, sobe Valinhos FM. 87.9, a voz da nossa gente. Reinaldinho, né? O Reinaldinho, sai Reinaldinho, entra Ayrton, sai todo mundo. O Ayrton, né? Pelo lado esquerdo, foi tentar fazer o rabisco, só que ele veio sozinho na velocidade e os jogadores do Guarani não acompanham. Então é aquela, né? A turma tá com medo, essa é a verdade, né? Aí o Marlon veio passando pelo lado direito, ele não conseguiu fazer ali o cruzamento, acabou tomando um rapa por baixo. Falta, né? Falta marcada no campo de ataque. E vamos ver agora, quem sabe agora aquela bola chuveirada, vamos ver aqui quem vai passar aquela maionese na bola. Quando ali aparece jogadores do banco de reservas ali também tentando passar aquela energia para os jogadores no campo. Parece Diogo Matheus na bola. Quem sabe agora o segundo gol, bem que podia ser, hein? Tem falta o Guarani, Diogo Matheus na bola, levantamento pro meio da área, espalma o goleiro Lucão, a bola volta com o Marlon, tentou tapa de primeira, direto pra fora, falta. Albert. Falta, né? Falta marcada, Diogo Matheus mandou a bola na mão do goleirão, que quando ele fez a defesa sofreu a carga, né, o goleirão. Então você sabe, né, pequena área do goleiro, falta marcada, 42 minutos do segundo tempo, haja coração.
O Guarani vai se salvando. Minutos finais de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Tá caindo um tabu de 5 meses e 10 dias. O Guarani tem 1, o Bragantino não tem nada. O gol do Bugrão foi marcado por Pablo Tomás aos 9 minutos de jogo. Nesse momento o Bugrão vai escapando. Tá cumprindo o dever de casa. 43 minutos jogados no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segundo tempo de jogo. O Bragantino tem a bola pelo lado esquerdo com Léo Realpe. Aí o Bragantino tá todo no campo de ataque. O Bugrão tá todo no campo de defesa. Quem tem a bola é Massa Bruta, virando de um lado pro outro. Isaac pela direita, vem inversão de jogada, tentando acionar o meio da área, afasta a marcação de Rayan, volta a bola com Gustavinho, fatiada buscando a ponta direita, linha de fundo, tem Isaac, a bola, levantamento pro meio, quem é que sobe? Afasta o capitão Diogo Matheus, voltou Isaac de primeira, tentou o chute, pegou mal na bola, Albert. Meu Deus, agora começa, os jogadores são altos, do RB Bragantino, esses meninos são altos, e ali, quando a gente vê ali, os indicados, craques do jogo, tem 2 jogadores do Guarani, meu Deus do céu, Eu vou falar pra você. Mas ali, espero que seja escolhido o Pablo Tomás, Mas aquela, o Guarani aí, falta pouco, hein? Quando o Claudinei Oliveira ali, agachado ali, tentando ali, chegou e salvou o Guarani do rebaixamento. Essa é a verdade, Humberto Luzer vai batendo cabeça também lá na Chapecoense. Chegou o Claudinei Oliveira e lá vem o Bugrão. Olha a tentativa de lançamento direto, buscava o Ayrton, saiu bem do gol Lucão. Estamos no último minuto do tempo normal. Vamos aguardar quanto vai dar de acréscimos o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. A posse de bola é do Guarani pelo lado direito. Intermediária direita de ataque, tem a bola Diogo Matheus. O capitão camisa 13 vai cobrar lateral. Tem gol no Campeonato Paulista, Marcelo Corsato. Em Itu empata o Ituano. Agora Ituano 2, São Paulo também 2. Ou seja, o Tricolor tá ficando fora da próxima fase, gente. Tricolor vai ficar fora da próxima fase. Que fase, hein, São Paulo? Meu futebol amigo. É sensacional, enquanto alguns choram, a gente ri. Por enquanto tamo junto, Tamo junto, tamo na 1 aí. Isso mesmo. Futebol é sensacional, Sofremos o campeonato inteiro. Aí, a gente sofreu, até agora nessa rodada. Aí imagine só, o São Paulo fez 365 mil pontos e não vai classificar. Olha a chegada do Bragantino pelo lado esquerdo, Gabriel tentou, Gustavinho abriu o jogo com Hurtado, Gustavinho, levantamento no segundo pau, quem é que sobe de cabeça? Olha a ajeitada, afastou o Rayan, a bola com o Matheus Bueno, recebeu, afasta a marcação, 5 minutos, já estamos nos acréscimos, vamos até os 50 de jogo. Eu quero saber como é que tá Ponte Preta e Santo André no estádio Bruno José Daniel, Pedro Lino. 45 do segundo tempo, quase que o Santo André faz o segundo gol, o zagueiro da Ponte tirou no meio da linha e quem entrou foi o Polvidiero, camisa número 22, e saiu o Léo Santos, camisa número 8, Tolentino. Muito bem, Pedro Lino, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Tolentino. Diga, Pedro Lino. Expulsou mais um da Ponte Preta, viu? Expulsou agora o Dudu Scheidt, camisa número 18, então a Ponte Preta está com 2 a menos na partida contra o Santo André. Ponte Preta tem 9 jogadores, então Santo André tem 10. Santo André tá vencendo o jogo, mas tá ficando fora. Vamos entender como é que tá o giro da rodada com Marcelo Corsato. Olha, 1 minuto de acréscimo lá em São Bernardo do Campo, Água Santa 0, Corinthians 0. O Ituano empata com São Paulo 2-2. Com isso o Tricolor vai ficando de fora da próxima fase. Por quê? Porque o São Bernardo vence o Mirassol 1-0 e o Novo Horizontino vence a Portuguesa pelo placar de 2-0. No momento, os rebaixados Ituano e Santo André. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Minutos finais de jogo, 92. Faltam 3 minutos para o Guarani encerrar a sua participação no Paulistão 2024. Olha o lançamento buscando a grande área. Vladimir fica com a bola, Albert. Meu Deus do céu, Agora o RB Bragantino vai por tudo ou nada, Quando ali, a bola jogada dentro da grande área, houve o desvio do zagueiro do Guarani. E ali o Vladimir fez a defesa, Mas eu fiquei com medo, hein? Vai que vai de cobertura. E só lembrando, como a gente tá falando, São Paulo fez 300, não sei quantos pontos, Aí 20, o Guarani, por enquanto 20. Fez 20. Aí o Guarani com 10, não classificou, Aí a última partida,
Lógico, né, que ainda tá rodando ainda o segundo tempo. É impressionante. O Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais difícil do Brasil. Não tem jeito mesmo, né? Ô Edu, eu falei que era 1 minuto de acréscimo lá em São Bernardo do Campo. Não, são 8 minutos de acréscimo. Estamos com 47 e agora quase que o Jael vai pra rede. Segue 0-0 por lá. Tudo indefinido, Marcelo Corsato vai atualizando ali o Bragantino, chegando o Gabriel fintou a marcação, bateu pro gol, explode, a bola volta com o Raul, desarmado pelo Gabriel Santos em cima da hora. Agora vem contra-ataque do Bugre pelo lado esquerdo com o Gabriel Santos, vai carregando ele contra 2, o camisa 27 engata a velocidade, deixa a marcação pra trás, venceu a corrida Gabriel Santos, agora sim ele faz o break, protege a bola, 93 jogados, faltam 2 no brinco de ouro da princesa, ele protege a bola na linha de fundo, na bandeirinha de escanteio, vem 3 em cima dele, olha o Gabriel Santos protegendo a bola, derrubado, o Bragantino retoma a posse, o árbitro manda seguir, não deu falta não, sai jogando o Bragantino com o Raul tem a bola, sai jogando tabela bonito com o Felipe, de novo Raul, aí o volantão, capitão do time, 93 e 33 segundos, o Guarani tá se mantendo na primeira divisão do Campeonato Paulista. Pedro Lino, tô ouvindo o Pedro Lino me chamar. Saiu o número 10, Elvis, entrou o número 15 Fraga, e saiu o número 11, Iago Dias, e entrou o número 25, Cauê. É a estreia do Cauê no time da Ponte Preta. O juiz deu 7 minutos de acréscimo. Estamos com 48 minutos do segundo tempo aqui no Bruno José Daniel, em Santo André, Tolentino. Olha o levantamento do Bragantino pro meio da área. Quem é que sobe de cabeça? Afasta a marcação. Bateu pra fora! No último minuto de jogo, o levantamento do retado pro meio da área. A sobra se ofereceu pro jogador do Bragantino. Ali era o Gabriel. A bola saiu pra fora, Albert. Meu Deus do céu, né? Não temos 1 minuto de paz, né? Que é aquela, né? Tomar o gol do empate aí, nesse, lógico, né? Tá acabando, né? Quando a torcida, né, bugrina se inflama no estádio Brinco de Ouro da Princesa, conseguimos. Esse era o objetivo, se manter, mas que campeonato o Guarani fez, horroroso, horrível, meu Deus, e assim vamos terminar nossa participação, né? Olhou pro relógio, volta centro de campo, árbitro Flávio Rodrigues de Souza. O Guarani está na Série A1 de 2025 do Campeonato Paulista. Evita o rebaixamento do Guarani. Encerra o tabu de quase 6 meses no Brinco de Ouro. Vence o Red Bull Bragantino por 1-0. Comemora aliviado o torcedor do Guarani. Os jogadores se abraçam no gramado do Brinco. 1-0, gol marcado por Pablo Tomás. Um campeonato de muitas dificuldades. Um primeiro trimestre cruel para o torcedor do Guarani. Afastamento do futebol do CEO Ricardo Moisés. Diretor executivo que montou o time foi demitido. Jogadores afastados por indisciplina. Titulares lesionados, Bruno Mendes, Derek, Pegorari, até o Diogo Matheus que voltou durante a competição, Álvares Cavalcante. O Guarani está na Série A1 de 2025. Ufa, torcedor bugrino! Que semana mais difícil! Não chegava domingo, não chegava a hora do jogo. Todo mundo naquela expectativa, o RB Bragantino vai vir inteiro ou não vai vir inteiro? Porém, entretanto, o Guarani conseguiu seu objetivo. É pouquíssimo, mas o seu torcedor não merecia a Série A2. Agora quando aparece o Pablo Tomás, o herói, tem que dar risada, né? Pablo Tomás, o herói, né, da partida, né? 2 gols, né? Artilheiro do Guarani junto com o Bruno Mendes, né? Com 2 gols, e o Guarani conseguiu o seu objetivo, que é continuar na Série A1 do Campeonato Paulista. Ô Tolentino. 8 minutos de acréscimo. Muito bem, vamos então ao estádio Bruno José Daniel, Santo André e Ponte Preta. Como é que tá o jogo? O repórter Pedro Lino, direto do gramado. No momento que a torcida do Santo André começa a gritar: vergonha, vergonha, vergonha. Time sem vergonha. Estamos com 51 minutos do segundo tempo. Falta mais 1 minuto, a bola rola para Santo André 1, Ponte Preta 0. Vamos ao giro da rodada, estão acontecendo todos os outros jogos. É a última rodada da primeira fase do Paulistão. Tá definindo classificação, rebaixamento. Conta pra gente, Marcelo Corsato. Bom, é o seguinte, tem pênalti pro São Paulo lá em Itu, hein? O São Paulo tá empatando com 2-2. Se o São Paulo empatar,
o São Paulo tá fora da próxima fase, por enquanto, né? Lucas foi pra rede, 52 minutos. 3 para o São Paulo, 2 para o Ituano. Resultado que tira o São Bernardo da classificação e coloca o São Paulo. O São Paulo, então, volta a estar entre os 2 melhores do grupo D. E com a liderança do grupo, porque ele vai a 22 e aí tem um saldo melhor que a equipe do Novo Horizontino. Portanto, São Paulo e Novo Horizontino estão se classificando para a próxima fase. O São Bernardo está ficando de fora da próxima fase. O São Bernardo vai vencendo o Mirassol por 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino vence a Portuguesa por 2-0. Finalzinho de jogo lá em São Bernardo do Campo. Água Santa e Corinthians. Corinthians e Água Santa. Já estamos com 52 minutos. O árbitro tinha dado 8 minutos de acréscimo. Então tá para acabar o jogo lá. Quando terminar, eu informo aqui, o torcedor da Ponte Preta tá de olho, porque se o Água Santa fizer um gol lá e vencer o Corinthians, que tem um jogador a menos, se classifica o Água Santa e a Ponte fica fora da próxima fase. Muito bem, Pedro Lino, seu destaque de Santo André e Ponte Preta. O destaque desse jogo, tirando o gol lógico do Santo André, foi o goleiro Luiz, do Santo André, que ficou mais conversando com a gente aqui atrás do gol do que prestando atenção no jogo de que teve hoje, né, entre Santo André e Ponte Preta. Muito bem, está encerrado o jogo, portanto, no estádio Bruno José Daniel. Pedro Lino, repórter dos canais Futebol Interior, acompanhou direto do gramado Álvaro de Cavalcante. E quando apareceu, né, parece o Pablo Tomás, né, ele ganhou, né, na geradora, né, na geradora aí das imagens aí, como o craque do jogo, né, e aparece ali com os olhos marejados, né. Vamos dar tempo, vamos ver o que ele vai falar. A gente se mobilizou, porque a gente sabia que só dependia das nossas forças, então... a gente tem uma equipe muito boa, cara. Infelizmente os resultados não estavam acontecendo. E sim, a gente conversou entre nós, concentramos antes para estar focado mesmo, porque o clube não merecia isso. Isso não impacta só na torcida, nos atletas aqui, mas sim nos funcionários. Tem muito funcionário aí que fazem tudo por nós, que a gente sabia que uma decência ia acabar prejudicando a eles. Então a gente se mobilizou e graças a Deus a gente pôde sair com um resultado positivo aqui e livrar o Guarani dessa situação. Obrigado, Pablo. Edu. Fala, Corsato. Terminou em Itu, São Paulo vence o Ituano por 3-2, portanto São Paulo está classificado e acaba em São Bernardo do Campo. Apita o árbitro. Fim de jogo, Água Santa 0, Corinthians também 0, que sufoco. Corinthians com jogador a menos desde o finalzinho do primeiro tempo. Resultado esse que classifica a Ponte Preta, apesar da derrota para o Santo André. A Macaca está na próxima fase e vai encarar o Palmeiras. Portanto, os rebaixados Ituano e Santo André classificados para a próxima fase. Grupo A, Santos e Portuguesa. Grupo B, Palmeiras e Ponte Preta. Grupo C, Bragantino e Internacional de Limeira. Grupo D, Novo Horizontino, na verdade São Paulo e Novo Horizontino. Tolentino. Muito bem, Carlos Corsato. Vamos então, Pedro Lino, diretamente do estádio Bruno José Daniel. Os jogadores da Ponte Preta vieram até a torcida adversária aqui no canto e comemoraram a classificação da Ponte Preta para a próxima fase do Campeonato Paulista. Muito bem, então Ponte Preta classificada, apesar da derrota para o Santo André, e o Santo André foi rebaixado, porque o Guarani fez o dever de casa, Albert. O Guarani voltou a vencer no Brinco de Ouro depois de um longo período de 5 meses e 10 dias, venceu o Bragantino com gol de Pablo Tomás. E só lembrando, né, toda essa emoção da última rodada, né, o Guarani não vencia o RB Bragantino, o Bragantino desde 2019, da Série B do Campeonato Brasileiro. E esse resultado, né, agora o torcedor, né, o Marcelo Corsato representando a grande massa da Ponte Preta, nós aqui fazemos aqui a jornada do Guarani. Esse resultado em que a Ponte Preta foi derrotada pelo Santo André, né, o Guarani ele teve a sorte do Guarani foi o jogo entre Corinthians e Santo André. Aquela partida, ele acabou ali dando aquela famosa sobrevida ao Guarani, que o Guarani depois veio de 2 empates, né? Agora conseguiu a vitória. Para mostrar aí, mais uma vez, né, aos dirigentes, né? Eu falo do lado do Guarani, né? O Guarani conseguiu essa vitória, importantíssima, é verdade. Que não seja apagada o que aconteceu, né? Esse trimestre, né? Pífio que o Guarani fez.
desde o começo, a escolha do superintendente de futebol que ia ser apresentado há 15 dias atrás, não foi apresentado, como bato nessa tecla, né? Possivelmente com o dirigente fala em pé, não sustenta sentado, né? A demissão, né, do Juliano Camargo, o afastamento do CEO, né, que ele mesmo disse que não entende muito de bola, assim como, né, deveria entender, acabou sendo afastado, né, e a montagem do elenco, né, que o Guarani esse ano aqui seria uma vergonha, porque o Guarani teve o maior faturamento dos últimos anos, foi esse ano o Guarani teve de patrocínio, etc, etc. E agora vai entrar, né, agora a Libra, né, a Ponte Preta também faz parte da Libra, entrou agora a grana, né, vai fechar com a Rede Globo 1,3 bilhões, né, por ano. Será dividido, os times da Série B entrarão aí 3%, né, para os times da Série B, Série C, que mais ou menos serão 39 milhões divididos por 7 ou 8 equipes, né, incluindo Ponte Preta e Guarani, obviamente, Cristão. Então, provavelmente, e agora também para a Série B, não temos, né, não tem, os direitos de transmissão a Bandeirantes não tem mais, né, foi cortado, né, foi rompido por conta da Libra, né, do acerto da Libra. Agora, os nossos times de Campinas, como Ponte Preta e Guarani, serão entrado, né? Vai ser injetado mais grana, né? E tomara que esse Campeonato Paulista 2024 ele sirva de exemplo, sirva de reflexão para todos nós, né? Para todos nós. A parte da Ponte Preta, o Marcelo vai falar melhor, mas eu falo pelo lado verde e branco, que esse 2024 não seja apagado da memória do torcedor bugrino. Nós sabemos o que nós passamos em antes, né? 2012, 13, tudo que a gente passou, né? Tanto que o estádio Brinco de Ouro da Princesa não é nosso, né? Estamos ali, vai ter um tempo que irá, né, ser o novo proprietário, né? Rebaixamentos, salários atrasados. Agora nós ganhamos esse ano aqui, né, o campeonato de salário em dia. Ganhamos no ano passado o campeonato Refletor Novo, campeonato Estádio Pintado, mas agora nós queremos ver agora a resposta dentro de campo, que é Guarani Futebol Clube, não é Guarani Clube Futebol, que agora com a entrada de receita, o Guarani se reestruturando, que agora o Campeonato Brasileiro da Série B seja um campeonato que nós não tenhamos esse problema. Lembrando que se a pontuação, que nós terminamos agora, 10 pontos, né, em 12 rodadas, fizer uma projeção no primeiro turno, no segundo turno, nós estamos ferrados, nós estamos rebaixados. Então é isso aí, fica aí o meu desabafo. E hoje sempre Guarani. Fala, Pedro Lino. Tô aqui esperando o João Brigatti para a coletiva. Só para finalizar aqui entre Santo André e Ponte Preta, dos 12 jogos do Campeonato Paulista, esse foi o pior jogo da Ponte Preta, na minha opinião. Não sei a do Corsato, dos amigos aí, mas foi o pior jogo da Ponte Preta jogando no Campeonato Paulista. Muito bem, Corsato. E aí? Então, a gente tem que um intervalo, aí você chama o intervalo, Tolentino, pra gente abrir o fim de jogo, aí eu vou ver se eu pego uma palavrinha do Brigatti lá, e depois a gente tem a entrevista coletiva do técnico do Guarani também. Eu não acompanhei o jogo, eu tava acompanhando os outros jogos, né, mas a Ponte Preta flertou com a desclassificação hoje, perdendo pro Santo André. A gente fala mais no fim de jogo, chama o intervalo, fecha a jornada esportiva e a gente vai pro fim de jogo. Então, muito bom, muito obrigado então a você que nos acompanhou na transmissão de Guarani e Red Bull Bragantino. Vamos ainda com a coletiva dos treinadores. Vamos chamar um rápido intervalo. Estamos de volta em instantes. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consato. Muito bem, fim da primeira fase do Campeonato Paulista 2024, Série A1, são 6h15, excelente noite para você que está acompanhando a gente nos canais Futebol Interior, nosso canal de áudio, também pelos aplicativos, você que está acompanhando no YouTube, aliás, a galera do YouTube pode votar no melhor em campo do jogo do Guarani, hein? Você vota lá e a gente vai estar registrando aqui, o Tolentino e também o Albert Cavalcante vão dar os votos deles, né? E é claro, a gente elege na nossa transmissão o melhor em campo. O Guarani venceu pelo placar de 1-0, gol no primeiro tempo. O Guarani está garantido na primeira divisão na próxima temporada. A Ponte Preta perdeu para o Santo André, mas a Ponte está classificada para a próxima fase da competição. Vai pegar o Palmeiras, simplesmente o Palmeiras. O Santo André venceu, mas não adiantou. Aliás, foi a primeira vitória, a primeira vitória do Santo André em todo o campeonato, venceu por 1-0. E a Ponte teve 2 jogadores expulsos, automaticamente vão cumprir suspensão no jogo contra o Palmeiras. E um deles, o Gabriel. O Dudu, reserva, quando entra também não faz nada, não vai fazer falta. Agora o Gabriel Novaes era um cara que estava jogando bem. A gente tem que falar a verdade, aqui não tem essa, tem que falar a verdade. O Dudu não vai fazer falta, é até reforço. Agora o tal de Gabriel Novaes, hein? É aquilo, né? A Ponte Preta perdeu e olha, flertou com a eliminação, só deu o Água Santa. O Água Santa, depois eu vou dar uma atualizada aqui nos números do jogo lá do Água Santa, deixa eu fazer isso agora. Para atualizar aqui, o Corinthians teve um jogador expulso, foi o Rian, finalzinho do primeiro tempo, né? E vamos lá, ó, 47% de posse de bola para o Água Santa, 53% para o Corinthians. O Corinthians teve mais posse de bola, mas as finalizações foram 14 para o Água Santa, 1 para o Corinthians. 7 no alvo do Água Santa, só 1 do Corinthians no alvo. Enfim, o Água Santa está eliminado do Campeonato Paulista. Vamos passar os resultados aqui, quando o Pedro Lino tiver já com a entrevista do Brigatti, pode chamar. Passar aqui os resultados, então, desta rodada do Campeonato Paulista 2024, a 12ª rodada. Começou ontem com o Palmeiras 1, Botafogo 0, Santos 3, o Internacional de Limeira, Inter 2. O Guarani, com transmissão do Tolentino e do Albert Cavalcante, venceu o Red Bull Bragantino. A gente vai eleger o melhor em campo já, tem as notas do jogo. Ituano perdeu para o São Paulo 3-2. O São Paulo estava quase fora da próxima fase. Um gol de pênalti no final deu a classificação para o São Paulo. O Mirassol perdeu para o São Bernardo 2-0. O São Bernardo está eliminado. O Novo Horizontino venceu a Portuguesa 2-0, o Novo Horizontino está classificado, a Lusa também. Santo André venceu a Ponte 1-0, está rebaixado, e o Água Santa empatou com o Corinthians 0-0, os dois estão eliminados. O Ituano caiu também junto com o Santo André, o Ituano que estava 22 temporadas na Série A1 do Campeonato Paulista, era o clube do interior com mais sequência na competição. Agora a bola passa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse negócio aí não tá dando certo, hein? Ponte Preta foi para a Série A2, voltou no próximo ano. O Ituano era o time de maior sequência na Série A1, caiu esse ano. E agora é o Botafogo que desde 2009 está na Série A1 do Campeonato Paulista. Muito bem, deixa eu só... classificação geral, hein?
Eu vou trazer 2 detalhes interessantes aqui. Seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior, o São Bernardo, na classificação geral, na pontuação, não na geral, ele termina com 21 pontos na 5ª colocação. Ele fica na frente do Red Bull, que se classificou com 21, da Inter, que se classificou com 17, da Ponte, que se classificou com 18, e da Portuguesa, que se classificou com 10. Mesma pontuação do Guarani. Do Guarani, que quase caiu, né? A Portuguesa, com 10 pontos, se classificou. Então... Que vergonha, hein? Esse é o Campeonato Paulista. Então vamos lá. Ó, por enquanto, os times que têm vaga na Copa Libertadores da América, tá? Palmeiras, na Copa Libertadores perdão, na Copa do Brasil. Ufa. Palmeiras, Santos, São Paulo, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar porque os times que passarem para a semifinal, os 4 times que estiverem na semifinal, eles têm vaga garantida na Copa do Brasil. Aí fica uma vaga para o melhor colocado entre os 8 que se classificaram. Aí o São Bernardo, que é o 5º da geral, o negócio é meio louco, você tem que fazer conta. Para a Copa do Brasil, não vale, ele não fica na 5ª colocação, ele vai para a 9ª colocação. Então, aí o Red Bull passa ele, a Inter passa ele, a Ponte passa ele e a Portuguesa com 10 pontos. Porque passou de fase, para pontuação na Copa do Brasil, passa a equipe do São Bernardo. Então, a Ponte no momento é a 7ª. Tá? A Ponte é a 7ª e vai terminar assim como 7ª para a Copa do Brasil. E aí, no Campeonato Paulista, direto são 5 vagas. Então, se a Ponte vencer, somos 3 pontos que a pontuação ainda continua. Ela vai para 20, mas se ela vencer, ela vai se classificar. Você concorda comigo? Sim. Porque é um jogo só. Certo. Então ela vai estar classificada para a Copa do Brasil. Certo. Só que se ela for eliminada, não, ela não tem vaga ainda garantida para a Copa do Brasil. Aí tem que Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino conseguirem vaga. O Santos na Série B, né? Campeão. Ou vencendo, sendo campeão da Série B, ou se o Santos for disputar a Copa Paulista, né? E aí ele escolhe, sei lá, a Copa do Brasil. E essas equipes aí ficarem entre as melhores no Campeonato Brasileiro. Entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro que vão para a Copa Libertadores, que tem vaga garantida na Copa do Brasil. É um negócio meio louco, a gente tem que fazer conta para todo lado aqui, mas a Ponte Preta ainda não está na Copa do Brasil na próxima temporada, está muito perto disso, mas a Ponte flertou com a eliminação no Paulista e, consequentemente, ficar fora da Copa do Brasil na próxima temporada. 6h21, quando tivermos o Brigatti com o Pedrolino, a gente vai saber, mas vamos fazer o seguinte, vamos com as notas do jogo? Demorou, Marcelão. O Tolentino vai trazer jogador por jogador e o Albert Cavalcante vai gabaritar, vai dar a nota para esse jogador. O Guarani venceu 1-0 e permanece na Série A1 na próxima temporada. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Marcelão. Então vamos para as notas de Guarani 1, Red Bull Bragantino 0 no Brinco de Ouro. A última partida, a última participação do Guarani no Campeonato Paulista de 2024. Vamos lá então, Albert Cavalcante, tá pronto? Com certeza, hoje eu tô feliz. Ufa! 7 milhões garantido pro ano que vem. Imagine só cair pra... É dose. Série A2 não é fácil, não. Nós estamos vendo aí, né? O 15, né? Essas equipes assim. Cara, é dolorido demais. Ferroviária. Eu tava vendo os horários também do jogo também. Eu tava na roça, né? Então é o seguinte, a melhor coisa, né? Pro Guarani é estar na Série A1. Vamos lá. Vamos lá então. Vladimir, goleiro do Guarani. Não comprometeu, sabe fazer a cera como ninguém. Nota 6 pro Vladimir. Léo Santos, zagueiro número 3. O que mais se destacou, né, na zaga bugrina, quando exigido soube fazer o arroz com feijão bem feito e ainda se atreveu a chegar ao campo de ataque. 6,5 para ele. 6,5 para Léo Santos, número 4, Ryan. O Ryan. Ele entrou em campo, né, ele vestiu, né, o uniforme do Guarani e tudo, mas assim... Ele foi, acho que ele sentiu alguns lances ali, ele acabou ali, né, quase entregando a paçoca. Nota 5 pro Ryan.
Muito bem, nota 5 então para o zagueiro Ryan. Lucas Adel, estreando como titular, número 12. Lucas Adel, ele conseguiu até, né, a metade do primeiro tempo, conseguiu segurar as investidas, né, do RB Bragantino. Depois, quando o Heitor achou que era ali, né, o Roberto Carlos, barra Cafu, ali ele se complicou muito, né, mas quando a bola chegou ali no sistema defensivo, que ele conseguiu, né, dar os botes, ele não deixou a desejar. Nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para Lucas Adel. Número 13, o capitão do time, Diogo Matheus. O Diogo Matheus, ele apareceu pouco, né? Só com cobrança de escanteio, né? E faltas, mas assim como a equipe, né, estavam mais na transpiração do que na inspiração, ele fez ali o arrozinho com feijão. 5,5. 5,5 para Diogo Matheus. Do outro lado, Helder, número 16. Pela madrugada, 5 pro Helder. O Helder, ele é o jogador que tem mais idade no elenco bugrino, né? 35 anos. E aquela, né? Quando ele tá atrás, Deus nos acuda. Quando ele tá na frente, nos acuda Deus. Então, assim, nota 5 pro Helder. Nota 5 para o Helder, então chegando no meio-campo, Matheus Bueno, número 18. O Matheus Bueno, ele foi, né, ele fez ali a volância, né? Ele sentiu falta do Camacho, é verdade. Muito preso, né? Ele que nós sabemos que a qualidade dele é a toque de bola, mas assim, né? Com a situação, até o futebol dele, né? Sendo que, assim como a equipe toda do Guarani, não foi bem nesse Campeonato Paulista. Terminou o Campeonato Brasileiro também em baixa. Nota 5 para o Matheus Bueno. Nota 5 para o Matheus Bueno. O Camacho que estava fora por suspensão, recebeu o terceiro cartão E amarelo. a informação que eu tenho é capaz que ele não fique para a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação dos canais de futebol interior. Olha aí, então a informação do Albert. Do lado dele, então, Gustavo França, hoje jogando numa posição diferente, número 33. O Gustavo França, ele não estava fazendo a dele, né? Ali estava sendo ali, quando ele tinha a chance para sair e ter um jogador de qualidade, estava ali quebrando o galho. Mas assim, né, assustou, né? Assim como o Red Bull Bragantino é um time alto, né? Uns meninos altos, fortes, né? E ali, ele tentou ali, né, ser o desafogo, né? Sair com mais qualidade de trás ali para ajudar o resto. Mas também ali fez o arroz com feijão, nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para Gustavo França. Então vamos para Regis, número 78. Teve duas chances, né? Ele perdeu um gol assim de forma, né, incrível, né? Pela madrugada, ele recebeu, né? Recebeu a feição, como diria o outro. Tirou do goleiro e bateu a bola por cima. Acho que caiu nas piscinas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fora isso, ele foi muito bom, né? Como fosse, ele usou a batuta, né? Ali regendo o time, mas assim, só ajudando para recompor, não conseguia sair, né, com a equipe. Nota 5,5 pelo que ele apresentou hoje. Nota 5,5 para Regis, chegando no ataque, Reinaldo, número 20. O Reinaldo é o famoso, ele sim, né? Ele foi o famoso desafogo, né? Reinaldo, tanto que o gol, né, do Guarani nasce, né, num tiro de meta do Vladimir, que o Reinaldo pegou pelo lado direito, com velocidade, fez o cruzamento e ali apareceu depois o Pablo Tomás. E tudo que ele apresenta, jogando pela direita, pela esquerda, velocidade, ajudando a marcação, é uma nota 6 pro Reinaldo. Nota 6 para Reinaldo, então, fechando o 11 titular do Guarani, Pablo Tomás, número 7. Por incrível que pareça, hein? 2 gols, hein? Artilheiro do Guarani nessa Série B. Olha só, vamos lá, hein? Bruno Mendes, 2 gols. Que coisa, hein? O Reinaldo, 2 gols. Ele, Pablo Tomás, 2 gols. Mike, que foi embora, 1 gol. E aí vai, né? O Guarani. Mas é isso, né? E o Pablo Tomás, ele né, foi agraciado, né, com essa bola aí quicando na frente dele, né? Ele acabou fazendo o gol e ajudou na parte defensiva. E foi muito, né, bater nessa tecla, né? Transpiração do que inspiração. E foi isso que acabou acontecendo. O Pablo Tomás é um jogador muito esforçado, né? A gente sabe que falta, né, a técnica nele, né? Sendo que ele chegou da Série D para o Guarani no ano passado como artilheiro, né? 13 jogos, 12 gols. E achei que ele poderia performar melhor, assim como diria o técnico Humberto Lousa, né? Ele diz, né, performar melhor. Mas ele é um jogador voluntarioso, né? Um jogador que ele tem muita velocidade, mas assim, ele não sabe ainda, ele ainda vai se achar em aliar velocidade com raciocínio. Na hora que ele achar isso, ele vai virar um jogador completo. Não completo, mas assim, eu olho para ele, lembro muito do Bruno José quando chegou do Cruzeiro, né? Ele tinha as suas
as suas qualidades, mas os seus defeitos ainda estavam acima. Quando ele saiu daqui, saiu e nós sentimos muita falta, tanto que ainda estamos achando cover de Bruno José e não achamos, nota pelo gol, né, pela importância do gol, é nota 7 pro menino hoje. Nota 7 para Pablo Tomás, então. Vamos aos que entraram no decorrer da partida. Lucas Araújo. O Lucas Araújo ele entrou para fechar, né, seu volante mesmo de origem ali. O Gustavo França não conseguia mais, que o Red Bull Bragantino começou a funilar muito o jogo. Quando o Red Bull Bragantino está jogando pelas pontas, beleza, começou a funilar muito. Você precisa de um jogador que tenha a força física e também entenda, né, tenha o traquejo, né, da posição. Ele entrou e fez o arroz com feijão. Nota 5,5 para ele. Nota 5,5 para Lucas Araújo. Então agora vamos para Heitor. O Heitor ele entrou, né, quando ali foi mudada a configuração do Guarani, o Heitor ele virou como se fosse um ponta direita, ele entrou como lateral, né, ele entrou como ponta direita, né, para poder ali para poder arrastar essa bola um pouco mais para frente. O Guarani não conseguia tirar a bola de trás para frente. E o Heitor, ele como lateral, ele foi, né, muito mal, né, quando entrou, depois que saiu, e como ponta foi pior ainda, né? Então é nota 4 pro Heitor. Nota 4 pro Heitor, então a mais baixa até agora de Álvaro de Cavalcante. Vamos agora para Marlon. O Marlon ele entrou. O Marlon entrou, não recebeu, né? É um jogador que eu tenho expectativa que ele faça, né, diferente. Mas o Marlon, eu acho que ele, pelo que ele esteve em campo, não apresentou muito, nota 5 para ele. Nota 5 pro Marlon. Gabriel Santos. Nosso Camavinga é o seguinte, ele entra, ele é um jogador alto, né, um jogador que, né, ele tem alegria nas pernas, né, mas falta algo mais para ele, muito voluntarioso, ajudou na parte defensiva, né, e esse é o nosso Gabriel Santos, né, quem sabe ele possa desabrochar na Série B, mas ele está devendo, né, entrou devendo, ajudou muito a defesa, nota 5. Nota 5, Gabriel Santos, estou ouvindo alguém me chamar? Márcio Fernandes. Ah não, Márcio Fernandes não. Fernandes não. Vamos finalizar Continua então. aí, segue aí. Última nota para jogadores, ainda vai ter o Claudinei. Ayrton, o último jogador que entrou no decorrer do jogo. O Ayrton, ele caiu mais pelas pontas, né? Ele é um jogador que entrou diferente, é um jogador que entrou com mais vontade, entre aspas, né? Jogador que entrou para poder ajudar, né? Para poder compor lá na frente. Mas assim, uma semana só, né? Uma semana só. Ele entre os jogadores do Guarani, é pouco tempo para conhecer, acho que falta um pouco mais de entrosamento, mas ele entrou, não comprometeu, até mesmo ajudando lá atrás. É um jogador que interessante. Vamos esperar agora na Série B essa nova reconstrução, né? O Guarani estamos fechado para o balanço, né? Vamos esperar para ver que o Guarani possa, né, ofertar para os seus novos jogadores, e o Guarani também, eu vou falar para você, meu amigo, né, traz jogador aí, não avisa, o silêncio reina, né, impera no Guarani Futebol Clube. Então a minha nota vai 5,5 pro estreante, né, o Ayrton. Primeiro jogo do Ayrton, então, pelo Guarani, nota 5,5, finalizando as notas do jogo com o Mister Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira chegou, né, como uma vez vou falar igual o cara, vou imitar o Carlos Corsato, tá lá no meu Twitter, eu coloquei, né? Será que o treinador do Guarani, ele fará uma bela limonada com os limões que tem, ou irá fazer um suco de laranja? Pois provado que o Claudinei Oliveira ele fez uma bela limonada com os limões que tinha, né? Provavelmente, pelo que nós vimos aqui, né, ele não tem medo de... E isso é do Claudinei. Aonde ele chega, ele usa o que tem. E outra, se precisar mudar, ele muda, remonta. Ele não tem medo de ser feliz. Ele não é como, assim, um exemplo, não estou criticando a forma, mas o jeito como foi, né? Você jogar só de uma maneira só. Por exemplo, Humberto Louser, né? Só tem aquele tipo de 4-3-3, que fulano... E quando não dá certo, ele não mudou, né? A teimosia dele acabou derrubando, né? A gente brinca, né? A gente fala, né? Que tem horas que precisa, né? A gente não consegue mudar o elenco todo, nós temos que mudar o treinador. E foi provado, né? Por B mais C, que o elenco que foi montado não foi um elenco de que a qualidade que todos nós esperávamos, né? E que o Humberto Louser, com esse elenco aqui que terminou agora, com esse alívio que nós estamos sentindo, provavelmente o Guarani estaria rebaixado na mão do técnico Humberto Louser. Para a partida de hoje, eu vou fazer o seguinte, vou dar nota
pelo que o apresentado Claudinei Oliveira, ele apresentou com esses limões aqui, uma nota 7 para ele. Tem muito que melhorar, é verdade, mas conseguiu livrar o Guarani do rebaixamento. Muito bem, então Claudinei Oliveira, nota 7 para o treinador do Guarani, a maior nota ao lado de Pablo Tomás. Para você, quem foi o craque do jogo? Pablo Tomás? Ah, pra mim o Pablo Tomás, né? Ele fez o gol, né? Vamos ver aí não sei se nas sua redes maior sociais, nota. E vamos ver aí, né? Se a galera que tá acompanhando a gente aí na bancada virtual aí, né? Se você tem, né? O seu preferido, pra mim, o Pablo Tomás. Eu não sei se alguém mais pode votar, ia perguntar, né? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fechar as notas do jogo, depois a gente vai pro craque do jogo. Ah, então tá bom. É um quadro, depois vem o outro quadro. Então vamos começar essa discussão depois. Fecha aí, Felipe! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Então, cara, eu não entendi lá em Santo André. Quem falou primeiro foi o técnico do Santo André? Então, mas será que teve... Será que Então, porque é assim, fala primeiro o técnico visitante, depois fala o técnico da casa. Então eu acho que nós vamos conseguir mesmo só o treinador do Guarani, daqui a pouco a gente coloca aí. Enfim, eu não entendi muito bem. E é aquilo, né? Eu tava dando uma olhada aqui nas redes sociais e como que é a vida, né, cara? No jogo de Santo André, quem perdeu comemorou e quem ganhou tá chorando. Exatamente. Porque o Santo André ganhou, mas não adiantou nada, não porque valeu tá na nada. segunda divisão. A Ponte perdeu e graças ao Corinthians, eu tava vendo os melhores momentos aqui, se não é o Carlos Miguel e se não é a sorte, a Ponte tava eliminada, né? Porque... Tirou de Badalina, não teve um jogador... Teve. O Água Santa teve muito perto de ganhar o jogo, né? E a Ponte Preta, enfim, se classifica. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos eleger o craque do jogo? Vamos eleger o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. O torcedor Guarani tá desanimado, cara. Não tem nenhum voto aqui pra craque do jogo no nosso YouTube, velho. Não, ninguém. Não tem um voto pra craque do jogo do Guarani aqui no YouTube. A turma agora vai... Sabe o que Marcelão? É o seguinte, cara. Sabe quando você tá assim no seu último dia de aula? E aí você tá assim, falta, sei lá, 5 minutos pra terminar, você já tá guardando as coisas na mochila, assim, louco pra entrar de férias. Pra entrar de férias. Entendeu? Eu acho que a torcida do Guarani não via a hora de acabar esse campeonato, né? Terminou o jogo, já desligou já a transmissão, falou, chega, eu vou tirar as minhas férias aqui, porque esse campeonato paulista não foi fácil, né? O Guarani não gosta de evitar fadiga, né? Ele gosta, ele puxa, ele chama. Bom, vamos lá então. Já que não temos voto aqui, vamos com os coleguinhas aqui, mas só pra dizer que lá na enquete no YouTube, né, de quem venceria o jogo, a nossa audiência deu 55% de votos para a equipe do Guarani, que venceu o jogo por 1-0, se mantém na Série A na próxima temporada. Bom, vamos lá então, deixa eu mandar abraço pro André Luiz, pro Juninho, pro Wilson Correia, o torcedor verde, nem o torcedor verde votou no melhor em campo, hein, torcedor verde? Você quase acertou, você acertou quase tudo, torcedor verde, faltou só uma coisa, mas tá valendo. Ô, Tolentino, o Albert já deu o voto dele pro Pablo, que fez o gol do jogo. Então vai, o seu voto pro melhor em campo. Não, o meu voto é para Pablo Tomás também, mas eu gostaria também de elogiar a partida do Reinaldo. Menção honrosa. Se não é o cruzamento do Reinaldo na medida ali pro Pablo Tomás, na marca dos 9 minutos de jogo, o Pablo Tomás não tinha feito. Tem o mérito, claro, de estar ali bem posicionado, fez a movimentação, completou pro gol, mas o Pablo Tomás também foi muito bem, atacou o espaço, né? Recebeu o lançamento em profundidade e acertou o cruzamento perfeito para o Pablo Tomás. Vamos de Pablo Tomás pelo gol, também é meu voto, acompanhando então o Albert Cavalcante. Então, Albert, você deu a maior nota pro Pablo Tomás, então acho que vai ficar com ele ou não? Obviamente, Pablo Tomás, querendo ou não, fez o gol. O que faltava pro Guarani é bola no barbante. Teve partida que o Guarani tinha 70%, 60% de posse de bola e não marcava o gol. Tanto que chegamos nessa reta final assim, ó, com o ar guardado dentro da bolsa, rezando, semana difícil, né? Pra dormir. Pablo Tomás, pra mim é o craque do jogo, não do campeonato. Craque do jogo. Vamos fazer o seguinte então, o craque do jogo é fechado aqui, o Pablo Tomás. Vamos lá pra Santo André? Para Santo André, trazer aí a palavra do técnico da Ponte Preta, João Brigatti. A Ponte perdeu, mas se classificou. Fala, João! Às vezes é duro, né? Sofreu no jogo e aqui. Coletiva João Brigatti, Edu.
essa partida, a meu ver, uma das piores da Ponte Preta no campeonato, um resultado, claro, inesperado, mas que acabou ainda culminando com a classificação para a segunda fase. Boa noite a todos. Na verdade, é um sentimento duplo, né? De tristeza e ao mesmo tempo de alegria pela classificação, mas sabemos que o nosso comportamento hoje foi muito aquém, muito abaixo, e só dependia da gente, logicamente, de uma situação de conseguir a classificação sem a necessidade de outros resultados. Enfim, que nós conversamos com os atletas, já sabíamos, né, das dificuldades, principalmente do gramado, não podemos usar isso como desculpa, a gente sabia das dificuldades, enfim, mas só dependia de nós. E eu acho que a performance foi muito abaixo, na verdade eu não convivo com a vitória, com a derrota, eu não sei conviver com a derrota, por isso esse sentimento ruim agora nesse momento, mas nós classificamos, não foi hoje, né? Nós classificamos pelo campeonato que foi feito pela Ponte Preta, desde o início, o empenho, a garra, a determinação desses atletas. Quero parabenizá-los, parabenizar a Ponte Preta, a diretoria nossa, que nos deu apoio desde o início da pré-temporada, enfim, com várias dificuldades, conseguimos nesse momento uma classificação que serve, logicamente, esse jogo como uma situação de passarmos para o nosso elenco o que não devemos fazer, né? Já que a gente vai enfrentar o Palmeiras agora, uma equipe muito competitiva, e a gente tem que ter uma performance totalmente diferente da que foi de hoje, para que a gente possa almejar alguma situação dentro do campeonato. Obrigado. A Ponte classificada desde 2020, né? Inclusive 2020 foi com você também, a última vez que a equipe chegou. Qual que é o sentimento que fica, né? Tipo, você voltar e conseguir classificar a Ponte novamente? O sentimento é ótimo, mas eu divido juntamente com todos, né, do elenco, dos atletas, da comissão técnica, principalmente da diretoria, que tem se desdobrado aí para poder dar um respaldo para nós. Depois de 4 anos a gente tem o sabor, né? Eu não quero que essa partida de hoje manche tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse tempo, né? Desde o dia 3 de janeiro da apresentação, né? E não vai manchar, vocês podem ter certeza, né? Então a torcida, eu quero parabenizar a torcida que esteve presente aqui, do início ao final, nos apoiando. A Ponte tem uma torcida fantástica, maravilhosa, e a gente fica muito feliz, né? Depois de 4 anos, sobre o meu comando, né? Sobre o nosso comando, mais uma classificação para as quartas de finais, e agora trabalharmos em cima do Palmeiras, como eu falei, uma equipe muito competitiva, uma equipe grande, mas que eu acredito que com o empenho, com a humildade nossa, trabalharmos a semana toda visando esse jogo, um jogo muito importante para nós, e você pode ter certeza que a Ponte vai chegar forte nessas quartas de finais. João, 2 expulsões no jogo de hoje, qual que é a sua opinião da arbitragem da Edna? A Edna não tem nada a ver, não. Eu acredito que foi o desequilíbrio nosso, não podemos, teve essa cobrança já no vestiário com eles, logicamente sempre puxando para o lado positivo, mas nós temos que ter esse equilíbrio, né, principalmente nos momentos difíceis, para que a gente não possa ficar com jogadores a menos, e isso dificulta demais. O Santo André cresceu na partida depois daquele momento, da segunda expulsão, ficamos com um jogador a menos, já não estávamos bem dentro da partida, enfim, são situações que servem de aprendizado, né, para a gente poder passar para os nossos atletas ao longo da semana, estudarmos bastante o jogo do Palmeiras, que a gente possa ter esse equilíbrio necessário para a gente poder, logicamente, manter, né, do início ao final os 11 dentro de campo, porque faz muita falta hoje no futebol corrido, determinado como está, um jogador a menos. Muito bem, tá aí então a palavra do técnico João Brigatti. A Ponte foi derrotada pelo Santo André pelo placar de 1-0, jogando na cidade de Santo André. Teve 2 jogadores expulsos, o Gabriel Novaz e o Dudu Scheid. O Novo Horizontino, o Santo André teve 1 expulso. A Ponte perdeu, o Santo André venceu, o Santo André está rebaixado e a Ponte Preta classificada. Vai pegar nada mais, nada menos que o melhor time do campeonato, que é o Palmeiras. Se jogar essa bolinha que jogou contra o Novo Horizontino aí, claro, né, que não vai ter chance nenhuma de passar para a semifinal. Mas, dos males, o menor, a Ponte está classificada para a próxima fase. Eu tenho mais um intervalo para pagar. Eu tenho o Humberto Loser também para falar com a gente. O Claudinei Oliveira. É verdade. Trocou o treinador. Cara, desculpa, gente. É que eu
acompanho mais o outro lado de Campinas, né? Mas como é que é o nome do técnico do Guarani? Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira vai falar com a gente daqui a pouquinho. Humberto Loser, que foi treinador do Guarani, agora está lá na Chapecoense. Está lá na Chapecoense. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, Felipe? E depois a gente coloca aí o treinador do Guarani para falar, o Guarani que continua na Série A1 do Campeonato Paulista aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cultura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Faltando 14 minutinhos para 7 horas da noite, de volta aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. A gente vai com a Valinhos FM até às 7 da noite. Ô Albert, chama a coletiva aí do treinador do Guarani. Tá chegando ele, né? O herói, um dos heróis da noite. Ele, o nosso treinador do Guarani, Claudinei Oliveira. Fala, Claudinei. Claudinei, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan de Campinas. Sentimento de alívio pelo rebaixamento, mas acredito que muito aprendizado já pensando na Série B do Brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento e sobre a escalação do seu meio campo. Matheus Bueno, Fernandes Regis juntos. Queria que você desse uma análise desse tempo que você colocou então. Obrigado. Obrigado você pela pergunta, boa noite. Então, cara, a gente tem que analisar o que foi feito. Eu não posso falar muito do início do ano, quando eu estava aqui, né, da montagem de elenco, enfim, de quem ficou, quem saiu. A gente sabe que o Guarani perdeu os dois importantes, né? O Bruno José é um cara que tinha sua relevância no grupo, né? Depois a lesão do Bruno, a lesão do Eric, né? A gente perdeu, para essa semana a gente perdeu o Camacho suspenso, deu uma lesão aí por lesão, enfim. Eu não gosto de falar muito do que aconteceu antes da minha chegada, né? Eu acho que tem que se fazer uma análise, a gente vai sentar essa semana para isso, né? Para conversar com a direção, junto com o Danilo ali, para a gente identificar o que foi errado na montagem, o que tinha que ser mais ajustado para a gente analisar. Mas assim, o importante é assim, eu acho que terminou bem, né? Começou mal e terminou bem, porque se a gente tivesse começado muito bem e terminasse mal, né? Estaríamos lamentando aqui uma situação muito desagradável. Estou feliz, lógico que é uma coisa, o Guarani não pode ficar todo ano passando esse sufoco pelo tamanho do clube, pelo peso da camisa. A gente teria que estar brigando por coisa maior, mas não foi o que se apresentou esse ano. Então, dentro do que se apresentou, a gente acabou voltando a vencer no Brinco. Acho que desde setembro do ano passado que não vencia no Brinco, né? Minha primeira vitória como treinador do Guarani. Então, assim, eu acho que a equipe veio numa evolução, se não enfrentando um futebol vistoso, maravilhoso, mas assim, de organização, né? A gente veio evoluindo, já foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gols, né? A gente estreia contra o São Paulo, sofreu 2 gols, daquela maneira que foi. O jogo poderia ter usado já
a tranquilidade de a gente entrar hoje livre de qualquer perigo. Aí o jogo da Portuguesa, um jogo bem abaixo, a gente tem uma semana para trabalhar, colocamos 3 zagueiros, né? Mais uma semana fizemos um bom jogo contra o São Paulo, mais uma semana, né, empatamos com o Botafogo, apesar de não termos feito um jogo tão bom como contra o São Paulo, mas é um adversário de Série B jogando fora de casa, com chuva, com tudo, saindo perdendo, da maneira que a gente saiu perdendo. E aí mais uma semana para trabalhar, a gente optamos por manter os 3 zagueiros, né? E esse meio campo, como a gente perdeu o Anderson Leite, perdeu o Camacho, a gente optou por deixar o França, para a gente ter um cara de mais de escape também. O França é um meia, né? Um meia atacante, a gente botou ele do lado ali para a gente ter essa condição de ter mais um cara chegando no último terço, né? A gente tem botado o Reis ali numa situação confortável para ele em termos de marcação, que ele não precisa fazer corredor, não precisa marcar tanto, ele fica mais livre para poder jogar. E a gente votou por isso por eles. Se você observar, ainda no primeiro tempo, a gente estava sem pressão na bola, né? Os jogadores do Red Bull estavam entrando no nosso campo, penteando a bola, vendo o que iam fazer com a bola, então a gente botou o Léo de primeiro ali, a gente mudou para um 4-1-4-1 ali, meio que um losango, com o Reis na ponta, sem o 9 fixo, o Reis como falso 9. A gente começou a ter mais pressão na bola, o Red Bull começou a ter menos chance de chegar perto da nossa área. E a gente foi fazendo as trocas, né? Enfim, durante o jogo não foi apresentando. O Heitor, a gente tinha trabalhado o Heitor como volante, como médio ali. O Heitor, por isso que a gente botou nessa função. Fez toda a base do Inter, ele fez nessa função. Depois mudou para lateral. Ele originalmente era um volante, a gente conversou com ele, né? Fizemos o Araújo de primeiro depois, né? Voltamos a utilizar o Araújo. Eu acho que a gente ganhou o Adel, né? Um zagueiro que não tinha nem estreado no Guarani. A gente, né, teve a sensibilidade de ver a qualidade dele nos treinamentos, ver a entrega dele. E é um cara que a gente ganhou hoje, né? Fez uma grande partida, saiu com cãibra, né? Muito tempo sem jogar um jogo inteiro, assim. Então, enfim, cara, é muito a comemorar, pouco a lamentar, né? No dia de hoje. É lógico que a gente tem que ver o que passou para não cometer os mesmos erros, olhar para frente agora para a Série B, o que a gente tem que fazer, o que se tem que reformular ou não. Enfim, eu acho que também não é hora agora de ficar pontuando. Tem que trazer muito pouco jogador, até porque esse cara acabaram de ter um jogo aí, né, de muita entrega para conseguir nos entregar essa vitória. Então é com calma agora, avaliar as situações do clube, ver quem está terminando o contrato, quem não está, sentar. A gente vai ter uma semana de muitas reuniões aí para definir muita coisa, que vocês em breve vão estar sabendo. Mas assim, agradecer a entrega dos atletas, agradecer o apoio do torcedor, veio ontem no treino, veio hoje no jogo com o espírito de incentivar. Lógico que uma hora tem uma reclamação, uma vai, mas eu acho que é fundamental, a partir do jogo de São Paulo, o reencontro nosso com a torcida, né? A torcida incentivando, lá em Ribeirão, aquela chuva lá, nós tivemos a presença do nosso torcedor, os jogadores ao final do jogo foram lá agradecer ao torcedor. Então a gente tem que resgatar isso, acho que o Guarani, junto com o seu torcedor, vai ficar muito forte para a Série B. Boa noite, Matheus Andrade, Rádio Central Campinas. Sua primeira vitória no comando do Guarani. E pensando agora na Série B, que é o foco que começa em abril, você já conversou com a diretoria, tem a permanência garantida para a sequência da temporada. Os jogadores que foram anunciados nesta semana tiveram o seu aval na contratação e também queria a sua percepção, o que o Guarani precisa mudar. É óbvio que hoje é um dia de comemoração, mas o que o Guarani precisa mudar pensando no Brasileirão da Série B para não sofrer o que sofreu no Paulistão. Eu acho assim, a gente, com relação aos reforços, o Ayrton a gente já sabia que era uma situação que está sendo construída, né, já há um certo tempo, já tinha sido consultado a respeito do Ayrton, um atleta que eu já tentei levar algumas vezes para clubes que eu estava trabalhando, nunca deu certo. Agora aqui tem bons números, né? Nas equipes que ele joga, é um extrema que faz gol, pisa na área, que tem muitas assistências, um jogador interessante. Com relação ao Kaique, do Kaique do Botafogo, já tinha uma coisa que já estava meio alinhada, não fui consultado, mas, né, a gente está tirando informações do jogador. E o Oliveira é um jogador que se destacou muito no Vitória, né, na Série B de 2021, quando eu estava no Bahia, que a gente conseguiu acesso lá. Fez uma boa Série B no Vitória, acabou batendo no Santos não teve tanta chance, mas no meio canhoto, de qualidade, até com uma certa estatura, não é tão pequenininho, tem um jogador mais longilíneo, assim, bate bem na bola, tem é um jogador canhoto, a gente gosta, conhece. Espero que venha para nos ajudar também. Acho que o segredo maior agora é assim, a gente entender como é que a gente vai entrar na Série B. Como é que eu falo assim, em termos de comprometimento, estado de espírito e também taticamente, né? A gente tem que entender, dentro das peças que vão chegar, dentro daqueles que vão permanecer, qual é o melhor modelo de jogo para a gente encarar essa Série B. A gente vai ter tempo para trabalhar. Então, do mesmo jeito que a gente achou os 3 zagueiros como uma solução para esse momento, ano passado no Vila jogava com 4-2-4, vocês devem lembrar, jogava Caio Dantas, Neto Pessoa, só o Ralf de volante, o Lourenço que era no meio do lado do Ralf. E a gente foi a melhor defesa do campeonato, até eu saí de lá na melhor defesa, acho que terminou com a melhor defesa. E o ataque muito produtivo. Então, assim, tem várias formas de jogar. E a minha missão como treinador é potencializar as virtudes dos atletas. Então, aqueles que a gente for trazendo, que já permanecerem aqui, é a gente ver achar a melhor equipe, o segredo é achar a melhor equipe. E a Série B
é um campeonato de, né, não é que ele fala, né, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é regularidade. A gente tem que sofrer poucos gols, né? Acho que a gente evoluiu defensivamente, fico feliz, né? Fomos um gol do São Paulo, um gol do Botafogo ali, numa situação de um erro nosso, saída de bola, e hoje não sofremos gols, então a gente tem que estar isso, é menos de um gol por jogo, tem que sofrer, tem que fazer mais de um por jogo na Série B, não tem outro caminho, né? E competir bastante, eu acho que isso aí eles têm feito. Isso aí eles, né, entenderam que tem que estar botando o pé na bola o tempo todo, tem que estar dividindo todo o tempo. E acho que isso aí foi uma evolução grande que a gente teve, pelo menos desde o primeiro jogo que eu dirigi a equipe até o jogo de hoje. Você falou, né, do setor defensivo numa campanha passada, e aí eu queria te perguntar, olhando para o seu elenco hoje, qual o setor que você acha que precisa olhar com mais atenção nesse período? E nesse período de 40 dias, como que o Claudinei Oliveira vai trabalhar esse Guarani para começar bem no campeonato tão difícil como a Série B? Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para todos os setores, né? A gente tem setores, por exemplo, o Márcio, infelizmente teve uma lesão, né, no joelho, a gente não vai, perdemos o Márcio pro resto da temporada. É um cara que vinha evoluindo, que não vinha sendo utilizado bem, que a gente colocou contra o São Paulo, fez um baita jogo contra o São Paulo, vinha muito bem contra o Botafogo, uma grande felicidade dele. Então, assim, a gente vai precisar, né, lateral esquerdo com a saída do Mike, a gente tem o Vitinho que é jovem, tem o Helder, então vai precisar de mais uma peça ali para a gente estar bem resguardado. Então, a gente vai ver caso a caso, acho que a gente tem que olhar com carinho para o elenco como um todo, né? E agora que eu vou tomar uma pedra, eu vou te falar a verdade, eu não estou semanas, eu não em nenhum momento me preocupei, quem que vai acabar o contrato, quem não vai, vamos escalar esse, porque o contrato até o final do ano, vamos escalar o outro, porque o contrato vai acabar, não vamos escalar, então eu me preocupei em botar o que tinha melhor, porque a gente tinha uma situação emergencial, né? Tem que ter esse sentimento de urgência que a gente tinha de conseguir o resultado o mais rápido possível. Agora a gente vai entender a semana, eu vou sentar com a direção, com o Danilo, a gente vai ver, pô, isso aqui está acabando o contrato, vai ficar ou não, aquele tem contrato longo, vai ser utilizado, a gente vai tentar dentro dessa semana administrar isso aí. E com relação aos dias para trabalhar, a gente deve dar um período de folga para os atletas aí, para a gente poder, né, recuperar as energias também, porque foi muito desgastante para todos, né? Eu que estou aqui há menos tempo que eles, foi bastante desgastante. Mas a gente vai estar, a comissão vai estar trabalhando todo dia, né, a direção, eu, Danilo, enfim, a comissão técnica toda, avaliando atletas, possíveis atletas, né, que vai chegar, que possíveis saídas também. Mas o pensamento meu é procurar encontrar o mais rápido possível dentro da pré-temporada um modelo de jogo, para a gente poder bater bastante nesse modelo de jogo, lógico, tendo uma outra, né, variação dentro desse modelo, mas que a gente possa encontrar rapidamente um modelo de jogo que nos dê uma consistência defensiva, que a gente seja uma equipe também que consiga fazer bastante gols no adversário. Repórter Angari da Rádio Resenha do Interior. Primeiramente, parabenizar pela permanência na Série A do Campeonato Paulista. Claudinei, na coletiva do jogo contra o São Paulo, você falou que fazia muito tempo que você não utilizava a formação de 3 zagueiros. E hoje você repete esse esquema pela 3ª vez. Pensando numa sequência para a temporada, você acredita que essa formação é o próximo do ideal que você planeja para o seu time? Então, depende, assim, o que eu falei, hoje, por exemplo, a gente jogou, no próximo momento que eu adiantei o Léo, a gente não jogou mais com 3 zagueiros, né? A gente jogou desde os, sei lá, 20, 25 do primeiro tempo, aquela hora que o Vladimir sentiu ali, que a gente chamou para conversar, a gente mudou, botou o Léo de primeiro e foi para um 4-1-4-1, a gente tinha 3 zagueiros em campo, mas o Léo jogou nessa função no Ceará, jogou algumas vezes de volante, então a gente usou o Léo como volante, né? Em algum momento o outro entrava para fazer encaixe no cruzamento, fazer encaixe de área. E eu particularmente, como eu falei, eu não tenho preferência por esquema. O 3 zagueiros realmente é o que menos utilizei nos últimos anos, né? Mas a gente conhece, a gente tem noção de como funciona, te dá uma consistência, as coberturas próximas, né, como eu já falei. Mas não sei se vai ser esse esquema que a gente vai utilizar para a Série B. A gente, no Avaí 2021 no acesso, a gente fazia um 4-1-4-1 com 2 médios no volante, no Vila ano passado era um 4-2-4, algumas vezes um 4-2-3-1. Não é um esquema de preferência 3 zagueiros, né? Às vezes gosto de ter mais jogadores um pouco mais para frente, né? Não ficar tão retraído o time. Mas também os 3 zagueiros também com a linha de 5 te propiciam também, na hora de jogar, você ter 3-2-5, né? Você põe 5 jogadores na última linha do adversário, e aí se esses jogadores souberem se posicionar também ofensivamente, você tá bem, incomodando o adversário com teus alas o tempo todo. Aí você tem que ter jogadores, né, como o Pablo e o Reinaldo, que jogam entre lateral e zagueiro, para a gente ter profundidade. Então eu não descarto nada, sabe? Mas assim, meus últimos anos, dificilmente a gente vai iniciar a Série B com 3 zagueiros. A não ser que a gente realmente fale, não, o caminho é esse, tá bom, os 3 estão muito bem aqui, vamos manter. Mas a gente deve partir para alguma outra coisa mais perto do que eu vim apresentando nos clubes. Claudinei, boa noite. Você hoje relacionou o Lucas Araújo para a partida. Eu queria que você falasse sobre a conversa ao longo da semana, como é que você vai ter a conversa com o atleta, com a diretoria
E ele entrou em campo, o indicativo de que ele está nos planos também para a Série B? Então, cara, assim, eles cometeram um erro, né? Um erro de julgamento, assim, são jovens, né? Então, às vezes, não era o momento de vídeos, né? Mas o Araújo está nos planos a princípio, a gente conta com ele, jogador de muita força, né? Acho que a gente tem que melhorar um pouquinho taticamente, orientar melhor. Eu acho que tem coisas, uns ajustes táticos. Se ele estiver bem posicionado com a força que ele tem, ele vai nos ajudar bastante. Queria te perguntar como o clube fica psicologicamente por essa permanência na Paulistão e isso afeta, né, na preparação do time para a Série B, como você comentou agora, teve toda essa questão aí da festa do Rio, né, muita gente criticou os atletas, mas queria saber como fica o psicológico da equipe para essa preparação para a Série B. Eu acho que fica bom, cara. A gente não... Série B ensina muitas lições pra gente, assim, sabe? Tem time que ganha o estadual, faz uma Série B horrível. Time que faz o estadual horrível, faz uma Série B maravilhosa. Então, que assim, o que fica de positivo é que a gente acabou bem o campeonato. A gente acabou vencendo, há muito tempo não vencia no brinco, vencemos, tivemos um reencontro legal com o torcedor, né? O torcedor sai do Paulista, apesar de não cumprir o objetivo inicial do clube, que era a classificação. Mas sai com o gostinho de uma vitória. A gente até o próximo jogo, a gente está 3 jogos sem perder, né? Não ganha 8, agora a gente está 3 sem perder. Estamos invicto a 3 jogos, né? A gente empatou 2 e ganhou 1. Então, assim, a gente vai torcendo o problema para frente, né? Problemas vão ocorrer, a Série B é muito difícil, não vai ser um mar de rosas, vai oscilar, todo mundo oscila. Mas eu acho que os jogadores saem com um astral elevado, cara. A gente sai comemorando. Até se fosse um jogo, talvez a gente tivesse mantido, tivesse uma última rodada sem depender de nada, né? Tivesse aqueles 2 pontos no Santo André. Iam vir 1000 pessoas aqui só para xingar a gente, porque, pô, o campeonato foi uma porcaria. E foi, né? Não foi bom. Mas aí, como a gente veio brigando por alguma coisa, a gente botou bastante gente, a gente ganhou, o torcedor comemorou, acaba que fica melhor, apesar de ser mais cômodo da outra forma, acaba que o astral fica melhor do jeito que foi, com um pouquinho de sofrimento, a gente valoriza mais. Muito bem, tá aí o Claudinei Oliveira falando, né, na entrevista coletiva aí, um pouquinho desse Campeonato Paulista. Ele tirou um pouco, Albert Tolentino, da culpa dele, né? Ele falou que teve um tempo aí, semana cheia para treinar, mas de jogadores que, entre aspas, que o elenco não foi montado por ele, e é verdade, ele não era o treinador, né? Então, mas ele conseguiu o objetivo. O objetivo era o Guarani não ser rebaixado. Então, ele conseguiu o objetivo e agora é pensar à frente, vai ter um tempo aí para preparar esse time para a Série B, que vai ser provavelmente, ou não sei se eu estou enganado, né, montado por ele. Exatamente. Outra coisa, viu? Quando o Claudinei Oliveira ele veio, eu tenho certeza que nenhum dirigente do Guarani foi lá, né? Foi com um revólver na cabeça dele. Ó, esses aqui são os meus jogadores, tá? Você quer vir? Ó, obviamente que eu quero vir, que eu irei fazer, né? Irei aí fazer história. Obviamente, você não montou, mas você aceitou. E se caso houvesse rebaixamento hoje, você, Claudinei Oliveira, você é sócio do desastre. Você sabia. Ah, então, não subimos porque fulano... Cara, não interessa. Realmente, ele não montou, mas ele é sócio do desastre. E agora vamos esperar agora, que ele já trouxe, né, o Kaique veio do Botafogo, né? Ele, alguns jogadores, o próprio Ayrton, né? Chegou. O próprio Bruno também, que vai chegar ao meia. Já são jogadores que ele já está, né, montando a equipe. Então, vamos ver aí qual será o próprio. Desculpa, nesse momento agora é fácil a gente colocar no nariz de qualquer um. Realmente, ele tem razão. Foi o Juliano Camargo, junto com o CEO, etc, etc. Mas ele aceitou, né, Marcelo? É isso. Muito bem, fez o trabalho dele. Vamos lá, 7 da noite mais 2 minutos. Estamos ainda na Valinhos FM, também aqui nos canais Futebol Interior. Vamos trazer a ficha técnica do jogo, então. Ficha técnica do jogo, o Eduardo Tolentino vai trazer os jogadores que fizeram um espetáculo. Vitória do Guarani, 1-0 para cima do Red Bull Bragantino. Guarani se mantém no Campeonato Paulista na Série A1 na próxima temporada. Ficha técnica do jogo. Eduardo Tolentino.
Muito bem, Marcelão, vamos então à ficha técnica do lado do Guarani no último compromisso pelo Campeonato Paulista de 2024, o jogo que salvou o Bugrão do rebaixamento e encerrou o jejum de vitórias no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eram 5 meses e 10 dias sem vencer. O Guarani foi a campo com Vladimir no gol número 89, um trio de zaga com Léo Santos, número 3, Rayan, número 4 e Lucas Adel, número 12, Diogo Matheus, número 13 pelo lado direito e Helder, número 16 pelo lado esquerdo. No meio campo, Matheus Bueno, 18, Gustavo França, número 33 e Regis, número 78. E a dupla de ataque do Guarani, Pablo Tomás, número 7 e o Reinaldo, número 20. Pablo Tomás, autor do gol aos 9 minutos do primeiro tempo. Claudinei Oliveira é que comandou a bagaça e quem entrou do banco de reservas, Marlon, Lucas Araújo, Heitor, Gabriel Santos e Ayrton. Do lado do Bragantino, Red Bull Bragantino foi a campo com Lucão, número 40, o goleiro na lateral direita, André Surtado, equatoriano, número 34, a dupla de zaga, também equatoriano, o Léo Realpe, número 2, número 39, Douglas Mendes, lateral esquerdo, o Guilherme Lopes. No meio campo, a trinca tem Raul, número 23, o capitão do time, Gustavo Neves, o Gustavinho, número 22, e o Bruno Gonçalves, o Bruninho, número 17. O trio de ataque pelo lado esquerdo, Vitinho, número 28, pelo lado direito, o Nacho La Quintana, número 33, e o centroavante Thalisson, número 21. Esse o time comandado por Pedro Caixinha. Saíram do banco também o Yuri Leles, o Felipe, o Gabriel e o Isaac. Essa a ficha técnica, portanto, vamos aí ao quarteto de arbitragem também. Flávio Rodrigues de Souza, assistente número 1, Marcelo Carvalho Vangassi, assistente número 2, o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati na cabine do VAR, na sala do VAR, a Daiane Muniz dos Santos. Público total no estádio Brinco de Ouro da Princesa para o último jogo do Guarani no Paulistão, 7.508 torcedores, para uma renda de R$ 65.790, repeteco então, público de 7.508 torcedores e uma renda de R$ 65.790. Essa a ficha técnica do jogo de Guarani 1, Red Bull Bragantino 0, destaque final de Albert Cavalcante na sequência. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí, são 7 da noite mais 6 minutos, estamos na Valinhos FM também aqui no YouTube, Futebol Interior e ainda no nosso canal de áudio. Vamos lá então com os destaques finais da nossa equipe, trazendo Albert Cavalcante com a letra A do lado, com aquele sorriso de coringa, de orelha a orelha. O Guarani está na Série A1 na próxima temporada, se mantém na competição, Albert. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, viu? Meu Deus do céu. Que campeonato paulista pífio fez o Guarani. Fez sofrer da terceira pra frente, hein? Guarani jogou bem, né, na primeira partida contra o Corinthians, né? Causou aquela sensação de, né, nossa, que partida que fizemos. Depois nós fomos ver aí o tamanho, né? O tamanho do buraco. E o Felipe Marques, se quiser deixar no ponto, aí a gente já faz duas coisas ao mesmo tempo, né? E o Guarani, hein, nesse campeonato paulista, que acabou, Felipe, esse campeonato paulista, né, que o Guarani, né, tanto, né, se pregou no começo do campeonato paulista, que o Guarani, era obrigação o Guarani se classificar para a segunda fase. Lógico, o Guarani pensou, né, em usar a situação que a Ponte Preta passou o ano passado, né, tanto no Campeonato Paulista e também no final do Campeonato Brasileiro. O Guarani, ele pensou que o futebol, os 3 pontos se ganham no gogó. Dançou. O que aconteceu, o Guarani ficou até essa rodada, até a última rodada, a 12ª rodada, o Guarani brigando para não cair. E lembrando que 2019 foi a menor pontuação, foi 9 pontos. O Guarani, né, se iguala os anos subsequentes, né, com o famoso número mágico 10 pontos. O Guarani que sofreu, fez o seu torcedor sofrer, né, manteve a distância do seu torcedor,
Manteve também os segredos, né? Que se Segredo ganhasse o jogo, o Guarani ia ser campeão em todos os campeonatos, né? Vamos lembrar aí que o Ayrton chegou desde domingo passado e só foi apresentado na sexta, nós já sabíamos. Anderson Leite também já tinha lesão, nós sabíamos, mas foi passado só hoje. O Derek já está acertado com o Atlético Goianiense, né? E não foi dito nada, né? Que ele teve a lesão no começo de fevereiro, ficou um mês só, deu voltas em campo, mas com a chegada do Ayrton, né? Nós sabemos aí qual será o destino. Então o resumo do Campeonato Paulista do Guarani é esse, né? Segredo em cima de segredo que não levou a nada, promessas que também não chegaram a nada, e agora o torcedor bugrino espera por dias melhores. E só lembrando que o Guarani volta a campo, né? O Guarani voltará a campo ou dia 19, ou dia 20, ou dia 21 de abril, jogará, né, sua primeira partida da Série B no Onésio Brasileiro, né, Alvarenga, no conhecido Oba, contra nada mais, nada menos, contra o Vila Nova. Ex-clube do Claudinei Oliveira, né, Albert? Pois é, o Guarani se salvou hoje com uma vitória por 1-0, depois de um longo período sem vencer dentro do brinco de ouro da princesa, né? Soube se defender, né? Fez o primeiro gol logo aos 9 minutos e a partir daí, né? Uma pressão gigantesca do Red Bull Bragantino, 26% de posse de bola para o Guarani e 74% para o Red Bull Bragantino. Teve a bola, finalizou, levou perigo, muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo, depois pelo lado direito no segundo. Boas oportunidades o Bragantino teve de empatar e o Guarani também teve uma ótima oportunidade de fazer o 2-0 com o Regis. Saiu frente a frente com o goleiro adversário Lucão, conseguiu fintar o goleiro e na hora de completar para dentro ele se atrapalhou e mandou por cima do gol. O Guarani sofreu, mas venceu e está na Série A1 do Campeonato Paulista de 2025. Albert, a partir de agora o foco é na Série B do Brasileiro. É isso, tchau Tolentino, tchau Albert, começa com você Albert, um abraço, viu? E aqui nos canais de Futebol Interior, é claro, a gente vai até o fim do Campeonato Paulista, né? Com a sequência aí dos jogos e provavelmente você estará em outras transmissões também, né Albert? Amém, que saudade do cachê. Um abraço, né, mais uma vez, né? Agradecer aí aos canais de Futebol Interior, a Rádio Valinhos FM 87,9 pela nossa grande audiência, a você Marcelão, que fazia muito tempo que nós não dividíamos os microfones, né? E ao Tolentino, parabéns ao Tolentino aí pela narração. E estamos aí, né? Estaremos aí nas redes sociais e vamos torcer aí que o coordenador escale, né? Me escale para jogos alternativos, né? Que até o final do Campeonato Paulista, você sabe, né? Eu gosto muito de futebol. Um abraço, Marcelo, e a todos os ouvintes. Valeu, Albert Cavalcante, repórter do Guarani aqui nas Jornadas Esportivas dos canais de Futebol Interior. Tolentino, sempre um abraço, amigo. Abraço, parabéns pela transmissão e até a próxima. Muito obrigado, Marcelo, Albert, Felipão, todo mundo que confia, que escala, que vai nos dando a oportunidade de aprender, né? Eu, no começo da carreira jornalística, é sempre um prazer estar ao lado de todos vocês. Obrigado também a todos que acompanharam a transmissão, tanto nos canais Futebol Interior, no Facebook ou no YouTube, e também na Rádio Valinhos FM. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Valeu, esse Eduardo Tolentino narrou a vitória do Guarani. O Guarani se mantém na Série 1 do Campeonato Paulista na próxima temporada. Albert Cavalcante, o repórter do Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Tá tendo lá o Campeonato Carioca, semifinal, a primeira partida, jogo de ida. Ontem o Flamengo venceu o Fluminense 2-0. O Vasco tá jogando no Maracanã, 41 minutos e 40 do primeiro tempo, 0-0 com o Nova Iguaçu, mas tá tomando um calor. Tá tomando um calor, já foram 2 bolas na trave, viu? Do Vasco da Gama, o Nova Iguaçu está empatando 0-0 com a equipe do Vasco da Gama. Vamos fechar nossa transmissão aqui então, agradecendo ao Pedro Lino, não sei se ele deixou o destaque final aí, acho que não, né? Mas ele que fez lá pra gente a cobertura do jogo da Ponte Preta contra o Santo André. 0 pra Ponte, 1 pro Santo André. Santo André está rebaixado, a Ponte se classifica para a próxima fase. Vamos lá então, é o seguinte, ó, 12ª rodada, Campeonato Paulista finalizada, a última na primeira fase, Palmeiras 1, Botafogo 0, Santos 3, Internacional 2, Guarani 1, Red Bull Bragantino 0, nosso jogo comando. O Ituano rebaixado também, perdeu para o São Paulo por 3-2, o São Paulo está classificado. O Mirassol eliminado, perdeu para o São Bernardo por 2-0, o Bernô também está eliminado. O Novo Horizontino venceu a Portuguesa por 2-0, o time do Eduardo Batista está classificado para a próxima fase. O Santo André venceu a Ponte, a primeira vitória do Santo André no campeonato por 1-0, o Santo André está rebaixado
a Ponte Preta está classificada para a próxima fase. O Água Santa empatou com o Corinthians 0-0, só deu o Água Santa. O Corinthians com um jogador a menos desde o finalzinho do primeiro tempo, mas acabou não conseguindo a vitória o time de Diadema, jogando em São Bernardo do Campo. Se ele vence, ele se classifica, a Ponte ficaria fora. Vamos lá então, os rebaixados, como a gente já informou, Santo André e Ituano estarão na Série A2 na próxima temporada. Na fase quartas de final do Campeonato Paulista, jogo de ida na casa do melhor classificado, né, que não tem vantagem nenhuma. Se o jogo terminar empatado, a decisão vai ser nos pênaltis. Santos pega a Portuguesa, ainda dia e horário a ser definido pela Federação Paulista, né? Mas o Santos joga na Vila Belmiro contra a Portuguesa, ou não, o Santos pode até mandar esse jogo em São Paulo, enfim, aí depende do Santos, né? Lembrando que a renda é dividida, tá? Para essa fase quartas de final. O Palmeiras pega a Ponte Preta, né? São os times classificados no grupo B. No grupo C, o Bragantino pega a equipe da Inter de Limeira, jogando em casa o Bragantino. No grupo do Palmeiras com a Ponte, é claro, o Palmeiras terminou na primeira posição, a Ponte Preta na segunda colocação. E no grupo D, o Novo Horizontino terminou na liderança do grupo D. Então, o São Paulo vai a Novo Horizonte encarar o Novo Horizontino. Tá? O São Paulo vai... Não, minto, desculpa. O São Paulo, deixa eu atualizar aqui, eu não dei o famoso F5, né? O São Paulo termina na primeira colocação, então o São Paulo é o mandante do jogo contra a equipe do Novo Horizontino. O São Paulo terminou com 22 pontos, Novo Horizontino 22, mas o São Paulo também teve 6 vitórias, o mesmo número de vitórias do Novo Horizontino, só que o saldo do São Paulo é 12, 8 e o saldo do Novo Horizontino 6, tá bom? Então, os classificados. Grupo A, Santos e Portuguesa. Grupo B, Palmeiras e Ponte Preta. Grupo C, Bragantino e Inter de Limeira. Grupo D, São Paulo e Novo Horizontino. Bom, deixa eu abrir aqui o placar ao vivo, a classificação geral. Classificação geral do Campeonato Paulista. Ela ficou desse jeito aqui, mas eu vou falar a classificação geral, mas para a Copa do Brasil muda, mas isso é claro, a gente já falou muito aqui, os 8 times que passaram para a fase quartas de final ficam na frente para a contagem de Copa do Brasil, lembrando que são 5 vagas direta via Campeonato Paulista para a Copa do Brasil na próxima temporada. Palmeiras na classificação geral 28, primeiro colocado, Santos 25 segundo, São Paulo terceiro 22, o Novo Horizontino quarto 22. O São Bernardo terminou na quinta na geral, 21 pontos, mas está eliminado do campeonato. É o regulamento. O Red Bull Bragantino 21, sexto. A Inter de Limeira, sétima, 17. A Ponte, oitava, 17. O Água Santa, 15, nono. Corinthians, 14, décimo. Mirassol, 14, 11º. Botafogo, 12, 12º. Portuguesa, 13ª, 10, mais classificada para a próxima fase. Guarani, 14º, 10. Os rebaixados, Santo André, 8, 15º. Ituano, 6, o 16º. Pois bem, transmitimos a última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. É claro, a Ponte Preta continua, a gente vai transmitir o jogo contra o Palmeiras e tem todo o campeonato também até o fim do Paulistão aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Eduardo Tolentino narrou, Albert Cavalcante reportou, Guarani 1, Red Bull Bragantino 0. Pedro Lino estava no Bruno José Daniel e fez toda a cobertura da vitória do Santo André para cima da Ponte Preta por 1-0. Eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho em nome do coordenador de esportes Carlos Corsato, da nossa direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques, na Rádio Valinhos FM 87.9, agradecendo ao Ismael Neto, que é o diretor de programação, ao Wagner Faneco, que é o presidente, e a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin, eles que são da equipe técnica lá da Valinhos FM. Para você, uma excelente semana, juízo, se cuida e continue ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Aquele abraço, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.